Nossa técnica, Deus lhe pague. E na sequência vem Ulisses Costa com São Paulo e Palmeiras. E eu volto no super domingo que vem, dia 10 de março, última rodada do Paulistão. Domingo que vem, domingo eu volto. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Se Deus quiser. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol, com o rádio ligado na Bandeirantes. Ulisses Costa!
futebol da Bandeirantes, para você que continua em campo, torcedor ouvinte do Brasil. Para São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, para você, torcedor ouvinte do Brasil, ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Alô, Bruna Fante, ligada na Bandeirantes, torcendo pro Verdão. A Bandeirantes escala os times. O São Paulo começando pelo tricolor, manda pro ar, Ramiro. Tudo bem, Ulisses? Um abraço a você, um abraço a todos. O São Paulo é escalado e definido para a partida de hoje. Com 23, Rafael. Trio defensivo de 5, Arboleda. Ferrarese tem a 3, Diego Costa 4. O meio de campo com o ala direito, Igor Vinícius vestindo a 2. Pablo Maia, 29, 25, Alisson. Ferreirinha tem a 47 e o Wellington meia dúzia. A dupla de ataque, 10, Luciano e 7, Lucas Moura. O Palmeiras, Gustavo Soler, boa noite. Boa noite, Ulisses. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira vem para o campo de jogo com 21 Everton, 2 do capitão Marcos Rocha, 13 Luan, 26 Murilo e 22 Piquerez, meio de campo, de 5 Aníbal Moreno, 27 Richard Rios, 8 Zé Rafael, 23 Rafael Veiga, no ataque 9 Hendrick e 42 o artilheiro do Paulista, Flaco Lopes. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, São Paulo e Palmeiras, quem apita? Matheus Delgado Candansan. Quem o auxilia, Soler? O de número 1 é Danilo Simão Maniza, de número 2 Neuza Inês Bach, o quarto árbitro Hilbert Estevão da Silva e no VAR Daiane Muniz dos Santos. Apita o árbitro, toca na bola o time do Palmeiras, com o Hendrick, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte, aqui no microfone da Bandeirantes. E tenta descer o time do São Paulo pelo campo de defesa, perto da marcação. Hendrick vem, toca na bola, bola afasta, bate em cima da marcação. Lateral para o time do Palmeiras, bater em frente ao seu banco de reservas. Não, o árbitro deu bola no chão, deu falta para o time do Palmeiras bater. Vem para a cobrança, Marcos Rocha. Ele vem para o toque de bola, sai jogando contigo no campo de defesa. Abriu para Luan. Luan domina no campo de retaguarda para Murilo. Murilo sai jogando no campo de defesa com o Everton. O Everton domina novamente no campo de defesa. Aqui em Morumbi para você, placar de São Paulo e Palmeiras. Ótimo público, expectativa de mais de 51 mil pessoas no Morumbi. A bola volta no toque de bola, Zé Rafael vem para ganhar, deu tapa na bola, tentou ganhar, o árbitro para. Tá parado o jogo, tá marcada a falta cometida por Igor Vinícius em cima de Zé Rafael, na circunferência central do gramado. A bola no campo de retaguarda para sair jogando. Alô, Paulinho Fante também torcendo pro Verdão, ligado na Bandeirantes, vem pro jogo, o time do São Paulo, a bola solta, Zé Rafael partiu na esquerda, campo de ataque, chegou o próximo ao bico da grande área, derrubado, é falta nele. Tá parado, intermediária pela esquerda, quase no bico da grande área, falta pro time do Palmeiras, bater aí. O Luciano, que voltou para fazer a marcação, acabou derrubando o Zé Rafael, falta a favor do Verdão. Rafael Veiga, pé canhoto na bola, já toma posição. É falta para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área para você, ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. É falta para o time do Palmeiras, bater, Veiga vem, conversa com o Hendrick. É falta para o time do Palmeiras, 1:40 de bola rolando, você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte no Brasil. Se posiciona, vai com a cobrança, ele falta o time do Verde. É falta para o time do Palmeiras, bater sempre perigosíssima. Na bola vem para a cobrança pelo setor de esquerda, vem Veiga, Rafael Veiga pela esquerda, campo de ataque, bola próxima ao bico da grande área, pelo setor de esquerda, ele se posiciona para a cobrança, ele falta para o time do Palmeiras, partiu para a bola, bateu, levantou, no bagulho, gol, subiu, zagueirão vem para cortar, tira dali de qualquer bandeira, vem para tirar Ferrarese corta o perigo, Ferrarese corta, a bola volta na direita, campo de defesa, tenta descer o São Paulo, estica a perna, Aníbal põe para fora, em lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita do campo de defesa, lateral para o São Paulo cobrar, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Alexandre Pretzel começa o clássico São Paulo e Palmeiras. E aí, tem favorito, Pretzel? Boa noite. Boa noite, Ulisses. Um grande abraço para todos. O São Paulo com 3 zagueiros sem o Caleri. O Carpini opta por reforçar o sistema defensivo, mas não abdica do ataque com 3 homens na frente. O Palmeiras um 4-4-2 bem definido. Jogo igual para mim, meu caro Ulisses Costa.
E vem pro jogo, tenta ganhar a bola o time do Palmeiras. O árbitro para o jogo. Tá marcada a falta de Rios. É falta, campo de ataque, próximo ao banco de reservas do Palmeiras pro São Paulo. Bateu pelo setor de esquerda, campo de ataque. É falta pro time do São Paulo. Ser jogando pelo setor de esquerda, vem com o Lucas. Lucas domina, vem pro tapa, a bola escapa da marcação de Rios. Ele caminha com a bola, vem pro toque de bola, soltou aqui pelo setor de direita na zaga central. Recolhe novamente Ferrarese. Ferrarese domina pro time do São Paulo. Abriu pra Arboleda, Arboleda pra Diego Costa. Ele prende pelo setor de esquerda do campo de defesa. Tenta o lançamento à frente, muito forte. A bola vai embora, tentou buscar o Wellington. Tiro de meta para o time do Palmeiras. Bater tiro de meta para o Verdão cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, torcedor brasileiro. Você nas estradas do Brasil, você sabe. Ouvindo na Bandeirantes, de olho na estrada, torcedor brasileiro. Alô, Nilson Peloso, ligado na Bandeirantes da minha querida Veracruz. Obrigado pelo carinho da audiência. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente na intermediária. Apertar a marcação, recolhe pelo comando de ataque, tenta descer o time do São Paulo. Aperta o Palmeiras, ganhou com o Hendrick. Soltou na área, o Veiga tentou o toque de letra e deixaria o Flaco Lopes na cara do gol. E vem pro jogo, Ferreira ganhou, tentou o toque na bola. Vem Luan para afastar, lateral para o time do São Paulo. Bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do São Paulo cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente do campo de defesa. Tá parado, o jogo tá marcada. Tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater do seu campo de retaguarda. É falta para o time do Palmeiras bater do campo de defesa para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no meio de campo. Domina pelo setor intermediário, aperta na marcação. Já tenta descer, recolhe pelo comando de ataque. Vai pro toque de bola novamente. O time do Palmeiras é falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda do campo da retaguarda. Ele vai para a finta, dando o toque de bola para ser pro jogo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. Alô, Pedro Paulo, ligado na Bandeirantes. Anilda Alves de Brito, também Zenilda. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola. Tenta descer novamente o time do Palmeiras. Bola foi junta para Aníbal. Aníbal escapou, desce o Palmeiras, rolou no meio, tentou buscar Veiga, toque errado. A bola volta com o time do São Paulo, domina Alisson, vem pro toque de bola para Lucas. Adianta demais, finta nas pernas do Aníbal. Vai pro drible Lucas, consertou, boa jogada, tentou soltar, vem para tirar, vem para cortar Marcos Rocha para o time do Palmeiras. Volta para Flaco Lopes domina, tenta o toque de bola para ser pro Júlio. Zé Rafael tentou ganhar, voltou para Luciano. Luciano ganhou, soltou para Ferreira, saiu Everton. Segura o goleiro do time do Palmeiras no campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Maurício Silva, também ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. A Braspress, ela transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras. Tenta ser jogando com Aníbal. Ele vem pelo campo de defesa. Rio se movimenta até a abertura de Murilo. Prefere o toque para Zé Rafael. Ele domina mais à frente no campo de ataque. Zé Rafael recolhe para o time do Palmeiras. Vem pro toque de bola pelo setor de esquerda. Ergue a cabeça, soltou o Coutinho para Piquerez. Piquerez volta para Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras. Tem Luan aberto na zaga central do time do Palmeiras. Recolhe Luan para o time do Verde. Vai para o levantamento para Flaco Lopes. Lançou para Flaco Lopes. Goleiro fora do gol. Dominou. Vai fazer o gol derrubado. Pediu pênalti. Mas o árbitro mandou seguir. Flaco Lopes fica caído, reclamando de um empurrão. Ele sai na cara do gol. O Palmeiras ia fazer o gol. Inacreditável. Flaco Lopes faltou categoria, porque o lançamento foi perfeito para ele. Se ele toca por cima do Rafael que vinha saindo, faria o gol, Soler. Exatamente, Ulisses. Ele poderia ter buscado a finalização de primeira, tentou ajeitar com o pé esquerdo, aí o pé direito não chega para fazer a finalização. Na sequência, o Ferrarese ganha o espaço do Flaco Lopes, não faz a falta. Lance que segue no Morumbi, 0-0. Mas o Ferrarese enfia a mão no ombro, no peito do Flaco Lopes e desloca o Flaco Lopes que estava no ar. Alexandre Pretzel. Para mim, pênalti, já vi esse tipo de lance várias vezes aqui no futebol brasileiro. O Lopes ia fazer o gol e o Ferrarese desloca ele. Eu daria o pênalti. É o
o futebol da Bandeirantes. Hugo Tadeu Ribeiro de Lima tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alice Salles também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Placar do jogo continua 0-0. Tenta descer o time do São Paulo no campo de ataque, não consegue. A bola volta, campo de defesa, tentou de esquerda escapar. O árbitro para. Tá marcada a falta em cima de Hendrick. Campo de defesa para o time do Palmeiras bater. É falta para o time do Palmeiras cobrar. O Hendrick aberto lá na direita de ataque do Palmeiras, hein, Pretzel? É verdade, o time do Palmeiras muito consciente, né? O Zé Rafael é meia. O Aníbal Moreno faz o primeiro homem com o Richard Rios de segundo volante. O Zé Rafael solto para atacar pelo lado esquerdo. O time do Palmeiras mais consciente em campo e o São Paulo tentando roubar a bola no meio e jogando muito em função do Lucas e do Ferreira. Um bom jogo aqui no Morumbi. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, Arboleda vem para fazer a falta no Veiga, falta cobrada rapidamente, tenta descer o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, quebra-ataque com o Murilo domina para o time do Verde, tenta partir para o comando de ataque, vai para o break, ele tenta o toque de bola, solta para Aníbal já prende, tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque, empurra a jogada pelo setor de esquerda, volta no toque de bola para Veiga domina Murilo para Luan domina na circunferência central pelo campo de defesa, ele tenta o lançamento para Veiga domina dentro da grande área, balançou, tentou a fim, vem para tirar dele, a bola volta no toque de bola, tenta tocar a jogada, vem para tocar da bola, Piqueires, ele toca na bola, põe para fora em lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita do campo de defesa, Manuel para o time do São Paulo cobrar, venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda Atacado, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, vem pro jogo, Palmeiras, Rios dominou, bateu pro gol, defendeu o goleiro, apertou a paulada do meio de campo do Rios, da intermediária, o Rafael faz a defesa, a bola sobraria para Flaco Lopes, que chega todo torto na bola, ela bate nele, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta São Paulo, quase o Palmeiras chega no chute surpresa do Rios aí, Soler. No erro de saída de bola do São Paulo, que tinha um lateral ao seu favor, perdeu na intermediária, o Richard Rios testou firme, mas o Rafael, convocado pelo técnico Dorival Júnior, estava atento, faz boa defesa para salvar o tricolor. Alô, Laureane, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Laureano também, Arantes Neto, curtindo o som da Bandeirantes, torcendo para o Verdão. Repito, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados, 10 minutos de bola rolando. Etapa, primeira de jogo. Girando o placar da penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. Continua pra você. São Paulo e Palmeiras 0-0, Bruno Puzóvio. Ulisses, no Rio de Janeiro, o David marcou o quarto para o Vasco. O gigante da colina goleou a Portuguesa por 4-0 pelo Campeonato Carioca. É o futebol da Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina, vem pro toque de bola, tentando descer contigo no setor intermediário, o time do Palmeiras. A abertura vem com Luan, domina, tenta enfiar no comando de ataque, tentava buscar a jogada, não consegue. O toque de cabeça vem do setor intermediário, aperta Aníbal, tentou ganhar, vem pra ganhar. Recolheu boa bola, Luciano prendeu, lança a jogada no comando de ataque, tentou descer o time do Palmeiras, não consegue. E na sequência, a bola tocada, vem Flaco Lopes, toca na bola, mas ela sai em lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita no campo de defesa. No futebol é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulistão. É a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta. Sicredi. O quinto sinal marcou 20h15. Você nas estradas do Brasil, ouvido na Bandeirantes, de olho na estrada. E vem pro toque de bola, Luan não brinca, dá um pico na bola, corta, tira o perigo, a bola sai para a linha de lado. É lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o São Paulo cobrar. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa. O Mozart tá ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, vem pra frente, tanto toque de bola contigo novamente. Alô, Gilson do Pavan, curtindo a melhor bisteca de São Paulo, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, valeu, Gilson. A bola volta no campo de ataque, vem Palmeiras com Zé Rafael, deu tapa na bola, são 2 para a marcação, ele toma falta.
vem por trás para fazer a falta. Pablo Maia, dá parado o jogo, esquerda, ataque, a falta pro time do Palmeiras bater. E a reclamação do jogador do São Paulo é que foi ombro a ombro, mas como você destacou, Ulisses, só nas costas do Zé Rafael. Falta marcada a favor do time do Palmeiras, o próprio camisa 8 toma posição e agora Rafael Veiga também aparece de perna esquerda. Alô, Alice Salles, alô, Tito, alô, Valentim Neves, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Cássio Cardoso, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, pois não, Pretzel. 13 minutos de Zé Rafael, o dono do meio-campo do Palmeiras. Os jogadores do São Paulo não acham ele, já sofreu 4 faltas, é o melhor jogador em campo até o momento. É falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona para a cobrança de falta. Falta para o Verdão bater da esquerda, partiu para a bola Veiga, levantou na boca do gol, vai pintar o toque do Aníbal, vai para a linha de fundo. Ela passa perto da trave, vai embora para a linha de fundo, seria o segundo gol do Aníbal com a cabeça do Palmeiras. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. E foi muito inteligente o Aníbal Moreno, porque ele aparece no meio do Arboleda e do Ferrarese e ninguém acompanha, ele testa firme. Ela passa muito perto do gol do Rafael, que agora bate boca com o Luciano. Arboleda bate boca com o Ferrarese. Estresse no sistema defensivo São Paulino. Washington Santana tá ligado no Vale do Paraíba, curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Arboleda domina para o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo campo de defesa, ele vem para o toque de bola, solta o Coutinho na intermediária, Murilo chega para fazer a falta, o árbitro para. Tá marcada a falta em cima do Luciano, falta para o time do São Paulo bater. Ofertas especiais de Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros em Steel. A bola volta do toque de bola, você na Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, o time do São Paulo, para ser o jogando no campo de retaguarda. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do toque de bola, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta Marcos Rocha, recupera e usa adianta, perde a bola, volta do toque de bola pelo setor de esquerda, em velocidade, tenta descer o São Paulo, não consegue. A bola volta, campo de defesa, recolhe o time do Palmeiras para ser pro jogo, o árbitro para. E deu amarelo de Veiga, segundo o árbitro, deixou o cotovelo. Fica caído o jogador do São Paulo, Pablo Maia, tá parado o jogo. E o Veiga tá tomando cartão amarelo no jogo. Cartão amarelo pro camisa 23, porque o Pablo Maia tentava se desvencilhar da marcação de 3 marcadores do Palmeiras. Aí na sequência o Veiga, na intenção, aliás, na visão do árbitro, deixa o ombro em cima do rosto do atleta, recém-convocado pelo técnico Dorival Júnior. Você não precisa acertar o rosto, né, para receber o amarelo. O gesto dele foi um gesto de proteção, mas para afastar o adversário. Eu também daria o amarelo, acho que nessa o árbitro acertou. Tá parado o jogo, é bola para a equipe do São Paulo, bater do campo de defesa e ser jogando para você ligado na Bandeirantes. Vem, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como Antônio Rios. Antônio Rios ligado no microfone de Bandeirantes com Roberto Húngaro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, sai jogando errado São Paulo. Rafael quase entregou. O Flaco Lopes quase tira a bola dele para fazer o gol. E aí? E aí que tava cara a cara com o gol, o Rafael, ele tentou fazer a jogada pra cima do Flaco Lopes, quase se complica. Jogador convocado pelo técnico Dorival Júnior, quase dá um susto no torcedor são paulino. Tá aí a Creuza Santos, boa noite, Pretzel, que bom que você voltou. Muito obrigado, sempre uma honra e uma satisfação. A bola volta no toque de bola, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, Murilo. Tenta ganhar, vem Ferreira para chegar na bola, não chega. A bola volta com o time do Palmeiras que sai jogando no campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente no setor intermediário. Já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola para ser para o jogo. Você tá ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta com a equipe do São Paulo que sai jogando no campo de defesa, vem para a Arboleda. A Arboleda domina pelo campo de defesa, soltou jogada para a zaga central, recolhe novamente Ferrarese prende o lance, vem para o toque de bola, voltou para a Arboleda abre para Diego Costa, ele prende o lance, tentou soltar para Ferreira, vem para o toque de bola, Marcos Rocha ganha o lance, abre para o toque de bola de Veiga recolhe do campo de defesa para Rios domina, tenta o toque de bola para Hendrick sai jogando aqui atrás do campo de defesa com o goleiro Everton, domina o Everton, sai jogando no campo de retaguarda, na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto.
para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo campo de defesa. A abertura vem para a direita para Marcos Rocha. Ele tenta o levantamento para Veiga, levanta de forma errada. A bola volta com o time do São Paulo. Vai para o toque de bola, Pablo Maia abriu para Alisson. Alisson volta aqui atrás para Rafael. Domina o goleiro do São Paulo na sua grande área para sair para o jogo. Peças para o carro, moto ou caminhão, você já sabe, é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente. Alô, Joaquim Ataíde, também ligado na Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. José Carlos Pereira de Santana, ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Marina Inês Teixeira, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta com o time do São Paulo. Uma avenida para o Wellington. Desceu pela esquerda, tem Luciano na área. O Wellington dominou, Lucas atrás, bateu cruzado. Luciano mergulhou, não chegou. Bateu pro gol, Wellington e não cruzou. Se ele cruza, o Luciano faria o gol. Que chance, perde o São Paulo no contragolpe aí. E o detalhe é que o lance só existiu porque o Marcos Rocha, na origem da jogada, entrega a bola de graça para a equipe do Tricolor Paulista. E depois, na sequência, passa livre pelo lado direito do Palmeiras, o atleta do São Paulo, Wellington. Quase marca no estádio do Morumbi. Primeira chegada do São Paulo. Silvio Honorato tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Pois não, Pretzel. A observação do Ramiro é perfeita, que o Marcos Rocha não pode errar um passe na intermediária sem cobertura nas costas. Então, se o Wellington avança para bater no gol, eu acho até que ele faria o gol. Ele tentou cruzar para o Luciano. Melhor momento do São Paulo, onde o Palmeiras já era bem melhor no jogo. A bola volta do toque de bola, sai jogando o time do Palmeiras. Bola foi solta para Murilo. Murilo domina para Zé Rafael. Zé Rafael faz o giro da marcação. Vem para o toque de bola, solta para Luan. Luan domina, abre para Marcos Rocha. Marcos Rocha recolhe pelo setor de direita. Tem Hendrick aberto. Enfiou para Hendrick. Vai para o toque de bola para Veiga. Veiga tentou, domínio, ficou no chão, pediu a falta. A bola voltou no meio de campo. Domínio São Paulo, mas o árbitro para. Marca a falta do Hendrick no Pablo Maia. A bola volta com o time do São Paulo para sair jogando pelo campo de defesa. Alô, José Arthur, ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Alô, Maria Inês Taveira, ligada no futebol Bandeirantes. Maria Inês, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do Palmeiras, a abertura vem pelo campo de retaguarda com o Luan. Luan domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para a direita, voltou curtinho para Marcos Rocha, que abre para o Everton. O Everton domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de defesa para o toque de bola contigo no meio de campo. Recolheu o Murilo. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Vem pro toque de bola do time do Palmeiras. Abertura para Hendrick. Dominou, soltou para Veiga. Ele com a cabeça bateu pro gol em cima do Arboleda. A bola explode no Arboleda. Vai embora para a linha de fundo em escanteio pro time do Palmeiras. Bater pela direita numa boa trama pela direita com Hendrick. E corte providencial do Arboleda. Colocou o pezão esquerdo na bola para evitar o primeiro gol do time do Palmeiras. Escanteio Verdão. Rafael Veiga vem de pé canhoto na batida. Edson Gonçalves, obrigado, se posiciona, levantamento à frente, vem para o cruzamento, vem para o toque de bola, recolhe no comando, escanteio para o time do Palmeiras, bater Veiga na bola, partiu, bateu, levantou, no boca do gol, subiu, o Arboleda tira de cabeça, a bola volta no toque de bola para Aníbal, ele prende, deixa para Piqueires cruza, levanta para dentro da grande área, afasta a zaga do São Paulo, vem para tirar em novo escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do São Paulo bater. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Edson Gonçalves, valeu, rapaz. E alô, Bia tá ligada. Cadê a Kátia? Também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Escanteio pro time do Palmeiras, bater na esquerda, partiu pra bola curtinho pra Hendrick. Hendrick, o toque de bola curtinho, abriu pra Veiga. Veiga domina pra Marcos Rocha. Vai pro chuveiro, soltou na entrada da grande área, tenta o toque de bola, Luan. Ele vem pra ganhar de cabeça, mas o Bandeira já apontava. Impedimento para a equipe do São Paulo bater da sua grande área. E o time do Palmeiras tem um grande repertório na bola parada, nas jogadas ensaiadas, mas nessa faltou a combinação ideal. Luan estava impedido. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, recolhe contigo no meio de campo, aperta na marcação, já tenta descer novamente o time do São Paulo. A abertura para o Lucas, dominou, escapou, lindo lance, vai fazer um golaço, dominou, Lucas, tá na área, bateu em cima
cima do Murilo. O Ferreira estava livre na esquerda. Luiz Ti tá regado no microfone Bandeirantes. Luiz, toda a galera, obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Matos Filho, que coisa, Ramiro. Quase Lucas faz o segundo gol dele nessa temporada. Escanteio, Igor Vinícius na cobrança. Jogão de bola no Morumbi. Escanteio para o time do São Paulo. Bater pela direita do campo de ataque. Vem para a cobrança Igor Vinícius para bater escanteio. Partiu na direita, levantou, no gol. Toque de cabeça do Lucas. Vai para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. Matos Filho tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. Domínio do campo da retaguarda. Recolhe do campo de defesa. Vai tentar ser jogando. Domínio do campo de defesa. O time do Palmeiras para repor a bola em jogo, o time do Palmeiras. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 23 minutos de bola rolando, 23 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, São Paulo 0, Palmeiras também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, alô Bruno Pusóvio. Ulisses, logo mais em Teresina, o Fluminense do Piauí enfrenta o Fortaleza pela Copa do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E vem pro toque de bola, Piqueires tenta guardar a bola dividida, a bola pressada, vai sobrar fácil aqui no campo de defesa. O Everton vai deixar sair em tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater e ser jogador do campo de defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, coberto com oportunidades campeãs. Na sua vida, tá no Tenda. Alô, Valneiberg, ligado no microfone. Bandeirantes vem pro jogo, São Paulo. Ganhou o Lucas, rolou pra Ferreirinha, dominou, pode devolver pra Lucas na marca do pênalti, passou. Vem Alisson, bateu! Lucas domina dentro da grande área, num erro de saída de bola bobo do time do Palmeiras, na cochilada do Rios, numa cochilada tremenda do Rios, ganhou Lucas, depois a dividida do Pablo Maia, rolou pro Ferreira, o Ferreira vai pra área, dentro dela deu pra trás pro Lucas, o Lucas não conseguiu dominar a bola, passou, mas aí vem o Alisson, ele chapa no canto esquerdo do goleiro Everton, chute rasteiro pra fazer o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do São Paulo no jogo, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Alisson, que você proporciona à torcida do Tricolor. E aí, Ramiro. É o segundo gol do Alisson com a camisa do Tricolor Paulista. E é bem verdade que ele pode agradecer demais ao Everton e Richard Rios. O Everton dá a bola na fogueira para o Richard Rios, que perde. Na sequência, Pablo Maia estava ligado no lance junto a Lucas Moura. Aliás, cartão amarelo para Richard Rios, que deu uma enxadada no Pablo Maia e reclama bastante. É gol do São Paulo aos 25 minutos de jogo. 1-0. 1-0 pro time do São Paulo. Alisson faz o gol, Alexandre Pretzel. Um erro do Richard Rios. O Palmeiras não era mal, não estava mal no jogo, não. Era melhor do que o São Paulo. Teve aquele lance do Wellington, que foi uma jogada bem armada de profundidade. E depois esse lance agora, onde o Lucas ia fazer o gol. Só que o Lucas perde o domínio da bola e o Alisson entra batendo em cima do Everton. Agora, 2 anos atrás, o Everton pegava essa bola, viu? A bola passou embaixo da mão dele. O chute não foi tão forte do Alisson, mas o São Paulo é simplesmente letal. Teve a chance e fez o gol, 1-0. Salomão Dias ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, recolhe no campo de defesa para sair do jogo novamente o time do São Paulo.
Tá parado o jogo, tá marcado, lateral novamente no campo de defesa. Obrigado, torcedor. Elisângela Gomes, São Paulina. Tá ligado no microfone Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Carlos Campos, Iracemápolis. Também tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, Brasileiro jogando, vem pro toque de bola. Ele prende o lance, abriu para Marcos Rocha. Marcos Rocha lança a jogada, levantando o comando de ataque, tentou o toque de bola, recolhe no comando, tem cruzamento na grande área, levantou na boca do gol, Veiga, buscou a jogada, tentou o toque de bola, vem para afastar de cabeça, tira Igor Vinícius, é lateral, pro time do Palmeiras bater, vem para a cobrança, se posiciona Piquerez para bater lateral para o Palmeiras, sem toque de bola, Coutinho, no toque de bola de Murilo. Eu vou dizer para você, o Everton também, para mim, pegaria essa bola, claro. A bola passou embaixo da mão dele. Embaixo, 2 anos atrás ele pegava essa bola tranquilamente. E que tinha muita gente na frente, é uma verdade, né? Isso é verdade, tinha mas muita dava gente. pra pegar, hein, Pretzel? Mas o chute do Alisson não saiu forte, ele bateu colocado e bateu um pouquinho em cima do Everton. Faltou reflexo pro goleiro. Eu não vou dizer que ele tenha falhado, não é isso, mas dá pra pegar. Vem comigo, torcedor. Alô, Valdir, tá ligado no microfone de Bandeirantes. Valdir Ribeiro, domina Murilo, vem pro toque de bola, ele ganha pro time do Palmeiras, vai pro toque, curtindo no setor intermediário. Já domina do campo de ataque, vem pra finta, abre a jogada para Pablo Lopes. Ele tenta a finta na marcação, Flaco Lopes perde o lance. É na falta com o time do São Paulo, vai tentar o toque de bola contigo novamente. Recolhe o time do São Paulo para ser pro jogo, o árbitro para. Marcou a falta em cima do jogador do time do São Paulo, Igor Vinícius está caído. É falta pro time do São Paulo bater. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Luiz Américo, tá ligado no futebol Bandeirantes, obrigado. Caco Wolf também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. A torcida do São Paulo faz a festa, 1-0 pro São Paulo. No futebol é gol do Sicredi Show, o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 28 jogados de bola rolando, tá parado o jogo, falta pro São Paulo bater 1-0 o tricolor. Alisson fez o gol do tricolor. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. É Steel. A bola volta no toque de bola, está jogando contigo no campo de defesa, prende o lance novamente o time do São Paulo. Já domínio do campo de ataque, lançamento foi feito à frente para o comando de ataque, vem para o toque de bola, aperta novamente o time do Palmeiras para ser jogando lá atrás no campo de defesa, vem para tirar. O Everton dá um bico na bola, corta, tira o perigo, bola volta no setor intermediário, tenta ganhar a jogada, Ferreirinha toca na bola de cabeça, a bola vai sair para a linha de fundo. O Everton evita a saída com os pés fora da grande área e sai jogando para o tricolor do Morumbi. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu. 1-0 São Paulo. Alô, Pedro Vichineski, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência com o Emerson Santana, também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, vem Arbolida domina você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domina Piquerez, tenta se livrar da marcação, vai pro tapa na bola, vem Igor Vinícius para tocar na bola e põe para fora. Tá parado o jogo, tá marcado novamente bola para a equipe do São Paulo bater, do Palmeiras bater no campo de defesa. Alô, Mattioli, tá ligado no microfone Bandeirantes em Marília, obrigado pelo carinho da sintonia na minha querida Marília. Domínio do campo de defesa para ser jogando o Everton, ele parte de perna esquerda na bola, bate, tenta levantar a jogada para Flaco Lopes, sobe o zagueiro, corta, tira, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, tentou descer, vem para ganhar Luciano, ele ganha para o time do São Paulo, vai tentar o toque de bola, a bola sai para a linha de lado, toca de cabeça na bola, afasta o toque de bola contigo no meio de campo do mundo do jogador Murilo, é na volta no toque de bola, o São Paulo tem posse de bola contigo no meio de campo, 1-0 São Paulo no jogo, com o amortecedor HG Nakata, você chega, mas não te sabe por quê, ora porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. 31 jogados, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Fernando, bela noite, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo sintonia, Cícero Peixoto também. 31 jogados, girando o placar do Campeonato Paulista. No Morumbi, continua São Paulo, tem um Alisson, Palmeiras 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, há pouco a Rádio Bandeirantes transmitiu a vitória do Bragantino por 1-0 contra o Santos no Campeonato Paulista. Bandeirantes! Rogério Assis transmitiu esse jogo na Bandeirantes. É bola no campo de defesa, tenta descer Ferreira, aperta a jogada para Luan, domina Aníbal, domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogador no campo de ataque, vem para o passe de bola, tentou buscar a jogada, não consegue.
Se liga no lance, Diego Costa tira a bola, era pra Veiga. Lateral pro time do Palmeiras, bater pela esquerda, campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de para ser jogando. Domina o time do Palmeiras, tenta descer pela direita, vem pro toque de para Marcos Rocha. Lançamento vem, velocidade para Hendrick. Hendrick vem pra marcação, aperta, tenta ganhar pro time do Palmeiras. Bola mal tocada pelo Pablo Maia. Ganha o lance, o time do Palmeiras. A abertura vem pra Aníbal. Aníbal dominou, tem Piquerez aberto na esquerda, soltou pra Piquerez, entrada da área, vai pro cruzado. Levantou no boca do gol, Flaco Lopes de cabeça, vai pra fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Ele ganha no alto, mas não consegue colocar direção na bola, ela se perde pela linha de fundo, é tiro de meta a favor do Rafael. Segue 1-0 São Paulo. Flaco Lopes tem que ser mais acionado. Sônia Regina tá ligada no microfone Bandeirantes, pois não, Pretzel? O Flaco Lopes tem que ser mais acionado, porque na bola aérea ele está sendo um perigo contra os 3 zagueiros do São Paulo. São Paulo fez o gol e compactou o time. Está alargando o jogo, está aumentando o espaço na lateral aqui, evitando que o Palmeiras domine o meio de campo como dominava até os 15 minutos. Então o gol fez muito bem ao São Paulo e fez muito mal ao Palmeiras, que agora está errando demais. Rodolfo Tutu tá ligado no microfone Bandeirantes, eu quero você. Alô, Paulo, São Paulino. Vem, torcedor brasileiro no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola do César, ligado no microfone da Bandeirantes. Vem pro toque de bola do Palmeiras. Hendrick passou de 3, dominou, partiu na bola, empurrado pelo Pablo Maia, que vai tomar amarelo. Companheiros de seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, mas hoje é choque rei, a parada é diferente, o Pablo Maia evita o avanço do Hendrick e comete a falta e recebe o primeiro cartão amarelo para jogadores do Tricolor. E estava pendurado. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. Pois não, Ramiro? Estava pendurado, o Pablo Maia está fora do próximo jogo, domingo, a equipe do São Paulo. Você vai ter 35 dias de descanso também. É falta pro time do Palmeiras bater. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta pro time do Palmeiras bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, Sônia Regina. Obrigado pela audiência. Você ligado na Bandeirantes, Edson Gonçalves. O Palmeiras tem falta, se posiciona para a cobrança. Vem para a cobrança Rios. Vem para a cobrança Veiga. Placar do jogo de 1-0 pro time do São Paulo. Gol marcado a 24 do primeiro tempo. 24 do primeiro tempo. Alisson fez o gol. Falta. Palmeiras partiu para a bola, a pancada do meio, vem pro toque de bola, vem para tirar, afasta o perigo do meio, time do Palmeiras tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, cruzamento vem na entrada da grande área, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, Aníbal aperta na marcação, levantamento foi feito à frente, vem para afastar, vem para tirar dali, dá um bico na bola, corta o Everton, ela sobe, tenta chegar na bola pro domínio novamente, Luciano domina muito mal, vai pro toque de bola, tenta ganhar o time do Palmeiras com Ferreira, para Luciano, para Ferreira, para Luciano, afastou o zagueiro, vem para tirar, tirou dali, Veiga, a bola voltou no pé do Lucas. Lucas domina pela direita, abre a jogada para Igor Vinícius. Balançou, cortou o Piquerez, partiu na linha de fundo, cruzou, saiu na trave. Lucas subiu, o zagueiro tirou, voltou para Pablo Maia, ele bate bem, bateu, pega no canto direito o Everton. Uma paulada do Pablo Maia. Boa defesa agora do goleiro do Palmeiras. São Paulo recentemente teve que improvisar o Bobadilha em algumas oportunidades pelo lado direito, até porque o Rafinha está machucado. Agora o cruzamento do Igor Vinícius para quase marcar para a equipe do Tricolor Paulista. Igor Vinícius faz um bom jogo, tá jogando bem. Essa passagem dele agora contra o Piquerez, não é fácil passar pelo Piquerez não. Ele foi no fundo e fez o cruzamento certinho, né? E o Everton, depois que tomou aquele gol do Rodrigo Garro, me parece um goleiro inseguro, um goleiro sem muita confiança de tudo que ele já foi. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras no campo de defesa. Mas é um jogão de bola, São Paulo e Palmeiras, para você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi junto à frente. É para Piquerez, Igor vem para a marcação dele. Conseguiu recuperar na marcação, o Igor domina o time do Palmeiras para ser jogando. Domina do campo da retaguarda, Piquerez prende para o time do Palmeiras, sai jogando Coutinho. Abriu para Murilo,
Murilo para Luan, Luan domina. Os jogadores do Palmeiras, com exceção do Everton, todos no ataque. A abertura vem para Hendrick. Hendrick tem Aníbal aberto pelo setor de esquerda, distribui a jogada para Aníbal. Aníbal prende pelo comando de ataque para o time do Palmeiras, vai voltar para Murilo. Os dois zagueiros do Palmeiras no campo de ataque. Murilo para Luan. Luan já prende o lance. Marcos Rocha pede do outro lado. A abertura vem para Marcos Rocha. Marcos Rocha domina. É para Rios. Rios volta para Marcos Rocha. Tentou levantamento para Rios no comando de ataque. Ele tenta descer pela direita, vai para a finta. Tenta o drible por entre as pernas do marcador. Bola volta para Ferreira. Vem Rios. Toca na bola, tira lateral para o time do São Paulo. Bater do campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar as suas encomendas. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É bola do campo de defesa. Eu quero você comigo, torcedor. Vem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É lateral 1-0 São Paulo, mas o jogo é muito equilibrado e muito bom. A bola volta com São Paulo. Lucas domina, vem pro toque de bola, soltou no comando de ataque. Lucas em velocidade, desce com a bola dominada. Aníbal vem pra sua marcação. Lucas no meio de 3, tentou cruzamento, afasta, vem pra cortar, não tentou tirar, a bola vai embora. Escanteio, São Paulo pela esquerda. Mais um pro tricolor paulista. Luciano, hoje substituindo o Caleri, que está suspenso, chama a torcida. Vem pra cobrança o São Paulo pelo lado esquerdo de campo. Wellington vai na bola. Danilo Preto tá ligado na Bandeirantes. Escanteio pro time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa. Comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Escanteio pro time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Escanteio pro time do tricolor, bater 1-0 São Paulo do time do Palmeiras. Vem pra cobrança o Wellington. Ele vem pra bater, escanteio pelo setor de esquerda pro tricolor do Morumbi. Vai pra cobrança o Wellington. Se posiciona pra cobrança pelo setor de esquerda, vem levantamento, Ferrarese tá na área, levantamento vem na cabeça dele, cabeceou pro gol, subiu o Rios, tirou, a bola volta no toque, ele para, tenta ser jogando o time do Palmeiras, sai jogando errado, a bola volta de primeira, tentou tocar, Pablo Maia põe pra fora, tá parado o jogo, marcado lateral pela direita, campo de defesa pro time do Palmeiras, bater lateral pro Palmeiras cobrar. No futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Campeonato Paulista, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi. Alô, Pedro Dorischi, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Pretzel, 1 São Paulo, 0 Palmeiras, mas o jogo é muito bom, hein, Pretzel? Muito bom, talvez o melhor jogo do Campeonato Paulista até o momento, pelas estratégias dos dois times. O Palmeiras foi melhor até 20 minutos, depois que o São Paulo fez o gol. São Paulo domina e o Lucas está jogando muito. E vem Lucas, abriu jogada, deu no toque de bola do Luciano no meio de 3, ele perde o lance para a volta com o time do Palmeiras, já sai de do campo de defesa, vem com Zé Rafael recolhe para a direita do campo de defesa, deu para Veiga domina para a direita do campo de retaguarda, em frente ao banco de reservas do time do Palmeiras, lança a jogada para Flaco Lopes, ele dá um tapa na bola, tentou escapar, ganha lateral, Wellington vem para tocar, põe para fora, é lateral, novamente para o time do Palmeiras, bater pela direita no campo de ataque, ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem, até 6 vezes sem juros. É Steel Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, Edson Silva ligado, torcendo pro tricolor. Tá na Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura vem pelo toque de bola contigo no setor intermediário. Domina o time do Palmeiras para ser pro jogo. Já recolhe, vem pro toque de bola contigo na intermediária. O time do Verde com Zé Rafael. Zé Rafael, dono do jogo pro Palmeiras. Abriu para Piquerez. Piquerez abre o compasso, ameaça o cruzamento, voltou para Murilo. Murilo tem Luan pelo meio de campo, abriu para Luan. Do outro lado, Marcos Rocha. Mas abre Luan, boa bola no comando de ataque para Rios. Rios dominou, girou, bateu pro gol. Explodiu no zagueiro, vem para cortar o time do Palmeiras, vem pro toque de bola Murilo. Ele vem pro toque, o time do São Paulo, tira o perigo, Luciano complementa o lance. A bola volta no campo de defesa para Marcos Rocha, que domina para sair o jogando. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo para torcedor brasileiro. Vem Hendrick, ele balança, vai para fim. Toca na bola, Hendrick por último. É lateral pro time do São Paulo, bater pelo seu campo de retaguarda. Lateral a favor do time do São Paulo e o técnico Thiago Carpini quase foi a loucura, porque o Danilo Simon Maniz inicialmente marcou arremesso a favor do Palmeiras, rapidamente se corrigiu o assistente em reposição a favor do tricolor paulista que vence por 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro.
É bola do campo de defesa. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor do Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado o lateral. Emílio José Guimarães está curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência com Wagner Santos em Joinville. Também ligado Sueli Mota. Obrigado, Antônio Rios, torcendo pro tricolor, falando que o Lucas é o monstrão do jogo, é o monstrão do jogo. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta pela direita do campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater. Soler. Falta a favor do time do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira agora agachado, observando o que acontece no campo de jogo. Esse que é o choque rate número 22 da carreira do treinador. Por enquanto tudo empatado, 7 vitórias, 7 derrotas, 7 empates. E vem para o jogo do meio, o time do Palmeiras. Bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domina Zé Rafael, ele prende o lance, a bola vai embora. Vai para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 42 jogados, 42 primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua aqui no Morumbi. São Paulo tem um Alisson a 24 deste primeiro tempo. Palmeiras 0, Bruno Pozóvio. Ulisses, mais cedo em Campinas, a Ponte Preta empatou com o Novo Horizontino por 1-1 pelo Campeonato Paulista. É o futebol da Bandeirantes em Camboriú, também em Santa Catarina, só da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, vai para pintar a marcação. Abertura para Zé Rafael, tocou para Aníbal, para Zé Rafael. Ele domina no campo de defesa, vai tentar o toque de bola, Coutinho. Recolhe o time do Palmeiras para ser jogando pelo setor de esquerda, vem para o toque. Já tenta a partir do comando de ataque. Domina o time do Palmeiras, lançamento, vem à frente de forma errada. Aníbal aperta, tentou ganhar, não conseguiu. Voltou para Luciano, que está jogando com o Alisson. Ele prende, tentou Igor Vinícius, levantamento à frente. Vem Flaco Lopes, toca na bola, põe para fora em lateral para o time do São Paulo bater pela direita do campo de defesa. Amorcedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Alô, Marco Aparecido em Bauru, ligado no futebol Bandeirantes do interior de São Paulo, também só da Bandeirantes, Evandro Estopassoli. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola falta, tentou o domínio. Pablo Maia toma falta. Tá parado o jogo. Falta do Rafael Veiga. Na hora que ele chega para fazer o combate, derruba o camisa 29 do tricolor. Lance paralisado. Segue 1-0 São Paulo. Veiga ausente do jogo, né? Praticamente anulado pelo Pablo Maia. Pouca movimentação. O jogador do meio do Palmeiras é o Zé Rafael, que está sem parceria. O Aníbal Moreno fica muito atrás e o Richard Rios, depois que falhou no gol, sumiu do jogo. Então São Paulo controla o meio de campo agora, quando estava sofrendo até os 20 minutos. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do Palmeiras, 44 minutos de bola rolando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, domina 2 de acréscimo. É tipo de jogo que a gente queria 10 de acréscimo, né? Porque tá muito bom o jogo. Levantamento vem à frente no comando de ataque, aperta Flaco Lopes, tenta ganhar, não consegue. A bola volta para Lucas, domina no campo de defesa e está jogando para o time do São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola, vem para o toque de bola Rafael, ele bate na bola, tenta o levantamento para o comando de ataque, sobre cabeça Ferreira, ganhou o lance para o time do São Paulo, desceu pela esquerda Ferreira, vai para a finta, escapou da marcação, girou, é boa a bola no comando de ataque, Rios vem para tirar do Wellington, meteu para a linha de fundo, escanteio para o time do São Paulo bater de novo. Ferreirinha que retomou a confiança, na última partida marcou o primeiro gol dele com a camisa tricolor, agora dribla Marcos Rocha e quase deixa o Wellington na cara do gol, escanteio, lado esquerdo. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, em AM 840 FM 90.9, também tem a faixa estendida do FM 86.3, vem pro jogo, Ferreirinha fez a finta, limpou, pode fazer um golaço, bateu, passa a esquerda do gol, vai embora, linha de fundo, a paulada do Ferreirinha, alô Jorge Paulino de Oliveira, obrigado pelo carinho da sintonia, e aí Ramiro? Não ligou o despertador a zaga da equipe do Palmeiras. Ferreirinha livre na entrada da grande área, recebeu na cobrança do escanteio e quase marca.
1-0 para o time do São Paulo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Luciano Machado também curtindo em Lençóis Paulista o futebol da Bandeirantes. A bola volta para Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo. Lucas demais no jogo. Vem para a finta, vai para o toque de bola. Outro drible. Murilo vem para tirar e o time do Palmeiras para, pedindo um toque no rosto do jogador do Palmeiras que está caindo no campo de jogo. Segundo Lucas, teria acertado o jogador do Verdão que está caído. Tá parado o jogo, o árbitro vai para cima para ver o que aconteceu. Jogadores do Palmeiras, principalmente o Veiga, que no lance parecido tomou cartão amarelo. Rios no chão. É isso, Richard Rios sentindo bastante depois do drible do Lucas, aliás, dribles quase em toda a zaga da equipe do Palmeiras. Richard reclama da arbitragem que não marca nada, já vai levantar o atleta do Palmeiras, tem bola pelo lado esquerdo do São Paulo. Foi nada, o Lucas ele se desvencilha do Rios, mas jogando a mão contra a camiseta do Rios, ele não acerta o rosto do jogador do Palmeiras em nenhum momento. O Rios, depois do gol, ele simplesmente foi amassado pelo Lucas. O Lucas está dando um vareio no Richard Rios. E vai tomar amarelo auxiliar do Abel agora, que foi reclamar ali. João Martins. Final de primeiro tempo aqui no estádio do Morumbi. Continua no Morumba. São Paulo tem um Alisson, Palmeiras 0. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você, Capriotti. Que jogo, Capri! Jogaço, Ulisses, jogaço. É isso que a gente gosta, não é? De ver clássico com essa intensidade, desse tamanho aí. Dois timaços jogando demais. Morumbi vendo um grande jogo e você aqui com a gente ouvindo uma grande transmissão do Ulisses Costa em áudio, em vídeo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial também. Vamos à reportagem Bandeirantes. Vamos trabalhar, rapaziada, porque no campo aí a boleirada trabalhou. É com você. Vai, Gustavo Soler. Vai, Pedro Ramiro. Vamos lá, Capri. Nesse momento, os atletas reservas da equipe do São Paulo deixando o gramado. Destaque para Rames Rodrigues. Está no banco de reservas. Fez o primeiro gol dele nessa temporada. Na última partida diante da Inter de Limeira. E é um dos cotados para entrarem aí nesta partida. O detalhe é o seguinte. Há pouco, os jogadores reservas do Palmeiras vieram aquecer aqui próximo à área do Gol Sul, aqui do estádio do Morumbi. E foi combustível para zoeira. Porque a torcida do São Paulo gritava ao Caio Paulista, tananana, o meu São Paulo não precisa de você. É o primeiro reencontro dele no Morumbi, né? Ele já havia enfrentado o São Paulo nessa temporada no jogo realizado lá em Belo Horizonte e agora retorna aqui ao estádio do Morumbi. O São Paulo vence por 1-0. E o Palmeiras, Gustavo Soler? Palmeiras que com este resultado vai perdendo uma invencibilidade de 37 jogos na primeira fase do Campeonato Paulista. A última vez que o Verdão perdeu na fase de grupos foi em abril de 2021 para a Inter de Limeira do técnico Thiago Carpini, que vai se mostrando uma pedra no sapato do treinador Abel Ferreira, por sinal 22º choque rei na era Abel Ferreira no Palmeiras. Por enquanto são 7 vitórias para o Verdão, 7 empates e o Palmeiras está conhecendo a sua 8ª derrota. Para tentar mudar este cenário, o treinador português tem à disposição Vanderlei, Rony, Mike, que retorna de lesão, Caio Paulista, Lázaro, Breno Lopes, Gabriel Menino, Luiz Guilherme, Naves, Fabinho e Estevão. Valeu, Gustavo Soler e Pedro Ramiro voltam daqui a pouquinho para o segundo tempo. Grande jogo, grande primeira etapa. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Alexandre Pretzel, porque o São Paulo vai vencendo. O Pretzel, o Palmeiras começou em cima, o São Paulo equilibrou. E o Everton de novo, hein? O Everton falhou de novo, Pretzel. O que tá rolando com o goleiro palmeirense? Boa noite, Pretzel. Boa noite, Capri. É um prazer em revê-lo novamente. Eu acho que eu e tu temos uma opinião muito parecida sobre o gol do São Paulo. Tá certo que o Richard Rios erra, ele recebe a bola de costas, o Everton dá meio na fogueira para ele perde a bola, e aí o Ferreira se atrapalha com o Lucas perde a passada, e o Alisson bate, mas o Alisson não bate forte na bola. O Alisson bate colocado, rasteiro, aonde estava o Everton. Apesar de ter um jogador perto dele, a bola vem em direção a ele, e o Everton sem reflexo nenhum. A bola passa por baixo da sua mão. Para mim, falhou o goleiro do Palmeiras. 2 anos atrás, ele pegaria essa bola de uma maneira absolutamente normal. Então eu começo pelo gol do São Paulo, porque o gol foi aos 24,5. Só que até aí, o Palmeiras foi melhor.
O Palmeiras começou o jogo com o controle total do meio de campo. O Carpini optou por uma escalação com 3 zagueiros, mas o time ficou muito afundado atrás e ficou com um buraco no meio de campo, porque ficou com 3 homens na frente. Ferreira, Lucas e Luciano, Pablo Maia e Alisson, 2 contra 4 no meio de campo. E os 3 zagueiros lá atrás. E o Hendrick se movimentando bastante também, para ajudar o meio também. Então o Zé Rafael, que eu cheguei a dizer com 13 minutos, era o melhor jogador em campo, e era mesmo. Ele recebeu 4 faltas, entrou na área 2 vezes e recebeu a bola livre pelo menos 3 vezes. Então o Zé Rafael jogando mais como meia, Richard Rios um pouco mais avançado pelo lado direito, o Veiga solto junto com o Hendrick, trocando de posição, e o Aníbal Moreno um pouco mais centralizado. O Palmeiras dominou o setor de meio campo aí, e o São Paulo ficou muito atrás. Tanto é que o Rafael fez uma defesa num chute do Richard Rios, e numa bola parada que vale também, o Flaco Lopes quase fez o gol. Sozinho cabeceou contra o Rafael. Então o Palmeiras foi melhor. Até uma jogada do Wellington em cima do Marcos Rocha, numa falha do defensor palmeirense, onde ele avança com todo o time lá na frente, ele perde a bola e nas costas o Wellington entra sozinho, numa ótima jogada do São Paulo, que foi a primeira boa jogada tricolor, e aí o Wellington, ao invés de bater no gol, fez um cruzamento pro Luciano e acabou perdendo a grande chance. Então até aí, o jogo ele ficou assim, o Palmeiras melhor do que o São Paulo, mas aí o São Paulo apertou mais a marcação, compactou mais o time. E a falha do Richard Rios foi determinante. O Rios erra junto com o Everton, o São Paulo abre o placar e o gol fez muito bem ao São Paulo, que ganhou muita confiança no jogo e fez com que o Palmeiras meio que baixasse um pouco a cabeça e meio que perdesse um pouco a intensidade, principalmente no meio de campo. O São Paulo com a bola começou a largar o campo, na saída com os 3 zagueiros, o Wellington bem aberto como ala pela esquerda, Igor Vinícius fazendo um grande jogo, bem aberto pelo lado direito, e o Lucas sendo uma espécie de pêndulo, recebendo a bola no meio e avançando no mano a mano contra os defensores do Palmeiras. Então o São Paulo começou a levar vantagem, começou a incomodar, começou a ter escanteio, começou a atacar a defesa do Palmeiras, e o Palmeiras não conseguiu controlar o jogo. Então o jogo teve 2 partes bem definidas e bem distintas, o Palmeiras melhor até os 22 e o São Paulo melhor dos 24 em diante, contando com essa falha do Everton, que eu concordo contigo. Um goleiro do nível dele, pra mim, depois que levou aquele gol do Rodrigo Garro no clássico contra o Corinthians, onde ele tira a mão da bola, onde a bola era dele no último minuto, e depois ele não se pronunciou, ele não falou nada, me parece que é um goleiro hoje que tá sem confiança. É um goleiro ruim? Claro que não. É um goleiro de exceção? Não é mais, também não é mais. Acho que é um goleiro bom, mas que está com uma falta de confiança tremenda e está até um pouco inseguro. E mais uma vez, falhou no gol, na minha opinião. Então, o 0-0 para mim seria o resultado mais correto? Eu acho que sim, pelo que as duas equipes fizeram na parte ofensiva. Só que o São Paulo teve a chance e foi letal com o Alisson, que bateu no canto do Everton fazendo 1-0. Um jogo muito bom, para mim o melhor jogo do Campeonato Paulista até agora, com 2 estratégias bem interessantes. Acho que a estratégia do Palmeiras foi melhor que a do São Paulo para o início do jogo. O Palmeiras parecia que estava jogando em casa, a torcida do São Paulo em silêncio, São Paulo não conseguia sair de trás, mas depois com o gol, o Lucas cresceu no jogo, o Lucas tomou conta da partida e o São Paulo terminou o primeiro tempo melhor, na minha opinião, meu caro Ricardo Capriotti. Valeu, Pretzel, você volta já, hein, daqui a pouquinho. Não saia daí porque o segundo tempo vai ser demais. Pode se preparar aí. O Abel Ferreira tem um plano e ele tá pondo esse plano em ação agora, nesse exato momento, lá no vestiário do Morumbi, para tentar fazer o Palmeiras virar esse jogo. E o São Paulo em casa, claro, não vai querer perder essa partida. Aliás, o São Paulo tem sido o grande adversário do Palmeiras nessa era Abel Ferreira. Se tem um time que dá dor de cabeça pro Abel Ferreira, esse time é o São Paulo Futebol Clube. Então você já sabe, né? Você já imagina como é que vai ser esse segundo tempo. Não saia daí, você que tá com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muito obrigado pela sua audiência. Também nas ondas do rádio, as clássicas e tradicionais ondas da Rádio Bandeirantes em todo o país. E no aplicativo Band Play você nos acompanha no mundo inteiro. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na carta,
No chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis, todos os dias tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Ulisses Costa! Ganhou o Lucas, rolou para Ferreirinha, dominou, pode devolver para Lucas na marca do pênalti, passou, vem Alisson, bateu! Lucas domina dentro da grande área, num erro de saída de bola bobo do time do Palmeiras, na cochilada do Rios,
numa cochilada tremenda do Rios. Ganhou o Lucas, depois a dividida do Pablo Maia, rolou pro Ferreira. O Ferreira vai pra área, dentro dela deu pra trás pro Lucas. O Lucas não conseguiu dominar, a bola passou, mas aí vem o Alisson. Ele chapa no canto esquerdo do goleiro Everton. Chute rasteiro pra fazer o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Tá São aí, Paulo. tá aí o Ulisses Costa e o gol do Alisson, que vai garantindo a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras no Morumbi. Já tem todo o segundo tempo, hein? Jogaço de bola, jogaço, ó. Se o horário é ruim, mas pelo menos a boleirada tá jogando muita bola e tá valendo muito a pena você ficar conosco aí acompanhando esse clássico do Paulistão, penúltima rodada da fase de classificação. Atenção, vamos lá, Bruno Puzóvio, jogos encerrados aí do Campeonato Paulista, tem mais coisa rolando aí no Brasileirão, pelo Brasil também, Bruno, vamos lá. Placar Bandeirantes esse domingo, vai Bruno! Vamos lá, Capri, antes do Choque Rei, a Rádio Bandeirantes transmitiu a vitória do Bragantino contra o Santos por 1-0 com gol de Sacha. Mais cedo, São Bernardo venceu a Água Santa por 2-0 no estádio 1º de Maio. E agora, em Teresina, o Fortaleza está empatando com o Fluminense do Piauí por 0-0 na Copa do Brasil. Muito bom, atenção, os times estão voltando aí, Gustavo Soler, alô, Pedro Ramiro, retorno dos times aí ou ainda não? O time do Palmeiras, só falando aqui, Amir, o time do Palmeiras está retornando agora ao campo de jogo, Capri, com 2 trocas. Assim que o time titular voltar, teremos também as entradas de Mike e Lázaro, que ficaram aquecendo no gramado do Morumbi e desceram para conversar com o técnico Abel Ferreira. E o São Paulo, Ramiro? São Paulo, por enquanto, sem mudanças. Não muda nada aí. Bom, vai mudar. O Palmeiras tem que mudar mesmo, né, Pretzel? Alguma coisa, o Abel, um plano, claro. O Abel tem que tirar ali da manga para tentar mudar esse panorama, né? Olha, hoje ele escalou o Endrick como marcador do Wellington, né? E na única bola que o Wellington teve solto, o Endrick estava totalmente fora do lugar junto com o Marcos Rocha. Então é o seguinte, ó, o Abel Ferreira é bom treinador, inegável que é. Mas ele também comete erros. Ele não é infalível, né? Então eu acho assim, ó, você fazer com que o Endrick fique voltando toda hora para marcar lateral, você tem que fazer ele jogar em cima de um dos 3 zagueiros do São Paulo. Essa que é a realidade. Então o Abel não fez isso, né? Eu tiraria o Richard Rios e voltaria com o Breno Lopes, ou até mesmo com esse menino Lázaro, que até agora não recebeu nenhuma chance. Foi contratado pra quê, então? Ah, mas é jogo muito grande pra ele. Bota pra jogar. O menino já estava jogando na La Liga, na Europa. Tem uma certa experiência, até apesar da juventude. Bota os caras pra jogar. Então acho que o Palmeiras sofreu demais com o Richard Rios, com o erro. Ele se abateu no jogo, foi engolido pelo Lucas depois do gol. O São Paulo não muda, acho que está com uma formatação bem interessante, apesar de ter começado o jogo muito atrás, muito defensivo. Depois do gol se soltou e o São Paulo me parece que vai mudar sim através do Abel Ferreira, meu caro Ricardo Capriotti. Então vamos lá, confirmando as mudanças aí, vai Soler. Ó, Capri, ainda não subiu a placa, mas deu para ver piscando aqui 27. Vai sair o Richard Rios para a entrada do Mike. Essa já é uma certeza. Por enquanto, o Wilbert Estevão da Silva, o quarto árbitro, piscou esta placa. Ainda não temos a subida dela, nem a confirmação da alteração. Agora sim, sobe 27, Richard Rios deixando o campo de jogo. Vem com a 12, Mike no time do Palmeiras. O Lázaro também vem para entrar no campo de jogo. Vamos ver, o Wilbert levanta, sai com a 2, Marcos Rocha. Então sai Richard Rios e Marcos Rocha para as entradas de 12 Mike e 17 Lázaro. Interessante, ó, eu falei no Lázaro, né, até eu achei que esse menino já tinha que ter jogado. Vai entrar numa fogueira agora, mas é jogador de talento, é jogador que vai para cima da marcação. Então ele coloca o Mike no lugar do Marcos Rocha, que fez um primeiro tempo muito ruim, e aumenta o poder ofensivo do time, teoricamente, meu caro Ricardo Capriotti. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais, é com você mesmo. Pode soltar a voz e vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, a bola já está rolando. Se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor 20 do Brasil, aqui no microfone da Bandeirantes. A bola volta no toque, ele bola recolhe pelo campo de defesa, sai jogando o time do Palmeiras. A abertura vem para o toque, ele bola continua na intermediária, domina o time do Palmeiras para ser pro jogo. Zé Rafael domina, ele prende o lance para Luan, Luan recolhe para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Recomeça o tricolor, o time do verde, domina o verde Murilo. Ele vem para o toque, ele bola para quebrar o Palmeiras, faz o break em cima da marcação, já abre pelo setor de esquerda, vai para o toque para Piqueires, Piqueires para Veiga, Veiga domina
para o time do Palmeiras, ameaça o lançamento à frente, ele tenta ditar o ritmo do jogo, mas o São Paulo se fecha no seu campo intermediário. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola foi solta à frente, vem o Wellington, ele dá um pico na bola, corta, tiro e perigo, bola volta para o toque, ele bola curto do goleirão Everton. O Everton domina para o time do Palmeiras, para Piqueires. Piqueires prende o lance pelo seu campo de defesa, vem para o toque, ele bola pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu para Veiga. Veiga domina do comando de ataque, tenta a finta, tenta o toque, ele bola novamente para Cero jogando. Lázaro toca na bola, volta para Veiga, recolhe o time do Palmeiras com o Mike. Mike prende pelo setor de direito do campo de ataque, ele ergue a cabeça, ganha para o time do Palmeiras, solta a jogada no meio de campo para Murilo. Murilo domina para Veiga, Veiga recolhe para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola pela esquerda, abriu para Lázaro, tentou a finta no primeiro, já perde o lance, vem para o toque de bola Lázaro, domina para o time do Palmeiras, vai para a finta na marcação, no primeiro deu de qualquer, voltou para Veiga, Veiga prendeu pelo setor de direita, ele vem para a finta, volta a jogada para Zé Rafael, Zé Rafael domina pelo campo de defesa, sai jogando, a abertura vem pelo comando de ataque, a abertura do toque de bola para Luan, Luan prendeu, soltou para Mike, Mike domina para o time do Palmeiras, linha lateral do gramado, na meia direita deu para Luan, Luan lançou para Mike, subiu Wellington de cabeça, vem para tirar, a bola volta com o time do São Paulo, bate na bola, tenta Diego Costa, ele busca o lance, Murilo ganha a jogada curtinha na intermediária para Luan, Luan para Murilo, Murilo domina para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola, recolheu com o Hendrick, Hendrick vem para a frente do primeiro, tenta ganhar a jogada, já domina do seu campo de defesa, recolhe Coutinho, Lucas fica caído no choque que teve com o Hendrick, aperta novamente o Palmeiras, marca a pressão, a saída de bola do time do São Paulo, já domina, vem para finta, Alisson tentou o domínio, Zé Rafael pegou ele, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater no campo de defesa. Falta do Zé Rafael, que agora herda a abraçadeira de capitão com a saída do Marcos Rocha, mostra, né, um novo perfil do técnico Abel Ferreira. O terceiro capitão do Palmeiras na temporada passada era o Everton, o quarto era o Luan, os dois estão em campo, mas hoje quem assume a faixa após a saída do Rocha, que é o segundo capitão, é o Zé Rafael. Paulo Afonso está falando que o Palmeiras é o time da virada aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. A para volta no toque, ele balança, jogando novamente o time do São Paulo. Vem para o toque, Coutinho Arboleda. Ele tenta o levantamento à frente, bola tocada de cabeça, Coutinho de Luciano, deu para Luan. Luan domina para o time do Palmeiras, para ser jogando pelo setor de direito no campo de ataque. Já abre a jogada à frente, vem para o toque, ele bola Coutinho, Mike. Mike volta para Luan. Luan domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, ele abre a jogada, soltou pelo setor de esquerda, abre o lance à frente, recolheu com Piqueires, Piqueires prende o lance, domina Coutinho com Murilo, Murilo domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para Aníbal, Aníbal prende pelo setor de direito do campo de ataque, tem Hendrick aberto à frente, prefere o toque para Mike, Mike deu para Aníbal, já partiu Mike, abriu jogada, vem cruzamento do Mike, levantou no gol, nas mãos do Rafael. No alto, o goleiro do time do Palmeiras sai para fazer a firme defesa, o goleirão do time do São Paulo para pegar a firme. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. A volta no toque de bola, recolhe contigo novamente no comando de retaguarda. Vem para finta em cima da marcação no primeiro tempo do toque de bola para ser jogando no time do São Paulo. Rafael parte para a bola, bate, levanta a frente. É de Marcos resultou. Ligado no microfone Bandeirantes, a bola vem para Murilo, sai jogando contigo com Zé Rafael. Tenta o toque de bola, Luciano vai para cima, rasga Piqueires, levanta para o comando de ataque, vem para o toque de bola, mata no peito do meio do campo de defesa, tenta ser jogando o Diego Costa, ele prende o lance para o time do São Paulo. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Cássio Teodoro, obrigado pela audiência em Cascavel. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário, tenta o toque de bola contigo no comando de ataque, tá parado o jogo, tá marcado lateral para o time do São Paulo, bateu pelo setor de esquerda, campo de defesa. Se um renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, seu conectada com o futuro. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do São Paulo. Lançamento à frente, vem para tirar dali, afasta a zaga, vem para cortar, Flaco Lopes ganha a jogada para Aníbal. Aníbal deu para Mike, Mike domina no campo intermediário, vem para o toque de bola, o Palmeiras só toca para trás a bola. Abertura vindo o toque de bola de Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, para ser jogando Pedro Luiz Ferrarese, torcendo para o tricolor. Domina no campo de ataque, abertura vem para o toque de bola, domina no campo de defesa, domina Zé Rafael, prende o lance, sai jogando com o Murilo pelo seu campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem Hendrick, dominou para o time do Palmeiras, vai para a finta, levou para a linha de fundo, vem o break, 1, 2, 3 na sua marcação, afasta dali o Wellington, põe para fora.
Escanteio direita, Diego Costa, quem toca por último. Escanteio direito e Mike tá caindo no lance, tá parado o jogo. Escanteio pro time do Palmeiras bater. E o Murilo cobra agora o Matheus Delgado Candançan, porque foi um lance parecido com o que resultou no cartão amarelo para Richard Rios no gol do São Paulo. O Mike toma uma pegada fora do campo de jogo, está caído até agora. Escanteio para o Palmeiras, mas o camisa 12 do Verdão segue no gramado. Ele podia dar cartão pro Wellington, sim. Foi falta no tornozelo do Mike, direto no tornozelo. O primeiro erro claríssimo do árbitro, que é bom árbitro. Árbitro jovem, uma afirmação já no quadro paulista, Matheus Candançan, mas errou agora ao não dar o amarelo. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater pela esquerda, 1-0 para a equipe do São Paulo. A torcida xinga o técnico do Palmeiras, escanteio cobrado. Levantamento do gol do Veiga, toque de cabeça do Mike, vai entrar, Zé Rafael tocou, tá impedido. O toque de cabeça do Hendrick. O Zé Rafael tocou, o Hendrick briga com ele porque falou ia direto pro gol. O Zé Rafael, ao tocar da bola, estava impedido e o gol foi anulado. E eu fiquei com essa mesma impressão que você, Ulisses. O Rafael não chegaria na bola depois da cabeçada do Hendrick. O Zé Rafael colocou o pé nela e anula o gol do Palmeiras. E vem pro toque de bola para sair jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes. Recorde do campo de defesa. Tenta descer o time dos Palmeiras. Bola foi solta à frente do campo de ataque. Já domina Lázaro. Prende o lance, volta. Coutinho recorde a jogada com Piqueires. Piqueires vem pro toque de bola com Veiga. Sai jogando com Murilo. Venha vibrar com preço baixo. A qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Ou com cartão Tenda Atacado. É você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. A bola falta no toque de bola, 7 de bola, volume do segundo tempo de jogo, 1-0 São Paulo. Tenta descer o time do Palmeiras, a abertura vem pelo setor de direita com o Mike. Mike prende para Hendrick, fica no chão. Reclamou da falta do jogador Diego Costa. É falta pela direita, falou que foi tocado na coluna, nas costas ali. Tá caído o Hendrick. Na hora que ele faz o giro para a marcação do Diego Costa, e o camisa 4 do São Paulo leva tudo, derruba o 9 do Palmeiras no chão. Bola parada a favor do time de Palestra Itália. Rafael Veiga vem de pé canhoto na batida. E no gol anulado do Palmeiras, parabéns ao auxiliar Neuza Inês Bach. Em cima do lance tinham 13 impedidos. Ela foi muito bem no lance. É o futebol da Bandeirantes do Futebol, é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta, Sicredi. Saiu do gol, Rafael. Ele sai, soca, fica caindo no campo de jogo. Novamente o time do Palmeiras tenta descer, domina no campo de ataque, ganha lateral Lázaro. Ficou reclamando de pênalti o Murilo. Na saída do Rafael, que toca na bola também, tá caindo o Murilo, fica batendo boca com o Rafael. E o Marcelo Lomba. E o Hendrick caído. O Hendrick caído, o Marcelo Lomba, ele quase invade o gramado e eu fiquei com a sensação que o Rafael, ele toca a cabeça do Murilo. E o Murilo é quem toca a bola. Vamos ver se a Daiane Muniz dos Santos vai chamar o Matheus Delgado Candançan. O Soler viu muito bem o lance. O Rafael acerta a cabeça do Murilo. Saiu o Rafael socando, socou a cabeça do Murilo, que ficou caído. A bola espirrou porque a bola bateu na cabeça do Murilo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor brasileiro. No YouTube, Luiz Quintal, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ofertas especiais Steel. Roçadeiras, lavadoras, aspirador, ferramentas para jardinagem. Em até 6 vezes sem juros é Steel. Steel. Árbitro vai pro VAR. Se for pro VAR, pra mim, pênalti pro Palmeiras. Do goleiro Rafael em cima do Murilo. Isso que a gente está discutindo aqui. VAR acionado aí, Soler. VAR acionado, Matheus Delgado Candançan, 25 anos de idade, vai conversar agora com Daiane Muniz dos Santos, árbitra de vídeo, porque o Rafael, ele toca a cabeça do Murilo. Ele não toca a bola e o Palmeiras pode ter um pênalti ao seu favor, e o Hendrick segue sentindo muitas dores na região da bacia. Antigamente esse lance, entenda o que eu vou dizer, antigamente esse lance não seria nada, absolutamente nada. Hoje com o VAR, com 200 câmeras e com a possibilidade do árbitro ser acionado para analisar o lance, é um lance discutível, porque não dá para dizer que o Rafael não toca na bola também. É um lance muito difícil. Agora eu estou revendo aqui, o Ulisses também, nós estamos revendo 3, 4 vezes. Agora se uma outra imagem ele não toca na bola, ele acerta só a cabeça do Murilo. Ele pega só a cabeça do Murilo.
e a cabeça do Murilo quem pega na bola. Ele vai dar pênalti, quer ver, ó? Eu acredito Deu que sim. pênalti. Olha lá, tá marcado o pênalti pro time do Palmeiras. Penalidade máxima pro Palmeiras e o Rafael vai tomar cartão amarelo. Pênalti pro Palmeiras bater no Morumbi, Soler. Pênalti a favor do time do Palmeiras. O goleiro Rafael recebe cartão amarelo. Mais uma vez um duelo de convocados pelo técnico Dorival Júnior, que resulta em cartão amarelo para o jogador do São Paulo. No primeiro tempo, Pablo Maia fez falta em cima do Hendrick, foi advertido. Agora foi a vez de Rafael cometer o pênalti e levar o cartão amarelo em cima de Murilo, zagueiro convocado por Dorival. Analisando, a gente tem a possibilidade de ver o lance com muita calma. Houve o pênalti, né? Isso é falta hoje, atualmente é falta. Agora, teve um lance também a 6 minutos do Ferrarese no Flaco Lopes no primeiro tempo, que pra mim, outros árbitros também já tinham marcado pênalti, ele não deu. Aliás, nem a Daiane chamou, né? O Flaco Lopes acabou sendo tocado pelo Ferrarese. Esse lance agora do Rafael foi mais pênalti, bem mais pênalti do aquele lance duvidoso da primeira etapa. Vamos ver agora o que vai fazer o Palmeiras. O Rafael tá bastante motivado pela convocação do Dorival Júnior. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Pedro Doroskis tá ligado no microfone Bandeirantes. Zé Peixoto também tá curtindo o som Bandeirantes. Obrigado, torcedor do Santos, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Zé Peixoto de Filipópolis, Goiás. É pênalti pro time do Palmeiras bater Veiga. Ele vem pra cobrança. A torcida grita Rafael. Vem Rafael para Rafael, Rafael Veiga para Rafael, goleiro do São Paulo. É pênalti pro time do Palmeiras bater 1-0 São Paulo. Você ligado no microfone Bandeirantes. Se posiciona, vem pra cobrança Veiga. Rafael tá no meio do gol. Vem Rafael Veiga pra cobrança. Veiga para bater pênalti pro time do Palmeiras 1-0 São Paulo. Vem pra cobrança Veiga. Ele vai partir pra bola. Rafael se movimenta em cima da linha. Veiga, pé esquerda, bateu! Gol! Do Palmeiras! Rafael Veiga na cobrança de pênalti. Ele partiu para a bola de perna esquerda, chapou pro lado de dentro do pé, bateu rasteira no canto direito do goleiro Rafael, que acertou, mas não pegou. A bola morreu no fundo do gol. Rafael Veiga na cobrança de pênalti. Agora tudo igual no Morumbi. Um pro time do Palmeiras, um pro São Paulo. Com emoção maior do futebol, essa emoção Veiga. Essa emoção Veiga que você proporciona à torcida do Verdão. Agora Palmeiras 1-1 também pro São Paulo na Bandeirantes. Quem fala é você, tá expulso. Tem alguém expulso no banco de reservas do time do São Paulo. Preparador. Tá expulso alguém, quem? Preparador de goleiros do São Paulo. O Otávio. Tá expulso de jogo. Placar da Bandeirantes de 1 São Paulo, 1 Palmeiras, alô seu juiz. Meteu pra fora o preparador de goleiros do São Paulo. E aí, Pretzel. Tem que parar o jogo, choque de cabeça. Choque de cabeça sempre preocupa. O Veiga bateu bem. O Rafael vai na bola, mas o Veiga bate rasteiro forte no canto direito. Empata o Palmeiras, onde no segundo tempo só o Palmeiras jogou. São Paulo de novo começou o segundo tempo assim como começou o primeiro. Muito atrás, dando a bola no meio de campo pro Palmeiras. E o Palmeiras muito incisivo, muito ativo. O Mike entrou bem no jogo, apesar de ter errado um cruzamento, poderia ter colocado a bola na cabeça do Flaco Lopes. Então o Palmeiras chega ao empate no momento onde foi melhor do que o São Paulo nesse início de segundo tempo. Juntando tudo até agora. Juntando todo o tempo da primeira etapa e esses 14 do segundo tempo, me parece que o empate é o placar mais correto até o momento. Ulisses. 1-1 placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Mas na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Pois não, Soler. E esse foi o 100º gol de Rafael Veiga como jogador profissional, de número 88 com a camisa do Palmeiras. Com isso, Rafael Veiga se iguala a Dudu como maior artilheiro do século XXI, vestido o manto alviverde. Rafael Veiga, o 100º gol dele como jogador profissional, de número 88 pelo Palmeiras, se igualando então a Dudu como maior artilheiro do século XXI
pelo time do Palmeiras. Esse que foi o 16º gol de Rafael Veiga em clássicos estaduais, o maior artilheiro do Palmeiras no século XXI contra os 3 principais rivais do Verdão. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. Ferreira fica caído. Do meio do campo de defesa, sai jogando. Arboleda vem para o toque de bola, sai jogando com Rafael. Rafael domina para o time do São Paulo. Vem para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Do meio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Arthur. Alô, Giba, ligados no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E o Ferreirinha tá caído. Tá sentindo bastante depois da pegada em que ele tentava chegar pelo lado esquerdo de campo. Estavam Zé Rafael e Mike em cima dele. Até foi atendido rapidamente, mas já está melhor o atleta do São Paulo. Foi atendido dentro do campo, por isso a paralisação. Exato, agora o Ferreira, o Hendrick e o Mike chutam a bola em cima dele. Foi uma entrada dura, mas eles atingiram a bola. E aí o Ferreira pulou e acabou caindo mal. Já tá de volta, né? Tem horas também que o jogador brasileiro levanta e joga, meu. Teu time tá perdendo, tá empatando o jogo e tá mal no jogo. Esse no caso não. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando. Pois não, Preto. É isso que eu quero dizer, levanta e joga, porque ele tá vendo que o time do Palmeiras tá atacando e ele fica deitado no chão sem ter acontecido nada. Alô, João Zaninotti, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. É bola no campo de defesa em tiro de meta, chegou forte agora a Arboleda em cima do Hendrick, ele corta, tira, ganha tiro de meta para o time do São Paulo, aperta o time do Palmeiras, vem para tomar Zé Rafael, ele tenta o toque de bola, vem para o domínio de bola, recolhe contigo na intermediária, Lázaro, dominou para o time do Palmeiras, abriu para Aníbal, vai para a finta, tenta o toque de bola, perde o lance, Luciano ganha, a abertura vem para Ferreira pelo setor de esquerda, quebra-ataque, o Wellington vai passar, vem São Paulo na esquerda, Ferreira dominou, ergueu a cabeça, vai bater pro gol, fechou, tentou o toque para Lucas, tirou o zagueiro, voltou para Wellington, Mike domina, ele prende, está jogando para Flaco Lopes, domina para o time do Palmeiras, vem pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, Flaco Lopes, vem Pablo Maia, tira dele, ganha, recolhe o time do São Paulo, está jogando com Lucas, dominou, soltou curtinho para Pablo Maia, que sai jogando, ele prende o lance para Alisson, domina para Ferreira pelo setor de esquerda, campo de ataque, Ferreira domina para o time do São Paulo, vai para o toque de bola para Pablo Maia, dominou na intermediária, tentou o passe de bola, passa completamente equivocado, a bola volta, tenta o toque de bola, o time do Palmeiras procede para o jogo, a abertura vai ser feita à frente, tentou chegar Zé Rafael para ganhar, não consegue, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e vem Lucas, ele perde o lance, ninguém avisou que vinha ladrão, vem para ganhar, Veiga ligou novamente no toque de bola, tentou descer da esquerda, Lázaro, ele perde o lance, bola volta com o time do São Paulo, já tenta descer o comando, bola mal tocada, Zé Rafael domina, ganha para o time do Palmeiras, está jogando com Aníbal, que prende no campo de defesa e sai para o jogo, recolhe no campo de retaguarda, que jogo no Morumbi, o tempo não para, Bandeirantes marca. 18 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você. 1 para o São Paulo, gol marcado pelo Alisson, a 24 do primeiro tempo. 1 para o Palmeiras, Veiga de pênalti no segundo tempo, a 12 minutos, continua 1 São Paulo, 1 Palmeiras, alô, Pozóvio. Ulisses, em Teresina, o placar segue zerado no confronto entre Fluminense do Piauí e Fortaleza pela Copa do Brasil. Cícero Peixoto tá ligado no microfone Bandeirantes, recorde no campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi solta à frente do comando de ataque, tenta descer o verde, lançamento do Zé Rafael para Mike, é muito bom, levou para a linha de fundo, vai para o cruzamento, Flaco Lopes não antecipa, sai do gol, Rafael para fazer a firme defesa, André Magalhães está ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado com Pedro, alô rapaziada curtindo, alô Edu César ligado, obrigado pela audiência, e vem para o jogo, São Paulo vem com o Wellington, ele vem por corte, Hendrick chega, toca na bola, tira, Hendrick vai para ganhar, Ferreira apertou, ganhou, cruzamento, vem na área, afasta a zaga, domínio de mão do jogador do São Paulo, Luciano tocou com a mão, a bola voltou, é boa a bola para o Wellington, enfiou para Ferreira, ele domina na grande área, vai para finta, limpou, puxou, perna direita, vai bater, tentou o toque de bola, perde para Zé Rafael, domina o time do Palmeiras, Presente jogando pelo seu campo de defesa, Zé Rafael vai para o toque na bola, toma falta do Igor Vinícius.
Tá parado o jogo, falta intermediária, defesa pro time do Palmeiras bater. E é bola para a equipe do Palmeiras pelo lado direito de campo, porque a equipe do São Paulo acaba perdendo com o Ferreirinha. Daqui a pouco, Michel Araújo vai entrar na equipe do São Paulo. Daqui a pouco vai mexer o Palmeiras agora, hein, Soler? O Rony está posicionado para entrar no lugar do Flaco Lopes, mas a placa ainda não subiu. Aqui tá parado o jogo, é bola do campo de defesa, falta para o time do Palmeiras bater. O árbitro não autorizou a cobrança. É falta para o Palmeiras bater no seu campo de defesa. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente é Nakata Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 21 jogado, segundo tempo de jogo, girando o placar, Matheus Rafael em Tapetininga, tá ligado na Bandeirantes, alô Jaime de Leon, você confere, 21 jogado, segundo tempo de jogo, girando o placar e tem variação, hein? Girando o placar do Paulistão. Continua pra você, São Paulo 1, Palmeiras também 1, variação no Paulistão, jogo tá parado aqui pro Zóvio. Ulisses, mais cedo, São Bernardo venceu Água Santa por 2-0 no estádio 1º de Maio pelo Campeonato Paulista. Olha, o único lance que ele pode... E aqui tá parado o jogo. Será que ele viu o pênalti pro São Paulo? Pois é, isso vai ver. Pênalti em vai cima pro do VAR o árbitro. Pênalti em cima do Ferreira, em cima do vai Luciano. Pro VAR o árbitro, pênalti em cima do Luciano. Ele tá falando de um possível pênalti em cima do Luciano. Cara... VAR acionado, o árbitro vai para ele. Eu acabei de... O Aníbal no Luciano. Hein, Ramiro? E a impressão que eu tive é que o Luciano foi tentar proteger a bola. Ele acaba sendo derrubado, mas no lance de disputa de bola. Tanto que o Luciano até levanta na sequência. O árbitro, neste momento, na cabine do VAR. Vou te falar. Olha, ele domina, o Aníbal vem e dá na perna dele. Para mim, isso é pênalti. É um lance duvidoso. Ele dá esse aí, mas ele não deu aquele primeiro aos 7 minutos. Lance parecidos até em deslocamento do corpo, né? Dá pra dar esse pênalti sim. Se ele for no VAR, ele vai dar o pênalti. Pra mim, ele vai dar o pênalti pro São Paulo, hein? Pra você ligado na Bandeirantes. Alô, Jorge Moreira. Árbitro continua no VAR, muitas dúvidas. Pênalti, possível pênalti de Aníbal, que pega a perna do Luciano por trás de uma paulistinha. Mas o Aníbal estava com posse de bola, hein? Pois é. Tem lance... esse detalhe, o Aníbal estava com posse de bola. Revendo de novo, o lance é muito duvidoso. Muito duvidoso. Tem um joelho do Aníbal Moreno. Ó, o joelho do Aníbal Moreno. Mas o Aníbal visa a bola. Visa a bola. Aí fica a interpretação do árbitro. Agora a gente está vendo, ó. É isso aí. Interpretação do Matheus. Ele toca na coxa do Luciano, na posterior do Luciano com o joelho. Ele dá o tipo de uma paulistinha, mas ele já estava com a bola no pé esquerdo. O Luciano levanta um movimento natural para tentar sair para o jogo. Exato. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Não deu pênalti. E olha, acho que ele acertou também, Pretzel. Eu também, é um lance muito difícil, é muito interpretativo. E outra, o Luciano levanta rapidamente para seguir no lance. O Luciano, a gente conhece que ele é catimbeiro. Ele poderia tentar cavar o pênalti também, mas ele levanta rapidamente para seguir a jogada. Eu acho que o árbitro nessa foi bem, porque não é um lance assim absurdo para dar um pênalti. Né? Não é um lance absurdo. Seria interpretativo se ele desse. Interpretação única dele. Mas eu acho que não dar o pênalti também é uma atitude correta. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial em Guarantã, no norte do Mato Grosso. Guilherme César e Matheus ligados no microfone Bandeirantes. Meu irmão Guilherme César, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta contigo novamente no setor intermediário. Recolhe novamente, domínio do campo de ataque. Recolhe novamente no campo de ataque. Vem para o toque de bola, time do Palmeiras. A abertura foi feita pelo setor de direita. Tenta o toque de bola, Luan. Luan dominou, cruzou, levantou para Veiga. O toque de bola vem para a área para o Rony. Arboleda tira. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, vem para brigar Luciano, o Bandeira tá parando, marcando o toque de mão do Luciano, que vai deixar o campo de jogo. E sai bastante revoltado o atleta do São Paulo. 10, Luciano, sai para a entrada no 33, Eric. 33, Eric no lugar do 10, Luciano.
Também vai sair o camisa de número 2, Igor Vinícius. Igor Vinícius sai com a 2 e entra o 15, Michel Araújo. 15, Michel Araújo na equipe do São Paulo. Interessante agora, quero ver se o Michel vai fazer a função de lateral, parece que vai mesmo. O Igor Vinícius fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo, com o Lázaro em cima dele e o Piquerez junto, ele foi envolvido, cansou e foi envolvido. Então a mudança está correta e vamos ver agora também o Eric no lugar do Luciano. O Luciano não jogou bem, a nota do Luciano vai ser baixa depois do jogo. É bola no campo de retaguarda para ser jogando. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente, tenta descer o time do São Paulo. Lançamento vem à frente no comando de ataque. Tenta chegar o time do Tricolor. Ferreirinha domina, demorou para passar para o Lucas. Ele prendeu demais a bola, dominou Ferreirinha. Vem para a finta, fica sem opção de jogo. Murilo aperta, tenta o cruzamento. Vem Piquerez para tirar. Domina no meio de campo, tenta descer novamente. O time do Palmeiras não consegue no bate-rebate. A bola volta para Lázaro. Ele bate à frente. Rony vem pra cima, apertou o Rony, tentou ganhar o lance, vai pro toque de bola, ganhou a jogada, mas com falta no Arboleda. E aí nos Jogos Olímpicos, esse é o tradicional Vazare no judô. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com.br. Domínio do campo de defesa. Alô, Célio Andrade, é problema deles, não tem nada a ver com isso, meu amigo. É bola no campo de defesa. Tá parado o jogo, tá marcada a falta do campo de retaguarda para o time do São Paulo. Ser jogando. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Domínio do campo de retaguarda para ser pro jogo. Já aprendeu a jogar contigo novamente no setor intermediário, vem pro toque de bola o time do Palmeiras, houve a falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta. Falta em cima do Lázaro e feita pelo Eric, atleta do São Paulo. Lado esquerdo de campo, vai sair jogando o Verdão. O Lázaro entrou bem no jogo, viu? Entrou com personalidade e tá compondo também defensivamente. Não é que ele tenha que marcar lateral, mas ele tá agindo bem, segura a bola na frente e consegue ajudar atrás. A bola volta, tenta Hendrick chegar na bola, chegou com perigo. Ele domina para o time do Palmeiras, esquece a bola, vem para o toque de bola, ganha a jogada novamente sozinho o Hendrick. Ele prende no comando de ataque, vai voltar com o toque de bola de Luan. Ele domina no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola. Recolhe contigo no comando de ataque, bola foi solta no toque de bola para Rony. Rony tentou girar para cobrar, levantou para a linha de fundo. Tá acontecendo o desvio do Diego Costa. Escanteio direito do campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater. E agora o Rony conseguiu faturar esse escanteio. Ele tenta o cruzamento. Diego Costa põe o biquinho da chuteira, manda para fora. Escanteio, Verdão, sempre ele. Rafael Veiga, o autor do gol, vem na batida. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Alô, Pedro Paulo. Escanteio para o time do Palmeiras. Palmeiras tentou gol da virada. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Veiga, é perigoso o Palmeiras nessa bola aérea. Mas Arboleda é um gigante no São Paulo. Levantou no gol. Subiu de cabeça, vem para tirar Michel Araújo. A bola volta com o time do Palmeiras que domina novamente no toque de bola. Coutinho Piquerez. Ele recolhe a jogada para Mike. Mike vem pela direita, tenta o cruzado. Levantou na boca do gol, nas mãos do goleirão Rafael. Sai Rafael para fazer a defesa. Tranquilo. Rafael vai no alto, fica com ela. Segue 1-1 no estádio do Morumbi. 1-1 é o placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Pois não. Rames Rodrigues é chamado no São Paulo. Sai jogada errada o time do São Paulo. A bola voltou. Rony briga, perde o lance. Vem o Wellington. O que tem jogado o Wellington é coisa grande. Lateral esquerdo do São Paulo. A bola foi solta para Aníbal. Dominou, abriu para Mike. Vai para o break. Tenta o toque de bola. Pode soltar contigo no setor intermediário. Recomeça para o time do Palmeiras com Murilo. Murilo prendeu para Luan. Vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Jogão de bola no Morumbi. Abertura do campo intermediário, no campo de ataque. Vai para o toque de bola novamente o time do Palmeiras. Já domina pelo setor de esquerda, que ataca o Palmeiras. A abertura para Zé Rafael. Enfiou na esquerda, bom lance à frente, domina novamente, vai para o toque de bola. Zé Rafael tá na área, fez a falta no Arboleda. E vai tomar amarelo Zé Rafael, merecido. Ele tentou dar o chapéu na Arboleda, acabou acertando o rosto do jogador do São Paulo também. E tá tomando amarelo. Exatamente, terceiro cartão amarelo para jogadores do Palmeiras. Zé Rafael levantou demais o pé esquerdo, acabou acertando o rosto do Arboleda, lance paralisado. Agora vai entrar o Rames. O Rames tem que jogar nesse time de São Paulo, com todo o respeito. Ah, mas o cara não tá muito integrado.
coisas que a gente escuta, né? Pediu desculpas e tal. Na bola ele tem que jogar, porque ele é melhor que a grande maioria dos jogadores tecnicamente. Tá mudando São Paulo. Mexe o São Paulo, sai o 47 Ferreirinha e entra o 55 Rames Rodrigues. Sai o 47 Ferreirinha e entra o 55 Rames. Ferreira lutou bastante, só que ele tem que simplificar as jogadas. No Grêmio era a mesma coisa. Ele consegue abrir espaço, mas ele para as jogadas. Ele mesmo se autobloqueia, é um negócio impressionante. Se ele simplificar mais e for mais ativo e trabalhar mais rapidamente com seus companheiros, Ferreira ainda vai ser um jogador muito bom. No momento ele não é. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor Caio brasileiro. Paulista. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio. Com oportunidades campeãs, está na sua vida. Tá no Tenda Brasil. Rony lançado com uma arboleda. Rony cega, arboleda de cabeça, vem para tirar. Havia uma informação, pois não. Daqui a pouco, Caio Paulista e Gabriel Menino no Palmeiras. Wellington Assini tá ligado no microfone Bandeirantes. Domina, tenta descer pela direita do campo de ataque. Arranca novamente o time do São Paulo. Vem pra finta, tentou ganhar a jogada, se atrapalhou Ferrarese. Ele vem pro toque de bola, o time do Palmeiras ganha a jogada com Zé Rafael. Zé Rafael já domina no campo de ataque para o time do Palmeiras. Enfim, a jogada pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai pra finta. Recolheu novamente no campo de ataque, vem pro toque de bola Coutinho. Domina no campo de retaguarda, tá saindo lateral pro Palmeiras bater. Manuel pro Verde cobrar aí. Lateral a favor do time do Palmeiras e o Caio Paulista pela primeira vez vai enfrentar o São Paulo no estádio do Morumbi, também no campo de jogo. Na Supercopa ele foi relacionado, mas não foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira com o Verdão. Ele já tem 7 jogos neste campeonato estadual. Acho que ele vai tirar o Veiga, né? Que tá exausto em campo. É bola do campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente o time do São Paulo. O time do Palmeiras tenta descer com Zé Rafael. Ele prende o Lúcio no campo de retaguarda. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem comigo na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, recolheu. Aperta na marcação, tricolor do Morumbi. Vem para subir Pablo Meta. Que jogador, o Pablo Maia. Domina o São Paulo, tentou ganhar a jogada, soltou no comando de ataque. Muito forte o passe. A bola está saindo para a linha de lado, lateral para a equipe do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa. Lateral para o Palmeiras cobrar. Vai mexer em dose dupla o Palmeiras. Exatamente, são 2 trocas no Palmeiras. Primeiro sai com a número 5, Aníbal Moreno. Entra com a 25. Gabriel Menino, 5 Aníbal Moreno para a entrada do 25, o Gabriel Menino, e como cantou a pedra o Pretzel, sai com a 23, Rafael Veiga, o autor do gol, vem com a 16, Caio Paulista. Deixa eu falar um negócio sobre o Aníbal Moreno, tá? Parece que ele tá há 2 anos no Palmeiras, viu? Que jogador interessante, hein? Personalidade altíssima e muita qualidade no meio de campo. Grande jogo do Moreno. É o futebol da Bandeirantes. No futebol é gol do Sicredi. Achou o patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta. E domínio do campo de ataque, tentava descer novamente Lázaro. Ele perde o lance para ser jogador do campo de defesa. Essas vaias são para o Caio Paulista, que está no campo de jogo. Aperta no campo de defesa o time do São Paulo para ser jogando. Ofertas especiais, estilo, roçadeiras, lavadoras, aspiradores, ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. É estilo Brasil. Murilão da sai jogando no campo de ataque. Murilo, ele tenta o toque de bola, vem um Arboleda, um gigante da zaga do São Paulo, toca a jogada pro goleiro Rafael, que sai jogando no campo de defesa com Diego Costa. Diego Costa tenta dar o tapa na bola, vem para apertar na marcação, tenta o toque de bola novamente, o São Paulo sai jogando para fora. O Diego Costa se atrapalhou todo, era para simplificar, meteu para a linha de fundo. Aí encheu o calção do Diego Costa, ficou com medo de fazer besteira, sai com bola e tudo, escanteio Palmeiras. Gabriel Menino, pé direito na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Escanteio, Palmeiras vem para cima, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio para o time do Palmeiras, bater na direita, Gabriel Menino vem para a cobrança, partiu para a bola, levantou, no gol, subiu bem de cabeça, Diego Costa tira. A bola volta com o time do Palmeiras, o do campo de ataque, vai para o toque de bola, tenta descer, curtinho Murilo tenta a finta, toque errado, no contragolpe, viria o time do São Paulo, ganhou Mike, abre o lance, é boa para Rony, soltou na direita para Menino, vem pro cruzado, faz a finta, faz o break, voltou para Rony, cruzou na boca do gol, Diego Costa tira. Alisson foi quem tocou na bola por último, põe para fora.
tá parado o jogo. É bola no campo de ataque. Se posiciona novamente no campo de ataque. Vem lateral pro time do Palmeiras bater. Mariângelo, repito, tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no campo de ataque. Recolhe no campo de ataque. É lateral pro time do Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. E o árbitro tá pedindo para bater o lateral rápido. Alô, Chapecó, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Chapecó, pelo carinho da audiência. Curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Aqui tá parado o jogo. Um pro time do São Paulo, um pro time do Palmeiras. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Gilson Kleina, tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, tenta o toque, ele vai contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de ataque, tenta descer pela direita, perto o time do São Paulo. Domina novamente com Ferrarese, vem pro toque de bola. Vem, tricolor. Balançou, dominou, vem bem na bola. Demais Lázaro, ele roubou pro time do Palmeiras, tenta partir no campo de ataque, vai pra finta, vem pra tirar Alisson. Alisson toca na bola, põe pra fora na trave esquerda, ataque pro time do Palmeiras bater. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Tá parado o jogo, vem pra cobrança de lá, o Serginho tá ligado no microfone Bandeirantes. Espetacular a torcida do São Paulo. 55 mil é o público, mais que isso. Que coisa, Ramiro! 55.030 pessoas com uma renda de 3.693.000 reais. José Américo Silva tá ligado no microfone Bandeirantes. Domínio do campo, é recorde do Campeonato Paulista esse ano, hein? Aliás, do futebol brasileiro, recorde do futebol brasileiro nessa temporada. Erra feio, erra feio. Erra feio e demais o menino. Domina mal na sequência, vem pra fazer a falta e tá tomando amarelo. Errou o domínio, depois deu um carrinho desproporcional. Cartão amarelo para Gabriel Menino, quarto para jogadores do Palmeiras no jogo. A arbitragem é boa, apesar dos lances discutíveis, o pênalti a favor do Palmeiras aconteceu. Eu também não daria o pênalti reclamado pelo São Paulo. A arbitragem é boa, errou num cartão só pro Wellington contra o Mike. E vem São Paulo, tenta descer no campo de ataque, Mike vem para tirar o perigo. A bola volta no campo de defesa para o time do São Paulo. Impressionante esse lateral esquerdo do São Paulo, também esse Wellington que corre. Diego Costa domina no campo de defesa para ser o jogando. Alô, Ayrton Vernini, largado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque, ele bola tenta ser o jogando, vem para o toque contigo no intermediário, o time do São Paulo. Abertura frente, Michel Araújo dominou, abriu jogada muito forte no comando de ataque, o Lucas. Dá o tapa na bola, põe pra fora, tiro de meta pra equipe do Palmeiras bater. E o endereço era o Eric, só que o Lucas acabou passando forte demais. E ainda sobre o Wellington, ele tem contrato até o fim do ano. São Paulo já teria oferecido aí 5 anos para renovar com este atleta, mas ainda não teve resposta do tricolor. Alô, doutor Jorge Calil ligado no microfone Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Hendrick domina pro time do Palmeiras, vai pro toque de bola. Abriu pra Rony, vai pra área, bateu cruzado, trava Diego Costa! Espetacular, mandou pra linha de fundo, escanteio não, tiro de meta sim. Impedimento do marcou Rony. Impedimento aí. Impedimento do Rony, estava um pouco à frente depois da rebatida do Hendrick. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil tá parado o jogo. Impedimento para o São Paulo bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima é fora no campo de defesa para Sérgio, jogando o time do São Paulo no campo de retaguarda. 39 minutos de bola rolando o placar do jogo, 1-1. Um pro time do Palmeiras, um pro time do São Paulo. Um São Paulo, um Palmeiras. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, www.estrelabet.com. A bola volta no toque de bola, sai jogando o time do Palmeiras. A abertura vem pelo setor de esquerda, Caio Paulista domina, pega na bola, a torcida vai. Ele recolhe para o time do Palmeiras e sai jogando. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Se é Sil, pode confiar. É Sil Brasil. Rony domina uma bola difícil para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola. Desvia no zagueiro, voltou para Gabriel Menino. Ele prende o lance, Lázaro pede na grande área. A abertura vem para Rony, Rony domina novamente para Menino. Menino prende para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola para Murilo. Murilo vem para rasgar.
põe a bola para fora em tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Vem comigo na Bandeirantes, torcedor do Brasil. 40 minutos de bola rolando. Vem São Paulo, vem tricolor. Michel Araújo dominou. Partiu pela esquerda, campo de ataque. Lucas no meio, abriu forte para Alisson. Chegou na linha de fundo. Vai embora com bola e tudo em tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Mas o árbitro está dando escanteio. Tive impressão da bola tá fora. Tá marcado escanteio pro tricolor. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. E aí, Ramiro? O último toque foi do Luan, zagueiro da equipe do Palmeiras. Rames Rodrigues vem pra cobrança, vai levantar na grande área. Rames Rodrigues para a cobrança, se posiciona, Alisson estava de cócoras ali, escanteio São Paulo, Rames Rodrigues levantou, subiu, Murilo de cabeça, Soberano tira, a bola volta para o Wellington, que joga esse lateral esquerdo do São Paulo, tá bem demais o Wellington, no futebol é gol do Sicredi, é show, o patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, abra sua conta, Sicredi, a bola volta no toque de bola, tenta descer pelo setor de esquerda, vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina no campo de defesa, parte do toque de bola contigo novamente na intermediária, recolhe a Arboleda, ele domina para o time do São Paulo, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, 41 e 20, domina Rames Rodrigues, ele prende para o São Paulo, vai para a finta, vem para a tabela, recebe a bola, toca para Michel Araújo, mata no peito, mas sem progressão ofensiva, ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador, ferramentas e jardinagem em até 6 vezes sem juros, é Steel Brasil, a bola volta no toque de bola, Michel Araújo domina, ele vem pra finta, dá o tapa na bola, vem pra cortar, Rony dá um bico na bola, explode no Michel. Vai embora pra linha de fundo em escanteio, não tiro de meta, sempre a equipe do Palmeiras bater. E a torcida do São Paulo gosta que no lance anterior o Rames Rodrigues deu um passe para um lado e olhou para o outro, estilo Ronaldinho, mas o lance não é completado 1 a 1. Mas joga sozinho. Ele recebe, não aparece ninguém para encostar com ele. Michel Araújo agora foi constrangedor, porque ele pegou a bola e não sabia o que fazer. E o Rames estava do lado dele. E outra, hein? O Eric entrou e não tocou na bola ainda. Só se foram predestinados para fazer o gol da vitória, né? O Palmeiras me parece que aceitou o empate, hein? Tá bom para sim, tá bom para terminar assim. Você ligado na Bandeirantes. Alô, Ricardo Sade, o patrão tá ligado na Bandeirantes. Grande Ricardo Sade, forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. E vem pro jogo, tenta descer o time do Palmeiras, bola fez, chuta, frente, sobe de cabeça novamente, Caio Paulista, ataca na bola, põe pra fora. Lateral pro time do São Paulo, bateu pela direita no campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Alô, Rosana Sade, também obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo, domínio do campo de defesa, rapaziada do Azures. O Azures é o time que eu torço no futebol. O Azures do Paraná, do meu querido Nelson. Grande Gilson Kleiner, o treinador do Azures, empatou com o Operário hoje 0 a 0. Alô, Gilson Kleiner, rapaziada do Azures. A bola volta no toque de bola, vem pro jogo São Paulo, Michel Araújo dominou, balançou, cortou, o menino chegou, tirou, afasta o time do Palmeiras pra sair, chegando, vem pro toque de bola, vem pro toque de bola com o Tintin, Hendrick domina pro time do Palmeiras, tenta partir do campo de ataque, vai pra finta, finta em 1, finta em 2, finta em 3, abriu jogada na direita, é bom lance, Rony cruzou, bola desviou no Diego Costa, foi pro gol, toca na bola, Rafael manda pra linha de fundo, escanteio pro time do Palmeiras bater, escanteio pro Verdão cobrar, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil, 43, 44, você vem comigo na Bandeirantes do YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Este é o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Escanteio pro time do Palmeiras, bater pela direita, vem Menino pra cobrança de escanteio para o Verdão, 1 a 1 empatado, escanteio, Palmeiras levantou no gol, o toque do Rony de cabeça, Rafael no alto, sai para pegar e fazer a firme boa defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Rames Rodrigues lançou para Lucas dominou, abriu para o Wellington, que lateral,
inverteu, linda bola, subiu de cabeça Lázaro para tirar, a bola volta para Caio Paulista, ele domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, aperta o São Paulo, vem para roubar, domina na direita do campo de ataque o São Paulo, recolheu Michel Araújo, prendeu, rolou jogada no comando de ataque, prende o São Paulo, Michel domina, Rames Rodrigues prendeu, em frente ao banco do São Paulo, levou para o meio da área, na intermediária, tabelou com o Alisson para Rames, Rames vem para finta para Alisson, vai fazer o gol, bateu para fora! Inacreditável, Rames Rodrigues deu pro Alisson, falou, só faz! Ele entrou na grande área, ergueu a cabeça, chapou, a bola passou rasteira, à direita do gol do goleirão Everton, seria o segundo gol do São Paulo no jogo. Que chance, que momento do jogo, que metida de bola do Rames Rodrigues. Impressionante a jogada do tricolor paulista, principalmente com o Rames Rodrigues, no lance que começa nos pés do Michel Araújo. Rames domina e vê Alisson passando livre. Quase marca para o São Paulo. Mais 10 minutos, vamos a 55. Claramente o Rames não é mais aquele jogador que a gente viu 10 anos atrás, mas ele é diferente de todos. O Lucas e ele agora, os dois carregaram a bola, tabelando. Foi um negócio maravilhoso. O Rames deu o gol pronto para o Alisson decidir a partida. Como é que esse cara não joga no atual time do São Paulo? Tem que arrumar um lugar para ele. Arruma um esquema. Ele tem que jogar. É muito diferente dos demais junto com o Lucas. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi solta à frente do campo de ataque, vem o Wellington para tirar o lateral, bom lateral esquerdo do tricolor, ele vem para cortar a bola, volta no toque, ele para tentar chegar, o menino não chega, é na volta com o time do São Paulo, está jogando com o time Pablo Maia, domínio do campo intermediário para Rames Rodrigues, ele prende o lance, inverteu jogada lá pelo setor de direito do campo de ataque, recolhe novamente o time do São Paulo, vem pela ponta, dominou o tricolor, dominou o Eric, prendeu, voltou jogada, Rames deixou passar, tentou Mike tirar, veio para Michel Araújo, para Rames abre pelo setor de esquerda para o Wellington, bom lateral do São Paulo, dominou, cruzou, levantou na boca do gol, Eric dominou dentro da área, girou, tem Rames, deu para trás, Pablo Maia bateu, tentou bater pro gol, Alisson. Pega o Everton, goleiro do Verdão, sai para fazer a defesa. Vontade de ficar narrando esse jogo a vida inteira. Até o fim da vida. 10 é pouco, hein, Pretzel? Grande acréscimo. Parabéns, arbitrar. Podia dar 15 até, porque o jogo tá muito bom. Agora o Palmeiras cansou. O Palmeiras cansou, as mudanças do Abel não foram tão interessantes. Gabriel Menino entrou muito mal. E o São Paulo agora domina o jogo. São Paulo agora vem para cima, carregado pelo Michel Araújo, pelo gás do Rames, pela entrada de novo do Lucas no jogo, estava meio sumido e o Palmeiras só marca. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, o time do São Paulo vem com Rames Rodrigues, ele balança, faz o giro, vai tentar o toque de bola, ergue a cabeça, se movimenta, inverteu lá pelo setor de direito do campo de ataque, bom passe de bola para Eric, ele domina para o time do São Paulo, vai para a finta, deu para Lucas, o Everton sai do gol para fazer a firme defesa, segura o goleiro do Palmeiras que acabou sendo atingido pelo Lucas. E é impressionante como mais uma jogada que teve origem nos pés de Rames Rodrigues, ele inverte a jogada do lado esquerdo para o direito, estava bem demais o Eric para fazer o passe para o Lucas. Aí nesse momento o Everton aponta dores no joelho direito, sentindo bastante o atleta do Palmeiras, mas já se levanta no estádio do Morumbi. Só uma sublinhada, o Caio Paulista entrou e sentiu o jogo, viu? Caio Paulista, a bola tá queimando o pé dele. Torcida pegando no pé do Caio Paulista, que entrou mal também, assim como o Gabriel Menino. É o futebol da Bandeirantes, Emerson Santana, Gilson, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, vem Palmeiras, domínio do toque, ele para tentar descer o Palmeiras, vai para o toque, ele para Coutinho Lázaro, ele ganha a jogada, vem para o toque na intermediária, vem para tirar Alisson, perigo, é lateral, novamente na direita do campo, na esquerda, campo de ataque para o Palmeiras, domina, vem para a finta, tenta o toque de bola, briga Rony, perde o lance, ganha lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque, vem para a cobrança de lateral, estamos com 48 mais 7 minutos de jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, Enilda Alves Brito, ligado no microfone Bandeirantes, está parado o jogo, bola volta no campo de ataque, recolhe o time do Palmeiras com o menino prende o lance para o time do Verde, abriu, solta a jogada curtinha para Luan recolheu pelo setor de direita, meia direita, campo de ataque para Piquerez enfia a jogada no comando de ataque, tentou domínio de bola, tentou ser o jogo do São Paulo, errado, erra o time do São Paulo de novo com Lázaro, vem pro jogo o time do Tricolor, tentou descer no comando de ataque com o Lucas, ele briga, tentou ganhar do Murilo, faz a falta.
Tá parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater no campo de defesa. E é impressionante como não cansa Lucas Moura, correndo o jogo inteiro, 31 anos, doido para marcar mais um gol com a camisa do São Paulo. Alô, Pedro Lima em Minas, ligado no microfone Bandeirantes, Fabiano Santini também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. E domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras para ser jogando pelo campo de ataque, para Feijulto, à frente do comando. Recolheu o time do São Paulo, vem pro toque de bola, o Palmeiras tenta responder. A abertura vem com Caio Paulista, ele domina pro time do Palmeiras, vai pra finta na marcação, balançou, cortou, pode soltar pra Mike, dominou, enfiou pra Hendrick, zaga aberta, vai pra finta, ganhou, perdeu, tira o gigante Arboleda. Ele é um gigante, o Arboleda, aperta no campo de defesa, tenta descer o São Paulo, vê a falta pro São Paulo bater, falta cometida pelo Caio Paulista pro São Paulo bater do seu campo de defesa, é falta do campo de retaguarda para o time do São Paulo ser jogando, 1-1 é o placar do jogo. Alô, Delina, curtindo Delina, narrador, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, a bola volta, vem pro toque de bola, ganha a jogada Hendrick, dominou pro time do Palmeiras, vai pra finta do primeiro, finta do segundo, adiantou demais, ficou no chão, a bola volta para Lucas, vem pra ganhar Murilo na frente dele, ele ganha o lance, tenta descer novamente o time do São Paulo, o time do Palmeiras ganha a jogada pra direita com Mike domina pro time do Palmeiras, 50 minutos mais 5 de jogo, 50 minutos tem mais 5 de emoção, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem pra tirar Tiga Piquerez, é pra Caio Paulista, ele domina no caminho intermediário, soltou pra Zé Rafael prende o lance, cruzou, levantou pra Rony na boca do gol, vem Arboleda, um gigante, tira de cabeça, voltou pra Menino na meia direita, bateu, toca na bola Michel Araújo, a bola volta para Menino domina pro time do Palmeiras, sai jogando lá atrás com o Everton, que recolhe, sai jogando, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, a bola volta do toque de bola, recolhe o time do Palmeiras, você vem na Bandeirantes, o Palmeiras tem posse de bola, recolhe contigo no setor intermediário, tentou Mike, não dominou. Lateral pro time do São Paulo e desce com Michel Araújo, ele prende o lance, vai tentar finta, tenta o toque de bola, voltou para o Wellington domina, sai com bola e tudo para a linha de lado, lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita, campo de defesa, 51 mais 4 de jogo, tem lateral o time do Palmeiras, lateral cobrado para Zé Rafael domina para o time do Palmeiras, vem tentar o toque de bola contigo na intermediária, abriu para Menino prende o lance e tenta o toque curto pelo meio de campo, recomeça novamente no campo de retaguarda para o time do Palmeiras, que tenta descer pelo setor de esquerda com Piquerez, Caio Paulista livre, Piquerez lançou para Rony, pega Rafael, ele sai jogando pelo setor de esquerda, campo de defesa, dá no toque de bola Coutinho, é para Wellington correu de muito durante o jogo, ele vem para finta, faz o drible, tenta o toque de bola, Wellington, 1, 2, 3 para marcado, vem Mike, ganha, mas houve a falta, tá parado o jogo, marcada a falta para o time do São Paulo bater, o que correu o lateral esquerdo, Wellington, é coisa de gente grande, hein, Pretzel? Demais, e ele pode sair de graça do São Paulo, não renovou. A bola solta de Rames já soltou pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu para Michel Araújo, cruzou no banco do gol, tirou de cabeça, Menino, voltou no peito do Mike, recolheu, abriu jogada, é para Pablo Maia, bateu pro gol, a paulada, pega em 2 tempos o Everton, no meio do gol em 2 tempos, faz a defesa, o goleiro do Palmeiras, 52, mais 3 minutos de jogo, 1 pro time do São Paulo, 1 pro time do Palmeiras, vem pra cobrança novamente, o time do Palmeiras tenta ser jogando, levantamento, vem no toque de bola, Coutinho, domínio do comando de ataque, Caio Paulista lança a jogada, tenta o domínio, Arboleda, vem, corta, tira, volta pro Caio domínio pro time do Palmeiras, abre a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, o árbitro para, ele marcou o toque de mão e o técnico do Palmeiras vai à loucura. Ele marcou o toque de mão de quem? Do Caio Paulista, é isso? Exatamente, ele marcou de forma retardada o toque de mão do Caio Paulista para desespero do técnico Abel Ferreira, desce São Paulo. E vem para o jogo o time do São Paulo, a bola foi solta à frente, vem para tirar o time do Palmeiras, vem para cortar, vem para ganhar a jogada do campo de retaguarda, domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras, a abertura vem, 53 minutos mais 2 de jogo, 53, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola falta no toque de bola, domina o time do Palmeiras, tenta descer, 1-1, tá empatado o jogo, Caio Paulista domina, tenta o giro, tenta o toque de bola, sai com bola e tudo para a linha de lado, é lateral novamente para o time do São Paulo, bater pela direita do campo de ataque, 53:40, 1:20 de jogo ainda aqui no Morumbi, você ligado, Gilmar Costa da Bandeirantes, vem comigo torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, lateral vai ser cobrado pela direita, lateral cobrado, a bola vem para Lucas domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola na direita, abriu no comando de ataque, vem para afastar dali o perigo,
vem pra tirar de qualquer maneira Lázaro. É lateral pro São Paulo, cobrado, prende no seu time do São Paulo. Já sai jogando do campo de defesa, 1-1. Você ligado no futebol da Bandeirantes. É qual é o time do São Paulo com a Arboleda. Arboleda chufeira a bola, vai tentar o toque de bola no peito. Rames domina, vem pra finta, tenta o toque, curtindo no meio. Aperta o time do Palmeiras, tentou ganhar na velocidade. Vem Pablo Maia, ganha o lance, bola volta com o time do São Paulo. Sai jogando Arboleda, Arboleda abriu, jogada, põe pra fora. É lateral pro time do Palmeiras bater. Últimos segundos de jogo. É lateral pro Palmeiras, Caio Paulista bateu lateral. A bola volta do campo de defesa com o time do Palmeiras para ser jogando no campo da retaguarda. O time do Palmeiras domina no campo de defesa. A abertura vem para Luan. Luan tem Mike aberto pela direita no campo de ataque quando ergue o braço o árbitro. Com mais de 55 mil torcedores do São Paulo. Aqui no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras também 1. O maior público do futebol do Brasil nesse ano de 2024 aqui no Morumbi, proporcionado pela torcida do Tricolor. 1 São Paulo, 1 Palmeiras. Na Bandeirantes, quem chega é você, alô Capriotti. Alô Ulisses, que jogo, senhoras e senhores, que jogo, hein? 8 da noite no domingo, mas pelo menos o futebol compensou. Sensacional, grande clássico, grande jogo. Parabéns a São Paulinos e palmeirenses, mas tem polêmica, hein? Xiii, o apito final hoje vai ter polêmica, barbaridade. Hoje o negócio vai pegar, não adianta São Paulino reclamar, palmeirense reclamar. Hoje eu quero saber do Alexandre Pretzel porque a coisa vai pegar. E hoje pode se preparar porque Abel Ferreira vai chiar, Thiago Carpini vai reclamar. Hoje o apito final vai esquentar. Enquanto isso, a reportagem Bandeirantes está trabalhando no campo de jogo, no gramado do Morumbi. São Paulo 1, Palmeiras também 1. Alô, Gustavo Soler. Fala aí, Pedro Ramiro. Vamos lá, Capri, para trazer o panorama do que acontece agora com o São Paulo, né? Apesar de ter empatado e estar na liderança do grupo, o grupo D do Campeonato Paulista com 19 pontos, ainda não está classificado à próxima fase. Isso porque é o primeiro com 19 pontos, o Novo Horizontino também tem 19 e o São Bernardo, terceiro colocado, tem 18. O Tricolor Paulista terá uma semana aí de descanso, depois volta a campo no domingo contra a equipe de Ituano em casa. Portanto, sequência complicada para o time do São Paulo e o Palmeiras, Gustavo Soler. Time do Palmeiras que chega a 38 jogos de invencibilidade na primeira fase do Campeonato Paulista. São 27 vitórias e 11 empates desde abril de 2021. Verdão não sabe o que é perder um jogo de fase de grupos do Campeonato Estadual. Rafael Veiga chegou ao seu 100º gol como jogador do time do Palmeiras, se igualou a Dudu como maior artilheiro do século XXI, defendendo o manto alviverde. O Veiga, que também é o maior artilheiro do século XXI pelo Palmeiras em clássicos estaduais, chegou a 16 gols vestindo a camisa do Palmeiras. E só um detalhe, Capri, o Ramiro não conseguiu ouvir porque foi atrás do gol que estava o Rafael, né, onde eu estou nesse momento, mas a torcida do Gol Sul do São Paulo mandou o Carpini para aquele lugar, xingando o técnico do Tricolor. Mas também, daqui a pouco eu vou falar com o Pretzel. O Carpini tem culpa também de tudo? Já não vamos saber disso daí. Daqui a pouquinho, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil que está chegando. Antes, é hora de escolher o melhor em campo. Vamos escolher o craque Estrela Bet Bandeirantes. De São Paulo 1, Palmeiras também 1. Vai, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? Craque Bandeirantes, São Paulo 1, Olha, Palmeiras 1. Fala, Pretzel. Meu caro Capriotti, nós tivemos atuações individuais bem interessantes. Os 3 zagueiros do São Paulo jogaram bem. O Arboleda foi um gigante. O Murilo do Palmeiras jogou muito bem lá atrás. Mas para mim o jogador mais completo, que foi regular o jogo inteiro, foi o Zé Rafael, meia do Palmeiras. Jogou muita bola o Zé Rafael e faltou um pouquinho de parceria com ele para que o Palmeiras pudesse chegar à vitória. Então eu voto no Zé Rafael, para mim o melhor do clássico. Zé Rafael é o craque Estrela Bet Bandeirantes. De São Paulo 1, Palmeiras também 1. E agora sim, o apito final vem aí. Palmeirense, São Paulino, vai ter polêmica, barbaridade.
Vamos juntos, vamos ouvir a boleirada, vamos ouvir os treinadores, vai ser demais, hein? Na sequência tem o apito final para todos vocês. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, Sicredi e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa. Ganhou o Lucas, rolou pra Ferreirinha, dominou, pode devolver pra Lucas na marca do pênalti, passou, vem Alisson, bateu! Lucas domina dentro da grande área, num erro de saída de bola bobo do time do Palmeiras, na cochilada do Rios, numa cochilada tremenda do Rios, ganhou Lucas, depois a dividida do Pablo Maia, rolou pro Ferreira, o Ferreira vai pra área, dentro dela deu pra trás pro Lucas, o Lucas não conseguiu dominar a bola, passou, mas aí vem o Alisson, ele chapa no canto esquerdo do goleiro Everton, chute rasteiro pra fazer o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do São Paulo no jogo, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Alisson, que você proporciona à torcida do Tricolor. Saiu do gol, Rafael. Ele sai, soca, fica caindo no campo de jogo. Novamente o time do Palmeiras tenta descer. Domina no campo de ataque, ganha lateral Lázaro. Árbitro vai pro VAR. Se for pro VAR, pra mim, pênalti pro Palmeiras do goleiro Rafael em cima do Murilo. Penalidade máxima pro Palmeiras e o Rafael vai tomar cartão amarelo. Vem pra cobrança Veiga, ele vai partir pra bola, Rafael se movimenta em cima da linha, Veiga, pé esquerda, bateu! Gol! Do Palmeiras! Rafael Veiga na cobrança de pênalti, ele partiu para a bola de perna esquerda, chapou pro lado de dentro do pé, bateu rasteira no canto direito do goleiro Rafael, que acertou, mas não pegou, a bola morreu no fundo do gol. Rafael Veiga na cobrança de pênalti, agora tudo igual no Morumbi, um pro time do Palmeiras, um pro São Paulo, com emoção maior do futebol, essa emoção Veiga, que você proporciona a Aê, Ulisses Costa, e os dois gols do Morumbi, o empate por 1-1 entre São Paulo e Palmeiras. Vamos daqui a pouquinho lá para a área de entrevistas do Morumbi, já com Gustavo Soler e o Pedro Ramiro. E oi, Pretzel. Não, é o seguinte, ó, uma correria muito grande de policiais, militares e seguranças em direção à área onde descem os dois times ali. Uma correria gigantesca aqui. 1 minuto atrás aconteceu isso. Não sei o que pode ter havido, mas muita gente correndo em direção aos vestiários, por onde passam São Paulo e Palmeiras ali. Olha, pela imagem que eu vi aqui no final do jogo, os jogadores dos dois times se abraçaram ali, se cumprimentaram. Não vi nenhuma animosidade entre os jogadores, pelo menos, né, no final do jogo. Vamos ver, o Ramiro e o Soler estão lá por baixo e daqui a pouquinho vão trazer os detalhes aí dessa movimentação. Vamos aguardar aí a presença da reportagem Bandeirantes conversando com a gente. Ô Pretzel, eu já vou te ouvir aqui com a sua análise. Deixa eu só com o Bruno Puzóvio agora. Jogos encerrados, Bruno, e a classificação atualizada do Campeonato Paulista, porque nós temos já confrontos definidos para as quartas e final e confrontos que serão redefinidos
na última rodada. Domingo que vem, jogos marcados para as 4 da tarde, toda a 12ª rodada, domingo que vem, 4 da tarde. Vamos lá, Bruno, atualizando os números aí, manda pro ar. Vamos lá, Capri. Antes do Choque Rei, a Rádio Bandeirantes transmitiu a vitória do Bragantino contra o Santos por 1-0 com gol de Sacha. Mais cedo, São Bernardo venceu a Água Santa por 2-0 no estádio 1º de Maio. Já a Ponte Preta empatou com o Novo Horizontino por 1-1 em Campinas. Agora, com a realização do Choque Rei, vamos atualizar aqui, eu já te confirmo a classificação. Bom, é o seguinte, Pretzel, nós temos então Santos e Portuguesa já definidos no grupo A como adversários, né? Porque o Santos tem 22 pontos e a Portuguesa está em segundo com 10 pontos. Esse confronto já está definido, Ituano e Santo André estão eliminados. Aqui nós temos no grupo B já praticamente encaminhado, não é? Aqui nós temos, a única possibilidade é o Água Santa na última rodada vencer a Ponte Preta. Hoje é Palmeiras e Ponte, Palmeiras tem 24 pontos, a Ponte tem 17. O Água Santa pode chegar a 17 pontos, mesmo número de pontos da Ponte Preta e com uma vitória a mais. Como na última rodada, o Água Santa vai jogar exatamente, deixa eu ver aqui, Água Santa vai pegar o Corinthians em casa. Pode ganhar, hein? Pode ganhar. E o Santo André, e a Ponte Preta pega o Santo André fora de casa. Oi, Ramiro. Júlio Casares. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante em jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Tá aí, a palavra do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Só para explicar, até por isso que eu cortei, Capri, porque a gente estava aqui na sala de zona mista e o Júlio chegou aqui revoltado, atribuindo até parte do resultado ao Abel Ferreira, como vocês ouviram. E assim, não tinha nada combinado. Júlio Casares, presidente do São Paulo, fazendo esse desabafo agora à imprensa. Ô, Preto, a gente vai falar da arbitragem, mas eu nem levo muito a sério esse discurso do presidente do São Paulo, porque tá jogando pra torcida, não é discurso pra torcida. Eu acho que o São Paulo tem motivos pra reclamar, sim, tem motivos pra reclamar e a gente vai falar disso. Agora, esse discurso do Júlio Casares é pra torcida, não é? É discurso pro torcedor pra... Eu tô aqui, não é aquela história toda, mas a gente sabe que não vai, de prático não vai ter nada, absolutamente nada. Não muda nada, é o seguinte, ó, o pênalti do Rafael no Murilo, eu falei sobre isso na hora do lance. 5 anos atrás, isso aí era lance normal de jogo. Com o advento do VAR, é falta. Tem a imagem do VAR... Não acertou a bola, acertou a cabeça do adversário, falta dentro da área, pênalti. A tecnologia tá aí, muita gente não gosta, eu acho que ela chegou para ficar, e hoje o futebol sem o VAR ele é complicado, porque a velocidade do jogo é muito grande, tem 200 câmeras no campo, né? O preparo físico aumentou demais, a intensidade também, e o pênalti a favor do Palmeiras, para mim, aconteceu. Eu daria esse pênalti do meu jeito de ver o futebol, não daria, do meu jeito de ver futebol, mas pelas regras atuais e pelo uso do VAR, pela tecnologia, é falta, pênalti.
É assim que funciona hoje. Então, assim, esse discurso dele tem que dar pênalti em qualquer lugar. Sim. Se um goleiro hoje, ao invés de atingir a bola, atingir a cabeça de um adversário, é pênalti. Em qualquer lugar do mundo vai ser assim. Então é discurso para inglês ver. Discurso para inglês. Foi pênalti, você tem razão. Para mim, o grande prejuízo do São Paulo foi a não expulsão do Richard Rios. Rios tinha que ter sido expulso, o VAR tinha que ter chamado o árbitro para expulsar o Rios, porque ele deixou a perna na canela do jogador do Palmeiras. Deixou a perna. E aí depois tem o pênalti. Depois tem o pênalti que o São Paulo reclama também no Luciano, que é outro lance extremamente polêmico. Né? Olha, se marcasse não seria absurdo. E é isso que eu disse. Não marcar também é duro, não é? Porque a arbitragem não tem critério no Brasil. Eu marcaria, Pretzel. Eu marcaria. Não. Eu acho que o Piquerez usou força excessiva na perna do Luciano. Eu marcaria. O Aníbal Moreno em cima do Luciano. O Moreno mas é o seguinte, viu, o que me chamou a atenção é que o Luciano em nenhum momento fica no chão. Ele levanta rápido para lutar pela bola. Isso aí para mim é um indício de que nem o Luciano entendeu como falta. Na minha opinião, eu não daria o pênalti. E falei sobre isso no momento. Quando ele foi no VAR, eu e o Ulisses até nos olhamos aqui e conversamos. Acho que ele vai dar o pênalti porque ele tá indo no VAR. Ponto. Mas depois, analisando a imagem várias vezes, para mim é um lance de disputa normal. O Moreno chega na bola antes do Luciano. Eu não daria esse pênalti. Então é o seguinte, eu entendo as reclamações. Mas ele não acerta a bola, Pretzel. O Moreno nem acerta a bola. Não, o primeiro a chegar na bola é o Moreno. Aí o Luciano dobra a perna e o Moreno atinge ele. Não, mas ele dobra a perna porque é acertado pelo Moreno. A perna do Luciano dobra ao ser acertado pelo Moreno. Eu achei uma disputa de bola onde aí sim o Moreno chega um pouquinho atrasado, mas o Luciano levanta rapidamente. Aí é que tá, pra mim o detalhe é esse, o Luciano levanta rapidamente pra lutar pela bola, pra lutar pelo lance. Sim, Pretzel, mas aí ele só não levanta se tomar um tiro, né? Aí não tem como levantar. Por quê? Ele levantou porque sofreu a falta e levantou, mas... Ele podia ficar no chão, viu, pra cavar a falta. Pra mim o Moreno chega primeiro na bola pra depois pegar o Luciano. É interpretação, não tem problema nenhum. Sim, e a expulsão, meu caro, que você tá concordando com a expulsão do Richard Rios. Eu e o Ulisses, a gente está revendo o lance 10 vezes aqui. O Richard Rios pega a canela do Pablo Maia, mas ele atinge também primeiro a bola. É um lance também que dá para expulsar. Ele deixa a sola, né? Mas ele toca ele não recolhe a perna, né? Mas ele toca na bola também. Daria para não expulsar, como também daria. É aquilo que tu está dizendo agora, a gente está debatendo. Os critérios utilizados pela arbitragem no Brasil, eles vão de cada árbitro. E isso é um problema da arbitragem brasileira. Isso é um problema. Por isso que a gente debate muito. O Pretzel, não é nem da arbitragem brasileira, esse é um problema da regra do futebol. Você deixa tudo na interpretação do árbitro. E aí cada um tem uma interpretação. Cada um interpreta de um jeito, porque não é uma ciência exata. Não é assim, ó, atenção, encostou no jogador, é pênalti. Isso seria uma regra exata, ó. Encostou no adversário, é pênalti. Não, cada um interpreta de um jeito. É a força excessiva, é a imprudência, é excesso de... Tem muitos meandros na regra do jogo do futebol que causam esse tipo de coisa. Cada um interpreta de um jeito e cada um se sente prejudicado num determinado jogo. É assim, hoje um é prejudicado, depois é beneficiado. A gente tá cansado de falar isso aqui. Hoje, não é? O São Paulo pode se sentir prejudicado, depois vai ser beneficiado. O Palmeiras a mesma coisa, o Corinthians, todo mundo é assim. Porque a regra é subjetiva e permite que o árbitro... E agora o VAR, né? Porque antes era só um que podia interpretar de maneira subjetiva. Agora tem mais um, tem o VAR também, que interpreta de maneira subjetiva, ou não, né? E chama o árbitro lá. Mas olha, daqui a pouco eu vou falar do árbitro, o Pretzel. Já do Candançan. E a gente vai falar desses lances aí também. Mas primeiro eu quero que você conte como é que foi o jogo. Porque estamos bombando aqui, estamos bombando nas nossas redes, no YouTube, pelas ondas do rádio. E 55 mil torcedores deixando o Morumbi agora, indo para casa e querendo saber como foi esse empate de São Paulo e Palmeiras. E já os dois treinadores aqui, porque hoje o bicho vai pegar. Hoje vai ter reclamação. Já ouvimos aí o Júlio Casares soltando fogo pelas ventas. E daqui a pouquinho os treinadores também. Vamos lá. Bom, eu tô revendo de novo, é que eu e o Luiz a gente tá revendo o lance do Richard Rios e realmente poderia ser expulso de maneira normal, mas ele também toca primeiro a bola e aí você tem razão, ele deixa o pé esticado e atinge a canela do Pablo Maia. Então esse lance aqui foi um erro da arbitragem claro
onde o Matheus Candançã acabou se complicando, né? Então a arbitragem realmente ela vai ser um comentário à parte na hora da cotação, quando a gente for falar a respeito das atuações individuais dos jogadores. O jogo em si, primeiro que foi um jogo muito bom. Eu acho que foi o melhor jogo do Campeonato Paulista, 55 mil pessoas, a torcida do São Paulo segue dando show, lotando o Morumbi, né? Torcida única. O Palmeiras, para mim, começou melhor o jogo. O Palmeiras foi dominante durante 18 minutos na primeira etapa. E aí um pouquinho da escalação do São Paulo também. O Ramiro flagrou agora no final do jogo, a torcida pegando no pé do Carpini. Por quê? Acho que o Carpini foi muito conservador, né? Quando ele vai pro intervalo ganhando por 1-0. Porque ele escala 3 zagueiros, e acho que tem o dedo do Muricy, né? O Muricy já deu muita letra, né? Que tem horas que tem que fechar a casinha e tal, essas coisas, esses discursos assim interessantes, que o Muricy gostava muito dos 3 zagueiros e usava muito bem esse sistema de jogo. Então o Thiago Carpini entrou com 3 zagueiros. Sem o Caleri, ao invés de botar um jogador lá na frente, o que ele fez? Ele botou 3 zagueiros, os seus 2 alas, Igor Vinícius e o Wellington, o Pablo Maia e o Alisson como 2 jogadores mesmo de cães de guarda ali, mas marcando mais do que jogando, e 3 homens na frente, né? O Lucas, o Ferreira e também o Luciano. O que aconteceu? O time ficou muito atrás, esses 3 zagueiros ficaram muito para trás. Os 2 alas não tinham tanta saída. E no meio de campo o Palmeiras ficou com 4 homens contra 2 do São Paulo. Então o São Paulo tinha Pablo Maia, tinha Alisson, e o Palmeiras tinha Moreno, Rios, Veiga e Zé Rafael. Ainda que o Veiga não tenha jogado bem, mas era um jogador a mais no meio. E até o Hendrick, que o Abel, na minha opinião, errou ao colocá-lo marcando o lateral, marcando o Wellington no primeiro tempo, também fechava no meio quando precisava. Então o São Paulo ficou com um número maior no setor, dominando o setor e causando um pouquinho de incômodo em relação ao São Paulo. Tanto é que o Richard Rios, que falhou no gol do São Paulo, até ele falhar ele não estava jogando mal. Até exigiu uma boa defesa do Rafael no início da partida. Depois ele poderia ter sido expulso pela entrada no Pablo Maia. Então, eu acho que o primeiro tempo teve 2 partes muito, muito claras. Teve o Palmeiras bem no jogo até sofrer o gol. Teve uma escapada do Wellington antes do gol do São Paulo, que aí foi um mérito total do São Paulo, numa jogada bem trabalhada, uma bola esticada pro Wellington, que ele cruza pro Luciano. Luciano até reclama, né? Pô, bate no gol e tal. Ficou essa imagem, mas foi uma boa arrancada do Wellington. E depois tem o gol. Na falha do Richard Rios, tem muito palmeirense aqui, eu tô vendo na rede social, reclamando que o Everton deu a bola na fogueira pro Rios. Também é verdade. Mas o Rios poderia simplificar, dominar e dar um balão pra frente. Ele foi tentar sair da marcação, perdeu a bola pro Lucas. Lucas pro Ferreirinha, Ferreirinha pro Lucas. A bola passa por baixo do pé do Lucas e o Alisson entra batendo. Não bateu forte, bateu fraco. E pra mim o Wellington falhou, falei isso na hora. Né? Mesmo que ele seja um goleiro de exceção, 2 anos atrás ele pegaria essa bola, hoje ele não pegou. Tá sem confiança pra mim. Desde o clássico contra o Corinthians, quando ele levou aquele gol do Rodrigo Garro no último minuto que ele tirou a mão, ali o Wellington meio que se diminuiu um pouco. Claramente ele tá sem confiança. É um goleiro de experiência, um goleiro de convocação de seleção brasileira, um goleiro de Copa do Mundo e tal, mas tá mal. Acontece, né? Você começa a entrar numa fase de declínio e ele tá mal. Então o São Paulo virou o primeiro tempo melhor do que o Palmeiras. Em 2 partes muito claras. Até os 22, o Palmeiras foi melhor. Dos 24 em diante, o São Paulo foi melhor, virou 1-0. O que aconteceu no segundo tempo? O Richard Rios foi substituído, até porque correu o risco de ser expulso e não fez um bom jogo, porque errou. Depois que ele errou no gol, ele foi amassado pelo Lucas. O Lucas engoliu o Richard Rios. Então ele acabou sendo substituído, ele foi trocado pelo Mike. E o Marcos Rocha, que fez um primeiro tempo muito ruim, sofreu demais a marcação, saiu para a entrada do Lázaro. Eu até eu falei na hora do intervalo, estava conversando contigo, põe o Lázaro para jogar. Esse menino é um menino que está jogando na Europa, né, tem uma velocidade interessante, apesar de jovem, já tem uma certa experiência também de confrontos grandes, e o Lázaro entrou bem. Entrou bem porque, o que fez o Abel? Colocou o Piquerez mais avançado pelo lado esquerdo e jogou o Lázaro em cima do Igor Vinícius, travando o Igor Vinícius, que tinha feito um bom primeiro tempo. E aí o Palmeiras cresceu, cara. O Palmeiras cresceu até empatar o jogo no pênalti, marcado pelo Veiga, que fez o gol de pênalti só, não fez muita coisa, e o pênalti aconteceu. A gente volta para o lance fundamental. O discurso do Júlio Casares é o seguinte: esse tipo de pênalti, se marcar, tem que marcar em todo jogo. Hoje, com o VAR, vai acontecer. Soco na cabeça de jogador adversário por parte do goleiro é falta dentro da área, é pênalti. Então o pênalti para mim foi bem marcado. Pênalti em cima do Murilo, o Veiga bateu e empatou o jogo. E aí o jogo ficou claro, o Palmeiras melhor em campo e o São Paulo com o Thiago Carpini muito conservador, demorando para fazer as mudanças. Ele só foi trocar
tirando o Igor Vinícius, que cansou, tendo sempre 2 contra 1 em cima dele. Aí entrou o Michel Araújo para jogar primeiro pelo lado direito, depois caindo aqui pelo lado esquerdo. Demorou para colocar o Rames no jogo. E o Rames, tecnicamente, é diferente da maioria e para mim tem que jogar. Ah, mas ele, né, ficou de bronquinha, queria ir embora, mas vai ficar. Então fica, reintegra, como ele está reintegrado, e bota para jogar. Arruma um esquema para ele jogar. Você tendo Rames Rodrigues e Lucas juntos, tecnicamente o teu time cresce demais, como cresceu. Depois que o Palmeiras estava melhor no jogo e com as mudanças do Carpini, quando o Palmeiras meio que cansou um pouco, né, com as mudanças que foram feitas, Gabriel Menino entrou mal, Caio Paulista entrou mal, né, o Rony até entrou com muita força, forte, mas parou na forte marcação defensiva do São Paulo. O que aconteceu? Na reta final do jogo, o Palmeiras ficou um pouco satisfeito com o empate e o São Paulo partiu para cima com a entrada do Rames e a presença do Eric. O Eric até faltou um pouquinho de ambição ofensiva, principalmente para partir para cima do Piquerez e do Caio Paulista. Então o Rames entrou, melhorou muito o time com o próprio Lucas e deu o gol pronto para o Alisson ganhar o jogo para o São Paulo. Então, em linhas gerais, pelo que foi o jogo, se tivesse ter havido um vencedor, vamos colocar assim, eu sempre coloco isso, eu gosto de pontuar isso, talvez tivesse sido o São Paulo, porque o São Paulo teve chances mais claras para fazer o gol. Essa bola que o Rames deu pro Alisson fazer o gol era para matar o jogo, na reta final, né? O Alisson fez o gol no primeiro tempo e depois foi um jogador mais de contenção, né? Foi um jogador mais de marcação no meio de campo. E o Rames, com a sua qualidade técnica, deu um crescimento muito grande pro São Paulo do meio para frente, com o Lucas entrando de novo no jogo, meu caro Gustavo Soler. Então, em linhas gerais, se tivesse que ter havido um vencedor para mim, deveria ser o São Paulo, porque o São Paulo foi mais perigoso quando chegou na cara do Everton e foi eficiente pela chance aproveitada no primeiro tempo. O Palmeiras fez um bom jogo, fez através do seu meio de campo e também com um jogador especial lá atrás, que foi o Murilo. O São Paulo, para mim, teve mais jogadores melhores individualmente do que o Palmeiras, e se tivesse que ter havido um vencedor, teria que ser o São Paulo. Mas o que eu destaco, Soler, Capriotti e Ramiro, foi a qualidade do jogo. Do jeito que a gente está vendo o futebol brasileiro hoje, a maneira como a gente viu um jogo hoje, com a intensidade, com a qualidade e até com a questão tática dos dois times, me dá esperança de que a gente vai ter um campeonato brasileiro bem interessante, Capriotti. O Soler já vai falar aí, mas acho que você está vendo aí, o Pablo Maia está mostrando agora, está com um corte na canela, o jogador São Paulino naquela entrada do Richard Rios. Vamos lá, Soler, o que é que está acontecendo aí? Vamos lá, Capri, a informação que chega pra gente da Federação Paulista de Futebol é que, como bem destacou o Pretzel, o pau torou no vestiário. E existe uma possibilidade do Palmeiras não conceder entrevista coletiva pelo que aconteceu no vestiário. A confusão é, o Palmeiras não vai dar coletiva. A rapaziada da TV Palmeiras está guardando o material, guardando as câmeras. Não teremos a entrevista coletiva do Palmeiras pela confusão que aconteceu no vestiário, mas vamos ver se algum membro da direção do Palmeiras passa por aqui, mas o Verdão não vai conceder entrevista coletiva. Bom, vamos primeiro entender o que aconteceu, né? Primeiro a gente vai ter que entender o que aconteceu, não é, Pretzel? Qual foi o motivo aí? Mas acho até que seria importante alguém do Palmeiras se posicionar. Não é simplesmente não vai ter coletiva. Claro. Alguém do Palmeiras vir a público e falar, olha, aconteceu X, Y, Z, nós não concordamos, hoje não vai falar o Abel Ferreira. Não simplesmente falar, hoje não tem coletiva. Por que não tem coletiva? Por quê? Qual é o motivo? Assim que você abriu o apito final, houve uma correria gigantesca. Eu e o Ulisses, a gente estava conversando aqui e me chamou a atenção os policiais militares que fizeram a segurança da arbitragem correndo em direção aos vestiários. E aí os seguranças particulares do São Paulo também em disparada. Foram mais ou menos umas 20 pessoas, correndo mesmo. E algumas pessoas que estavam aqui no gramado, acho que sócios do São Paulo, que receberam convites para ficar por ali e tal, também correram em direção ao vestiário para ver o que estava acontecendo. Então isso me chamou muito a atenção, que alguma coisa tinha algum problema lá. Então para mim está claro que depois da entrevista do Júlio Casares, provavelmente alguém do São Paulo, eu estou apenas fazendo uma alusão ao que eu estou sentindo, certo? Alguém do São Paulo possa ter partido para cima do auxiliar do Palmeiras e aí possa ter havido uma discussão. Agora, que coisa interessante, né? A gente viu já o Palmeiras, o São Paulo jogando no Allianz Parque, né? No empréstimo do estádio, num discurso muito interessante entre a Leila Pereira e o Júlio Casares. E agora acontece esse tipo de coisa num Campeonato Paulista, numa reta final, depois de um grande jogo, como a gente viu, com tanta intensidade. Os dirigentes também
tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Pretzel. Eu tô concordando, viu, Soler, com o Capriotti. Alguém do Palmeiras tem que se manifestar. Esse negócio de sair todo mundo em silêncio, aí haver um revanchismo no próximo clássico, tem que acabar isso no futebol brasileiro, Soler. E agora a assessoria do São Paulo explica também um dos motivos que não teremos a coletiva do Palmeiras, porque o São Paulo tem, diferentemente dos outros clubes, um telão, né? Então, normalmente o clube visitante ele pode trazer o seu material digital e colocar os seus patrocinadores no telão. São Paulo hoje não permitiu que isso acontecesse para que o Palmeiras concedesse a entrevista coletiva com os patrocinadores do São Paulo ao fundo. E aí, a direção do Palmeiras optou por não deixar o técnico Abel Ferreira conceder a entrevista coletiva, porque vai aparecer apenas Pablo Maia. Vai aparecer somente, né, os patrocinadores do Palmeiras, e o São Paulo alega, o Palmeiras nunca faz nada pra gente nas coletivas, então hoje o São Paulo tá dando o troco. Pablo Maia, vamos ouvir o Pablo Maia. Vamos ouvir o Pablo Maia, vai Ramiro. Eu fui falar com o árbitro, né, que eu mostrei a entrada que ele me deu na minha perna, aí eu fui falar com ele, ele disse que não expulsou por causa que tinha sido gol, mas fazer o quê? Eu deixo isso para a diretoria, que eles sabem como funciona isso, como conversa isso, porque eu acho que faltou um pouco de convicção na arbitragem hoje. Ô Pablo, o presidente Júlio Casares veio aqui e disse que o Abel quer apitar o jogo a todo instante. Você concorda com ele? Olha, a minha função é jogar bola. Deixo isso para eles de fora, minha concentração dentro do jogo é dentro das 4 linhas ali, então eu faço meu papel e deixo isso de lado. Vocês foram hoje no resultado do Choque Rei? Olha, acho que a gente, claro, com certeza que ele atrapalhou um pouco, mas a gente tem que ser contra tudo e contra todos. A gente não pode depender de ninguém para que a gente saia com a vitória, não. Quando vocês foram reclamar com o árbitro, o que ele disse para vocês a respeito da entrada do Rios em você? Então, eu fui falar com ele, mostrei para ele. Ele falou para seguir o jogo por causa que tinha sido gol e não poderia expulsar. Ô Pablo, como que tá a sua perna? Dá para ver que tá bem marcada aqui. O que você tá sentindo agora? Um pouco de dor só. A entrada foi muito forte, mas infelizmente eu acho que o árbitro não foi convicto no que ele marcou ali, mas bola que segue e vamos para a próxima. Pablo, você para a seleção brasileira, esse momento para sua carreira? Com certeza, né? É uma felicidade imensa. É um sonho de criança chegar nesse nível. Só eu e minha família sabem o quanto que a gente batalhou para estar aqui. E agora ter sido convocado para mim é uma felicidade enorme, sem palavras. Agora é continuar trabalhando, seguir preparando para que chego lá e esteja pronto para dar o meu melhor. Na tua visão, no jogo de hoje, se não tivesse os equívocos da arbitragem, São Paulo sairia com os 3 pontos? Olha, eu acho que sim, mas São Paulo, eu acho que a gente tem que ser... Não pode ficar dependendo de ninguém para sair com o resultado. Acho que a gente tem que continuar trabalhando, dando nosso melhor para que as vitórias venham. Tá aí a palavra do Pablo Maia, volante São Paulino, convocado recentemente pela seleção brasileira. Agora, o Pretzel, os dirigentes são muito minúsculos, né? São muito minúsculos, são pequenos. Olha, eles têm que valorizar o espetáculo, têm que valorizar a coisa, um clássico desse tamanho. A gente viu hoje... Quer uma rivalidade tão grande quanto? A gente viu hoje um City United, um jogaço pela Premier League, um jogo gigante, um jogo que tem a rivalidade tão ou mais ainda pegada do que um Palmeiras e São Paulo, de uma cidade, não é? Do interior da Inglaterra. Então, e tudo funciona, tudo direitinho. Por que os dirigentes daqui não têm uma mentalidade maior? Quer dizer, esse negócio de backdrop, de passar os patrocinadores, é tudo muito pequeno, é tudo muito minúsculo. Quer dizer, os caras não conseguem valorizar a coisa no todo, eles ficam se apegando a coisas pequenas demais. É um negócio que desanima, viu, Pretzel? Não, eu concordo contigo. Eu e tu, a gente tem batido nessa tecla também com o Capelante, com o próprio Ulisses. Por exemplo, ó, eu tô vendo assim, ó, no Morumbi agora, tá? Esse ano é a primeira vez que eu vejo o Morumbi. Depois que o Morumbi entrou no novo patrocínio e tal. Mas você olha como tá bonito o Morumbi interno, cara.
O Morumbi tá organizado, tá bonito, tá bem vendido, né? O São Paulo tá crescendo como sempre cresceu. Um clube gigante. Agora, essas picuinhas... O Palmeiras jogou aqui contra o Santos ano passado, lembra? No empréstimo também do estádio. Quer dizer, havia um acordo de cavalheiros, né? Ou da dama com o cavalheiro, que é o Júlio Casares com a Leila Pereira. Os dois se entendendo muito bem. E agora entra nesse tipo de picuinha, nesse tipo de coisa. O futebol brasileiro tem que crescer. E esse tipo de discurso do Júlio Casares é jogar pra galera. Porque aí você transforma o próximo São Paulo e Palmeiras, e é um jogo que pode ser a final do Campeonato Paulista de novo. Porque eu são acho que vai ser muito fortes. Eu acho que vai ser. São dois times muito... Imagina. Então a gente pode ter mais 2 choque-reis de novo numa decisão. E aí? Clima bélico já, um mês antes. Tem que parar com esse tipo de coisa. A gente tem que evoluir nisso. Nós estamos pensando em liga já, que eu e tu a gente costuma brincar que é a Liga São Tomé, que não vai sair nunca, né? Porque um time define que vai ganhar a cota de um lado e o resto fica chupando o dedo. Então nem isso eles conseguem conversar. Existem 2 blocos. São vários clubes. O Brasil poderia ter 10 divisões com 20 times, 200 times sem nenhum problema. Todo mundo querendo crescer, jogando aos fins de semana, grandes séries nacionais. Isso nunca vai acontecer por causa também dessas picuinhas. Então, que bobagem esse negócio. Acho que o Palmeiras deveria colocar alguém para se manifestar. O Anderson Barros também, né? É conjunto vazio na hora que ele fala, mas a própria presidente Leila, respondendo talvez, ou de uma maneira mais tranquila ao que disse Júlio Casares, tem que parar com isso. O que fez o Pablo Maia agora, parabéns ao menino. Veio, deu entrevista, né, a gente viu o lance aqui, era pro Richard Rios ter sido expulso, tá tudo certo, mas veio, deu entrevista, falou sem nenhum problema, jogou muita bola, mais uma vez o menino. Então é isso que a gente tem que valorizar. Valorizar quem joga a bola e quem faz o espetáculo. Mas não, a cada ano a gente vê um monte de dirigente fazendo de conta que se dão bem, fazendo de conta que estão unidos, pra gente ver esse tipo de coisa depois de um grande jogo de futebol pra nossa realidade no Brasil hoje, Capri. Infelizmente é isso aí, não é? E tem que mudar essa mentalidade aqui do futebol brasileiro. Dirigente pensar pequeno demais, acha que vai ganhar jogo, vai ganhar campeonato com essas picuinhas, com coisas muito pequenas, minúsculas. Quer dizer, você tem que pensar de uma maneira maior, Capri, mais ampla, gigante, e não com essas coisas. São Paulo e Palmeiras já tiveram uma rivalidade gigante nos anos 90, rivalidade de dirigentes, coisa que extrapolou o campo de jogo, foi pra fora das 4 linhas. Isso não precisa voltar agora. São 2 times de muita qualidade, 2 camisas pesadíssimas. Pra quê? A picuinha pra minimizar e diminuir o jogo que foi espetacular e que agora a gente tá falando aqui de arbitragem, tá falando de patrocínio, de coisas que deveriam passar ao largo de uma partida desse tamanho. Diga lá, Ramiro. Foi eu que chamei o Soler aqui, Oi, Capri, Soler. e além da questão do patrocínio, foi uma solicitação da diretoria do São Paulo para o Palmeiras não utilizar a sala de imprensa. Então, foi uma determinação que veio de cima para baixo e o Casares não liberou o Palmeiras para usar a sala de imprensa. Ainda tem essa questão do backdrop, mas o próprio Casares não liberou a sala de imprensa para a equipe do Palmeiras hoje conceder a entrevista coletiva. É um homem de comunicação e marketing. Para que fazer isso? Será que atitude pequena, minúscula. Minúscula de um homem realizado profissionalmente como marketing, como publicitário e jornalista. É um cara de comunicação. E aí, por uma questão passional, depois de um jogo, irritado com a atuação de um árbitro, dispara contra um adversário. Não, aqui na minha sala você não vai usar. Pois, cara, isso é tão ridículo isso. Num clube de futebol. Mas é tão ridículo isso. É um negócio, viu? O São Paulo é muito maior que qualquer dirigente. Ele vai passar e vai vir outro. Pô, vamos parar com esse negócio. Vale pro Palmeiras também. Então, isso é um o que vai acontecer agora quando o São Paulo for no Allianz Parque? Vai acontecer a mesma coisa, E aí? Fred. Fecha a sala de imprensa lá. E aí o São Paulo não pode dar entrevista. Isso é uma baboseira. Acho que a federação também tem que intervir, porque a federação foi acusada hoje, né? De ser meio que apoiadora do Palmeiras. Então acho que o presidente Reinaldo tem que se manifestar também e chamar os 2 presidentes. Chamar Leila e o Casares. Vão botar ordem na casa, porque vem aí uma fase quente. A primeira fase está acabando. O São Paulo não está classificado ainda, mas acho que vai se classificar. O Palmeiras já está classificado. Então muita calma nessa hora agora com os 4 jogos de mata-mata a partir das quartas de final. O Campeonato Paulista, a federação transformou o Campeonato Paulista num produto altamente rentável para os clubes, principalmente para os grandes. Só para lembrar, apesar desses discursos pequenos aí,
São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians ganham 40 milhões cada para disputar o Campeonato Paulista, para disputar. Cruzeiro e Atlético Mineiro tem que jogar 10 anos, certo? Para ganhar eles ganham 4 milhões por ano, para chegar nos 40 milhões do Campeonato Paulista. E aí acontece esse tipo de discurso porque eu tô irritado, não vai usar minha sala. Vamos parar com esse negócio, Capri, me desculpa. Não, isso é ridículo, olha. Isso é por isso que o futebol brasileiro não cresce, não evolui. Eu tô falando aqui hoje, tudo bem que eu pego um exemplo que é demais, né? Se eu pegar um exemplo da Premier League, não é até covardia pro nível do nosso futebol aqui, pro nível dos nossos dirigentes. É covarde, eu reconheço que é covarde. É uma distância muito grande. Mas se esses caras não mirarem nisso, a gente vai continuar aqui com essa síndrome de vira-lata para sempre, pro resto da vida. Porque aqui é isso, é cada um tentando resolver de maneira minúscula, de maneira pequena, as suas questões. E ninguém pensa no todo, ninguém pensa... Olha, poderiam vir os dois presidentes hoje, juntos, Leila Pereira e o Júlio Casares, poderiam vir juntos hoje na coletiva e falar, olha, temos aqui reclamações conjuntas da arbitragem, porque o Palmeiras também vai reclamar, lá vai ter coisa para reclamar. Temos reclamações conjuntas, mas o jogo foi espetacular e foi mesmo, não estamos nem falando do jogo. Foi um jogaço de bola, foi um grande jogo. O jogo foi fantástico, foi maravilhoso. O árbitro teve deslizes, mas estamos juntos aqui porque estamos lutando para ter uma final de campeonato paulista digna e decente. Diga, Ulisses. E o que você falou, é fundamental o que você disse. Estou com o Prétio aqui ainda, que eu estou esperando. Não tem essa de dar troco. Já foi prejudicado o Palmeiras por aquele gol do Caleri impedido que tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. O São Paulo já foi prejudicado também, acho que poderia ter dado até o pênalti em cima do Luciano. O Rios poderia ter sido expulso pela maneira, embora ele pega na bola, mas depois ele deixa a sola da chuteira e pega a perna do Pablo Maia. Tá tudo certo, isso aí tem que reclamar, eu acho que isso aí tem que contestar, tem que fazer uma representação junto à Federação Paulista. Mas você, como anfitrião, o tamanho que esse clube, o São Paulo, tricampeão do mundo, a grandeza do São Paulo, e o Júlio é um cara que agiu pela emoção, ele não foi pela razão. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Você tem que receber bem o seu visitante, dar condição e acabou. O Palmeiras nunca fez pra mim. Mas não é porque o Palmeiras não fez ou porque a pessoa faz na casa dela. Você que quando você convida ela na tua casa, você vai fazer igual. É uma questão de educação até. Entendeu? Você vai mostrar pra ela, de repente, como tem que ser feito. Ó, você me recebeu mal na tua casa, mas aqui eu tô te recebendo assim, assim, assado. Entendeu? É assim que funciona na vida, né? Eu fico muito triste porque a torcida do São Paulo deu uma demonstração de novo de força incrível. Espetacular, há 3 anos que é assim. Pô, então, e tá há muito tempo São Paulo morto, arrebentado, a torcida vindo. Então, quer dizer, isso aí às vezes fica em segundo plano e não pode ficar, porque mais de 55 mil pessoas foi o maior público do ano do futebol brasileiro. Não é do Campeonato Paulista, é do futebol brasileiro. Entendeu? Pra quem acha que o Campeonato Paulista não é tão forte, entendeu? Tá mostrando cada vez mais a sua força. Então, cara, eu acho que as pessoas têm que pensar mais, têm que raciocinar. Nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa vida, da sociedade, e a gente tem que respeitar mais um ao outro. Não ganhou esse, vai ganhar outro. O São Paulo seria importante ganhar, que praticamente já garantiria a sua classificação. Vai para Itu no final de semana, com obrigação de vencer o jogo, porque a equipe do São Bernardo pega o Mirassol. Se o São Paulo e o São Bernardo ganhar, entra o São Bernardo. Olha como é que são as coisas. Então é um jogo forte. O Carpini vai falar e um abraço. Vai falar o Carpini. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessas possibilidades de classificação, mas vamos ouvir o treinador São Paulino. Depois de São Paulo 1, Palmeiras também 1. Vai, Pedro Ramiro. A diretoria do São Paulo já se manifestou com relação à arbitragem. Eu gostaria que você falasse a respeito do jogo. O desempenho coletivo do São Paulo, aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou. E uma dúvida, por gentileza. Hoje, o Rames, ele aguenta jogar quanto tempo? Quanto que ele suporta? Bom, boa noite a todos. Mais um jogo para nós de desafiador, né? Não ter um atacante de referência, que é o Caleri, nos faz muita falta. Criarmos uma alternativa diferente e no meu modo de ver, funcionar tão bem. Neutralizamos a equipe do Palmeiras nos principais aspectos do adversário, né? Criamos as melhores chances, né, de gol.
Então tudo isso foi muito, muito bom. Claro que a gente veio de uma viagem, de uma recuperação em tão curto tempo, assimilação. Isso mostra o quanto nós temos um grupo comprometido, sólido, consistente, focado naquilo que está sendo proposto, disposto a aceitar as ideias. Com 15, 20 minutos da atividade ainda nós perdemos o Wellington Rato, então mais um fato que nós precisamos ali criar naquele momento. Então, mais do que falar nesse segundo ponto que você me falou do Ramos, eu queria exaltar coletivamente o que foi o jogo do São Paulo hoje. Eu disse no nosso pré-jogo que isso é um ponto importante, né? Não que a gente use a competição estadual como um laboratório, de maneira nenhuma. O São Paulo, em todas as competições, ainda mais um nível de um campeonato como é o Campeonato Paulista, a gente quer sempre ser campeão e estar nas finais, né? E a gente trabalha para isso. Mas claro que a gente se dá ao luxo em alguns momentos de experimentar situações para o decorrer da temporada, para a gente entender tudo que nós temos de alternativas, e hoje foi mais uma boa alternativa. Em relação ao Ramos, é difícil eu te falar, né? Acho que até o próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se eu pudesse ter o Ramos os 90 minutos, é claro que eu queria. O que você vê, o que o torcedor vê, eu também vejo. E vejo todos os dias. Só que o mesmo cuidado que a gente tem com o Ramos, nós exageramos um pouquinho com o Lucas e perdemos eles por 30 dias. O Ramos não fez a pré-temporada. Então nós queremos o Ramos mais em campo, mas nós precisamos respeitar o processo do atleta, todo o feedback, né, que é passado, proposto por ele em relação às cargas de treino, aos volumes. Vamos ter agora uma semana aberta, isso vai ser importantíssimo. Talvez com esse período, se ele conseguir fazer todas as sequências daquilo que vai ser proposto, talvez ele melhore ainda um pouco mais. Claro que vai chegar um ponto que ele só vai melhorar jogando. Mas para a gente chegar a esse ponto sem correr risco de perder um atleta como ele, a gente tem que ir com um pouquinho de calma. E nas próximas rodadas, o que foi planejado para ele já está bem definido, de a gente evoluir gradativamente. E aí vai chegar um ponto que vai depender do atleta, o quanto ele suportar em campo, 60, 70, 80 e quando chegar aos 90. A gente espera que possa acontecer rápido, porque é um cara, tecnicamente, a gente não precisa perder tempo aqui falando do que é o Ramos tecnicamente. Carpini, tudo bem? É o segundo clássico do São Paulo que tem polêmicas de arbitragem, que o presidente ele vai falar na zona mista. O Pablo Maia ele passou na zona mista e ele comentou que conversou com o árbitro naquele lance do primeiro tempo, que ele levou a solada do Richard Rios, e que o árbitro disse que não o expulsou porque saiu o gol. Eu queria saber, primeiro, se você tem algum conhecimento da regra em relação a isso, né, se tem alguma especificidade, se você também ouviu isso do Pablo Maia ou da arbitragem. E em relação aos outros dois lances polêmicos, muito torcedor está reclamando que os critérios utilizados foram diferentes. Bem diferentes. Então eu gostaria da sua posição em relação a esses três lances, por favor. Bom, como você falou, na diretoria, o presidente já se posicionou muito em relação a isso. Para mim, mais do que o lance do Rafa e o lance do Luciano, foi o lance do Richard Rios. Aqui vocês acompanham, vivem futebol assim como eu, são pessoas que têm o discernimento, a inteligência da regra. Até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrija. Indifere a decisão da arbitragem o desfecho da jogada. Esse é um ponto. Então, independente se foi gol ou não, a regra tem que ser aplicada. E, na minha opinião, foi o maior erro dele. Mais do que o do Rafa e mais do que o Luciano. Isso é só um ponto de vista meu. Não adianta eu ficar aqui batendo na arbitragem, falando de coisas que a gente não controla, o jogo não vai voltar atrás, não é a primeira vez que a gente tem algum tipo de queixa em relação a isso, mas aí fica aberta a opiniões de vocês, eu tenho as minhas, prefiro guardar um pouco mais para mim o que eu penso em relação à arbitragem do Matheus hoje e vamos para a próxima, né? Eu prefiro exaltar o que foi o jogo coletivamente, o quanto nós conseguimos neutralizar e criar situações, mesmo com muitas ausências, né, ausências consideráveis, como o Rato que vinha voltando e o Caleri que é uma referência para nós. Então acho que foram coisas a serem mais valorizadas para mim coletivamente, mas complicado. Carpini, boa noite. Teve dois momentos na partida que me chamaram a atenção, eu queria que você comentasse. Primeiro, o São Paulo estava com uma certa dificuldade para fazer a saída de bola no início do primeiro tempo, mas consegue fazer o gol roubando a bola no campo de ataque. Então, queria que você falasse dessa alternativa que o time encontrou para conseguir agredir o adversário. E no segundo tempo, a gente viu um Palmeiras desde o início trocando muitos passes, o São Paulo tendo certa dificuldade para recuperar e reter essa bola.
Tanto é que a primeira finalização do São Paulo no segundo tempo vem com o Alisson, já com 44, 45 do segundo tempo, e aí parece que o time consegue dominar e pressionar. Queria que você citasse esses dois momentos. Como que você conseguiu com o elenco? Porque eu vi você conversar pelo menos 2 vezes com os zagueiros para tentar ajustar a saída de bola, e no segundo tempo a dificuldade para manter essa posse de bola também, não deixar o Palmeiras o tempo inteiro gastando a bola e o São Paulo tendo que correr atrás para marcar. Tá. Bom, em relação ao primeiro tempo, né, como eu falei, nós tivemos 20 minutos para treinar e na parte final do treino nós ainda perdemos o Wellington Rato. Então você colocar um padrão perfeito de construção, de parte inicial, intermediária e terço final de jogo em 15 minutos é muito difícil, uma equipe que nunca jogou junto, sem uma referência com jogadores de mobilidade. A intenção era deixar um pouco a bola com os zagueiros do Palmeiras, que foi o que aconteceu, e foi dessa maneira que nós roubamos a bola e fizemos o gol, né? Eu acho que o Palmeiras trocar passes dá um ar de superioridade, mas eles trocaram passes onde nada acontecia. Na parte de construção inicial, longe do nosso gol, entre linhas ou próximo do nosso gol, onde representasse algum perigo, não aconteceu. Aí começou a ter um pouco, no meu ponto de vista, né, um pouco de impaciência do Palmeiras, e começou a baixar os volantes do lado dos zagueiros, Richard Rios, Aníbal, para pegar a bola lá atrás, onde não acontece nada, digo. Então, para mim, é uma falsa posse de bola. São construções onde também não progride. Não vi uma construção tão efetiva assim, né, um controle de jogo muito menos. E na segunda parte também, se eu não me engano, nós finalizamos antes do Alisson, mas mesmo que, no seu ponto de vista, tenha de maneira assertiva o que você está falando, e eu não sei, estou falando porque eu não me recordo, mas eu acho que teve antes, mas o Palmeiras, se eu me recordo, também teve nenhuma finalização. Então, vale ressaltar que funcionou o que a gente trabalhou, funcionou o que a gente treinou, controlamos bem o jogo, controlamos o Palmeiras, vale se dizer que é um adversário a ser batido, um adversário que os comportamentos e os movimentos dentro de campo são muito sincronizados, porque são 4 temporadas juntos, e nós trabalhamos 15 minutos uma linha defensiva, um padrão diferente, sem referência, com mais mobilidade, encaixou muito bem e nós somos melhores na partida, na minha opinião. Carpini, boa noite. Foi a segunda vez que você usou o sistema com 3 zagueiros, né, nesse Campeonato Paulista. E quando você vai fazer a alteração, você tira o Igor Vinícius e não um dos zagueiros. Eu queria entender o que foi a tua ideia naquele momento para deixar o Ferrarese um pouquinho mais até por aquele setor. E se era algo que você já tinha imaginado nos treinamentos ou se foi pelo momento do jogo? Não, eu não ia mexer onde para mim estava muito consistente, né? Não tinha por que eu tirar um zagueiro naquele momento do jogo, um jogo controlado, né? Tivemos ali antes se eu não me engano foi antes da finalização do Alisson, um lance, na minha opinião, de penalidade também, que poderia ter sido aplicada a mesma regra no Luciano, então nós estávamos jogando no campo também do Palmeiras. O Palmeiras depois coloca mais um jogador de velocidade no tempo que eu ficar exposto e correr riscos. Eu acho que não é o empate que nós queríamos a vitória e acho que merecíamos, né? Mas como eu falei, nem tudo nós conseguimos controlar na partida, e o que aconteceu hoje a gente não consegue controlar. Então a gente acho que foi muito satisfatório o que nós produzimos, e eu não tinha por que mexer numa estrutura que estava muito bem encaixada, onde ele ainda colocou o Lázaro, o jogador de velocidade, o Caio, que tem um corredor, Hendrick, que não precisa falar da velocidade, e o Rony. Então eu ia estar exposto demais. Eu tentei dar um pouco de desafogo pelo lado com o Eric, que fez uma linha de 5 ali e desafogou um pouquinho mais, ao invés de eu abrir mão de um setor onde estava muito organizado. Carpini, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Eu sei que você não quer comentar mais tanto sobre a arbitragem, mas é inevitável te perguntar, porque você é representante do São Paulo na área técnica, e hoje o presidente Júlio Casares disse que chega do Abel apitar o jogo, né? Quanto há de exagero ou calor do momento nessa declaração, e quanto que, de fato, ali próximo da área técnica, atrapalha a movimentação do Abel Ferreira ali? Bom, não digo que atrapalha, cara. Na verdade, assim, eu não vou falar nada em relação a isso. Deixa o que o presidente falou. Eu acho que assim, você acompanha o futebol diariamente e deve ter acompanhado já pelo menos uns 100 jogos aí do Palmeiras. Então, o comportamento dos adversários, das pessoas, de área técnica, acho que cada um tem as suas opiniões. Eu prefiro não externalizar a minha, mas eu vou ficar meio imparcial. Eu não gosto disso, eu prefiro responder as perguntas, mas queria que você me entendesse que acho que qualquer coisa que eu excedesse
vai virar polêmica, vamos falar disso a semana inteira, nós só temos jogo na próxima rodada, não vai mudar o que aconteceu, então acho que não vem ao caso o que eu penso. Vocês acompanham o futebol, acompanham o Palmeiras, acompanham o Abel e acho que você tem a opinião de vocês bem formada, assim como eu tenho a minha. Boa noite, Carpini, tudo bem? Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa. Apesar do empate amargo que fica em relação a tudo que aconteceu na partida, queria que você falasse um pouco sobre a partida do Ferreirinha, que a cada vez mais vai tomando o seu espaço ali no setor ofensivo da equipe de São Paulo. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Fez outra grande partida, né? Um cara de desafogo, de 1 para 1, cumpriu muito uma função diferente um pouco, saiu da característica dele, né? De jogar muito em cima da linha, acho que isso foi bacana. Você vê o quanto esses caras estão dispostos a fazer pelo São Paulo, né? Pelo nosso projeto, pela nossa temporada. Então, sem dúvida, é mais uma boa opção que a gente vem ganhando. E o que preocupa um pouco agora, ainda bem que nós vamos ter uma semana aberta para poder trabalhar e descansar um pouco mais, mas também a sequência, né? O Ferreirinha vem participando de quase todos os jogos e hoje, ali de uns 60 minutos em diante, foi um cara que sentiu muito a parte física, mas é natural, mas eu prefiro enaltecer o que ele tem feito. Os comportamentos com bola foi isso que trouxe ele até o São Paulo e o que ele já conquistou na carreira, e os comportamentos sem a bola, e eu prefiro, isso sim eu quero exaltar, porque ele tem sido muito comprometido com o grupo. Carpini, boa noite, tudo bem? Claro que a mudança no esquema tático foi por causa das circunstâncias da partida, né? Eu acho que se você tivesse tão pouco tempo para treinar e tivesse todo mundo à disposição, o seu sonho de consumo seria poder manter o time mais vezes, né? Apesar de ser bom você poder testar outras possibilidades. Mas essa possibilidade com 3 zagueiros é algo que você pensa também com o Caleri, ou foi uma solução mais específica para essa ausência de um cara de referência como é o Caleri? Obrigado. Não, bacana. Eu penso também com o Caleri, eu acho que a gente consegue ter uma sustentação, uma saída de bola bem organizada, sem ter que baixar, às vezes, um lateral, um volante para fazer esse terceiro homem e ficar uma distância maior para a gente percorrer, a gente preencher mais o setor de meio para essas segundas bolas, ofensiva e defensiva, com essa saída de 3. É uma alternativa que a gente ganha com certeza, principalmente nesses momentos que a gente tem o Wellington, Igor Vinícius ou o próprio Moreira, que são jogadores de muito corredor, né? muita força ofensiva. Aí eu acho que esse sistema funciona bem com o Caleri também. Nós podemos com certeza usar, porque é um cara que, além de brigar muito, de tirar bem essa primeira pressão, essas bolas elas vão, teoricamente, né? Elas passem com mais frequência na frente da área e a gente tem um pouco mais de presença. Eu acho que tem os prós e os contras disso. Hoje, com um time de mais mobilidade, a gente perde um pouco essa presença de área, né? O Luciano, por mais que ele é ali um segundo atacante, fica próximo da área, não é igual. O Ferreira também não. O Lucas chega um pouquinho mais de trás. Foi muito bom o que eles fizeram, mas é uma situação que a gente também pode ter essa alternativa, sim, com o Caleri. E eu acho que vai ficar bom. Carpini, boa noite. O Pablo Maia recebeu cartão amarelo, está suspenso, não joga o próximo jogo, o último jogo, né, a rodada decisiva, valendo classificação para o mata-mata. E o Luiz Gustavo está lesionado. Em tese, você não tem um primeiro volante à disposição, mas eu queria saber de você qual que é a sua ideia para o meio-campo do São Paulo, já visando o Ituano. O Alisson e o Pablo Maia são 2 jogadores que marcam, mas também jogam, não tem essa de primeiro e segundo volante. Qual que é a sua ideia para armar esse meio campo? Você acredita que um segundo volante, um jogador com uma característica de mais de saída de jogo, menos marcadora, pode se encaixar na vaga do Pablo Maia tranquilamente? O que você tem em mente para esse meio campo? Bom, nós temos dentro do elenco algumas boas opções, né? Muda um pouco a característica individual, com isso também deve mudar alguns aspectos coletivamente, mas acho que a gente tem boas alternativas. Nós vamos ter uma semana aberta para a gente analisar com calma, né? Nós não temos em tese um primeiro volante, mas nós temos o Michel, que já fez essa função em outros momentos, nós temos o Bobadilha, né? Que às vezes ele tem talvez as pessoas enxergam ele mais, e eu também enxergo ele assim, talvez como você, como um segundo, um cara de corredor que pisa na área, mas ele é um dos líderes em desarmes nos jogos que ele atua. Então ele é um cara que tem também essa parte defensiva, assim como o Alisson e o Pablo. Ele tem o poder e a capacidade física.
de marcar bem e de se apresentar ao ataque até um pouco mais que esses dois que nós citamos, o Alisson e o Pablo, até pelas suas características, mas não deixa a desejar também no setor defensivo. Então, são situações que a gente ganha, são alternativas que nós vamos precisar criar. Isso tem sido uma tônica já desse início de temporada, foram 12 jogos, a gente está sempre buscando alternativas, trazendo alguns pontos aí para a gente avaliar durante a temporada. Eu acho que a cada rodada, a cada situação que a gente experimenta, a gente consegue entender melhor tudo que a gente tem em mãos e o que nós vamos precisar e durante a temporada. E eu estou otimista e contente com a nossa temporada. Carpini aqui, boa noite. Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. O senhor comentou agora há pouco que eles não quis comentar em relação à atitude do Abel na beira do gramado em relação à arbitragem. Mas a gente atrás do gol, que chama a atenção é o seguinte: o Abel reclamando constantemente o posicionamento da arbitragem, porém quando vai um membro da sua comissão técnica, faz uma reclamação mais forte, é expulso de forma direta. Eu queria que você comentasse isso, até em relação de justiça. Como vocês acompanharam o jogo e vocês estão sempre atentos a esses detalhes, até mais do que eu, né, que a gente está muito ali focado dentro do gramado, no jogo, nas alternativas, naquilo que a gente pode melhorar. Mas eu vi por diversas vezes, em alguns momentos, toda a comissão na área técnica, né? E nós tivemos alguns momentos também, não foi um só não, mas muito menos e de maneira muito menos assintosa, e foi um pouco mais enérgico. Eu acho que essa regra de um peso diferente não se aplicou só fora de campo. Você me entende? Tá aí a palavra do técnico Thiago Carpini sobre essa situação envolvendo a arbitragem. Vitor fala muito sobre o assunto, mas enfim, até só um detalhe: os atletas do São Paulo ainda não passaram todos aqui. A gente está de olho para ver se mais alguém vai falar, mas a expectativa é de que todos os atletas que passarem por aqui não falem e não passem pelo microfone. Muito bom, ouvimos aí o Thiago Carpini. O Carpini é um cara low profile, né? Ele dificilmente se coloca em polêmica, ele não gosta de declarações polêmicas, não. Ele é mais na dele ali, ele é questionado, algumas cascas de banana são jogadas para ele ali, ele cai fora, não embarca. Mas é um cara que hoje teve que comportamento aí, qual foi o papel dele nesse empate do São Paulo, hein, Pretzel? Eu acho que ele jogou pelo empate. Jogou pelo empate e conseguiu o resultado que ele queria. Talvez ele jamais vá admitir isso, mas a escalação dele inicial e a maneira como o Palmeiras jogou no início da partida foi superior ao São Paulo. E ele demorou para mexer, né? O Rames Rodrigues, vamos deixar bem claro uma coisa, tá? O Rames pode ser, vou fazer uma figura aqui, tá? Pode ser um bandoleiro no ambiente, tá? Pode ser um mala. Mas, cara, quando ele joga, ele é superior a todos os outros tecnicamente, entendo o que eu tô dizendo. Então, depois que o Rames entrou no jogo, certo? Claro que o Palmeiras recuou um pouco, o Gabriel Menino e o Caio Paulista entraram muito mal, as mudanças que o Abel fez também. O Abel transformou uma linha de 3, o Piquerez virou zagueiro, o Murilo virou volante, e aí o Caio Paulista foi jogar de ala pela esquerda, mas perdeu todas as bolas, e aí o São Paulo cresceu, veio para cima, o Rames ficou flutuando ali do meio para frente com a habilidade que ele tem, trabalhando bem com o Lucas, que entrou no jogo de novo com a entrada do Rames. Então é o seguinte, esses caras têm que jogar, cara. E o Carpini hoje demorou para mexer. Acho que ele foi muito conservador. Até o Ramiro flagrou muito bem a vaia para ele no final do jogo, porque o São Paulo demorou para atacar. São Paulo ficou muito conservador no segundo tempo. Assistiu demais o Palmeiras jogar, quando o São Paulo poderia ir para cima, poderia atacar mais para tentar ganhar o jogo, como quase ganhou, com a bola que o Alisson teve na jogada do Rames. Então acho que o Carpini hoje demorou, foi muito conservador. Acho que isso é um pouco também da inexperiência dele, uma certa insegurança, ainda treinando um time como o São Paulo. Só para lembrar que ele estava, depois da Supercopa do Brasil, ele estava em alta. Aí o São Paulo perdeu para a Ponte Preta, São Paulo empatou com o Bragantino, São Paulo tropeçou de novo, e aí perdeu para o Santos, entrou naquele negócio. E agora? Então a vitória sobre a Inter de Limeira foi fundamental no jogo atrasado na última quarta-feira, mas hoje eu acho que o São Paulo deixou de ganhar o jogo, sim, se fosse um pouco mais ambicioso ofensivamente, contando com alguns erros do Palmeiras na segunda etapa, erros defensivos e de marcação, meu caro Capriotti. Ô Pretzel, eu falei aqui que foi o pênalti do Piquerez, do Luciano, você falou, não, foi do Moreno, não, foi do Piquerez mesmo, hein?
Foi Piquerez? Então me desculpa. Foi do Piquerez. Eu achei que era o Moreno, que desculpa. atropelou ali o Luciano na grande área. E, Perfeito. bem, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu saber. Ô, Soler, aí já foi embora o Palmeiras então, né? Não tem mais ninguém do Verdão aí, né? Já, o Palmeiras já foi embora e aí... Opa, voltando aqui, Capri, o Palmeiras já foi embora e aí o técnico Abel Ferreira, ele passou aqui pela zona mista e quando a gente perguntou, ele falou, Abel, não pode nem falar aqui, não pode nem dar uma declaração, ele foi muito claro, né, também sendo irônico, falando, São Paulo não me deixa falar. O que o São Paulo alega? Que o Palmeiras não oferece uma sala de entrevista coletiva quando os jogos são no Allianz Parque, o que é uma mentira, porque a gente ouve todo o clássico Choque Rei, a coletiva do São Paulo, existe sim uma sala. Então, a direção de São Paulo está falando algo que não é verdade, para impedir hoje o Palmeiras de utilizar a sala da entrevista coletiva. E um detalhe é que o próprio Palmeiras já estava com todo o material montado e isso foi passado pela direção do clube na hora que o Abel já estava a caminho da sala de entrevista coletiva e rolou um bate-boca nos vestiários. Então hoje todo mundo do Palmeiras já dentro do ônibus e ninguém vai falar. Mas seria Soler, essa confusão... Não, só um detalhezinho, Pretzel. Essa confusão que aconteceu, que o Pretzel relatou ali, que teve toda a correria de policiais e seguranças, foi por causa disso? Aí foi outra coisa, Capri. Não, aí foi porque os jogadores do São Paulo foram pra cima da arbitragem no vestiário. E aí é o que o Casares ficou gritando aqui na zona mista, que o auxiliar ficou ironizando o Caleri. E aí o que a federação passou pra gente, que o Caleri xingou o auxiliar de tudo que é nome. E aí o auxiliar ironizou ele, falando, pô, você nem jogou e tá reclamando? Então essa foi uma outra confusão. A confusão São Paulo proibiu o Palmeiras de conceder entrevista aqui no estádio do Morumbi e não ofereceu, porque o Palmeiras falou, bom, se tiver outro lugar, a gente faz em outro lugar. O São Paulo passou pela sua direção para o Palmeiras que não existe nenhum outro lugar para o Palmeiras falar na noite de hoje. Bom, o Morumbi tem uma sala ali, não é? Aquela velha sala de entrevistas coletivas, desde sempre. E o Allianz Parque eu não conheço, mas como o Soler está dizendo, aí são duas salas, né, no Allianz Parque, né? Do Palmeiras e a do visitante, né, Soler? Então são duas no Allianz Parque. E o Morumbi, um fala primeiro, depois vem o outro e fala na sequência, né? Aí definem ali quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, enfim. Mas não tivemos. Hoje não tivemos Abel Ferreira. De qualquer maneira, o Palmeiras já foi embora, né, Soler? Já não está mais aí, né? Já foi embora. Eu senti saudades agora da reportagem raiz, sabe por quê? Porque se o Abel poderia dar um tapa de luva, como o Ulisses me disse agora aqui, certo? Chamar a imprensa e falar na porta do ônibus do Palmeiras, ali no estacionamento ali, onde ficam os ônibus ali, chamar a reportagem, vem cá que eu vou falar aqui, não precisa ter backdrop nem nada, eu vou dar, seria a entrevista raiz, certo? Já que eles não conseguem se entender, seria aquela velha entrevista, né, com o microfone, todo mundo com o microfone na boca do árbitro, do técnico, e o técnico respondendo todas as perguntas. Não teria problema nenhum. Então, que aí, Pretzel, o São Paulo deixa 3 caixas de som tocando o hino do clube. Na hora que o Palmeiras estava indo embora, isso estava acontecendo de novo. E rolou uma confusão na chegada do Palmeiras, porque um segurança desligou uma das caixas que estava tocando o hino do São Paulo. Então e aí já teve a primeira confusão, então que coisa isso também não vai acontecer. Né? É pior ainda, isso é um negócio ridículo. Né? Mas olha só, viu? O Abel poderia chamar, vem cá pessoal, quem tá cobrindo o Palmeiras vem aqui que eu vou falar aqui. Podem botar o som que quiserem, eu vou falar aqui no saguão, onde os ônibus ficam parados ali. Vou falar aqui, pronto. E responde lá 6, 7 perguntas e vai embora. Seria muito maior também por parte do Palmeiras, na minha opinião. A gente também copia tanta coisa, né? Tudo certinho, sentadinho e tal. Tem horas que tu vai no improviso mesmo, cara. Já que eles não se respeitam mesmo. Então faz o improviso. Um negócio muito minúsculo, né? Os dirigentes são... É muito pequeno esse negócio, tá louco. Esses caras tinham que tomar uma aula de Premier League, de La Liga... até mesmo de Bundesliga, sabe? Os caras tinham que ser profissionais. Dirigente aqui é tudo amador, tudo essa coisa. E bota um torcedor aí pra comandar o time, aí vira essa bagunça toda. Bota profissional aí pra acabar com essa picuinha. Tudo muito pequeno, tudo muito minúsculo, né? Coisa ridícula. É igual o lance hoje lá do Maracanã, você viu lá? Aquilo lá é malandragem brasileira, né? O jogador do Botafogo saiu do campo, aí foram lá empurrar ele pro campo, aí tira do campo, empurra pro campo. Olha, o Brasil vai ser estudado. O Brasil é uma piada, né? Vai ser estudado. Nós
nós não podemos, né, pleitear um lugar no primeiro mundo da organização esportiva. A gente é quinto mundo mesmo. Diga lá, Pretzel. Não, é exatamente isso. E até uma entrevista que o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, deu para o Fernando Fernandes no mundo dos esportes e me chamou muito a atenção. O Adson, ele é um cara de opiniões fortes. O Atlético Goianiense está de volta à primeira divisão. E ele diz o seguinte: o futebol brasileiro vai quebrar, vai falir pelo que estão pagando para jogadores hoje com falta de condições financeiras dos clubes. O que devem para jogadores, que os clubes devem 11 bilhões de reais. Dito isso por um dirigente de um time de Série A do Campeonato Brasileiro, de um time pequeno que está preocupado, sabe por quê? A declaração que ele deu eu achei maravilhosa. Tem jogador nota 3, 4 que ganha mais de 500 mil hoje na reserva de time. Hein? É isso que está acontecendo. Os dirigentes, eles perderam a total noção da responsabilidade no futebol brasileiro. Em praticamente todos os clubes. Em praticamente todos. Se salvam 3 ou 4 aí. Então, me chamou muita atenção a entrevista de um presidente de um time pequeno, mas que tem a real noção do que está acontecendo hoje no futebol. E a gente fica esperando por liga, viu? Fica esperando por liga e por um monte de coisa. Não vai acontecer absolutamente nada. Vamos enxugar gelo e vamos parar com esse tipo de debate. Porque a gente fica ouvindo o presidente disso, porque vai ter reunião isso, a gente vai votar nisso, não vamos votar nada. Cada um só pensa no seu, Capri. Mas hoje o presidente do Corinthians, Augusto Melo, deu uma entrevista para você e para o Capelanes no Concentração, excelente por sinal. E ele falou, o Corinthians está sangrando. O Corinthians está com uma dívida bilionária e ele tá, bom, ele já sabia, mas ele falou, vai sair o balanço aí agora. O Corinthians está vendendo o almoço para pagar a janta, literalmente. Ele falou para vocês, ele falou, a gente tem, todo dia tem 10, 15 pepinos para pagar, a gente escolhe 2 ou 3 e fica rezando para não acontecer mais nada. É isso, e é o Corinthians, esse gigante. Então é isso, futebol brasileiro, os caras fazem de qualquer... Enquanto não houver responsabilização dos dirigentes, enquanto eles não forem responsabilizados, enquanto não houver fair play financeiro, vai ser essa bagunça aí de dívida bilionária para lá e dívida bilionária para cá. Bom, deixa eu liberar o Gustavo Soler e o Pedro Ramiro, porque também tem a impressão que o São Paulo já foi também, né? Já acabou aí o Thiago Carpini, já foi todo mundo embora aí pelos lados do São Paulo, não é, ô Ramiro? Já foi, Capri. São Paulo não vai passar mais. O Alisson até falou enquanto acontecia a coletiva do Thiago Carpini. Então esses dois atletas, o Pablo Maia e o Alisson, falaram e também o Thiago Carpini. Há pouco o Thiago Carpini também deixou o estádio aqui pela parte de trás, aqui próximo à zona mista. Então vamos lá, pode emendar o destaque final do São Paulo aí. Vai lá, Ramiro. Vamos lá, Capri, para passar esse panorama do São Paulo, que neste momento ainda não está classificado à próxima fase do Campeonato Paulista. Importante lembrar, tem 19 pontos, perdeu a oportunidade de abrir uma vantagem maior ainda no grupo D do campeonato, 19 pontos em 11 partidas disputadas, e aí vai levar para a última rodada, para o tudo ou nada, o jogo contra o Ituano, que vai acontecer no próximo domingo em Itu, às 4 horas da tarde. O Novo Horizontino, segundo colocado do grupo, vai pegar a Portuguesa. Então o Novo Horizontino vai receber a Portuguesa em Novo Horizonte também no próximo domingo, 4 horas da tarde. E é o segundo colocado do grupo. O São Bernardo é o terceiro, tem 18 pontos. Vai jogar fora de casa em Mirassol, que busca também uma possibilidade. Aliás, o Mirassol já está eliminado no campeonato da fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Mirassol então não joga por nada, também no próximo domingo São Bernardo. Então teremos uma disputa emocionante entre essas três equipes. São Paulo vai ter essa semana aí pelo menos de treinos e descanso, pensando nesse duelo contra o Ituano. Valeu, Ramiro, bom descanso e até amanhã aí na programação da Bandeirantes. Até lá, tchau, Ramiro. Vamos lá. Valeu, Capri, Pretzel, Soler, um abraço a todos. O destaque final do Palmeiras, vai Gustavo Soler. Olga, na segunda e na terça-feira, retorna às atividades na quarta para encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista contra o Botafogo, jogo que acontece na Arena Barueri. Para este compromisso, o técnico Abel Ferreira não terá nenhum desfalque e o Verdão, que ainda não tem uma data exata para retornar a jogar no Allianz Parque. A equipe alviverde já sabe que nas quartas de final não poderá utilizar a sua casa porque a W Torre inicialmente promete devolver o Allianz Parque no dia 12 de março. No entanto, no dia 11 teremos o Conselho Técnico na Federação Paulista
e a entidade precisa contar ali com todos os laudos dos estádios para confirmar as partidas. E hoje o laudo do Allianz Parque é de interdição. Então no dia 11 a federação não consegue confirmar o Allianz Parque como o local do jogo. A tendência é que o Palmeiras possa jogar na sua casa na semifinal, é claro, se avançar até esta etapa da competição. Verdão que chegou hoje a 38 jogos de invencibilidade na primeira fase do Campeonato Paulista. Valeu, Soler. Bom descanso. Até amanhã na programação da Bandeirantes. Tchau, Soler. Valeu, Capri. Um abraço ao Felipe Vieira. Sabe onde o Felipe Vieira tá ouvindo a gente, ô Pretzel? Miami. Não, na sua terra, lá em Porto Alegre. A Rádio Bandeirantes de Porto Alegre está em rede conosco. Um abração ao Felipe Vieira, grande Felipaço, tá lá em Porto Alegre. Fez aniversário, dia 27 de fevereiro, Felipe Vieira, que é um dia inesquecível sempre. Um abração para ele, né? Grande Felipaço, obrigado pela audiência lá em Porto Alegre, tá visitando a família e nos ouvindo pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Um abraço a todos vocês aí na capital dos gaúchos. Diga lá, Soler. Voltou, Soler? O que aconteceu? É o Ramiro aqui. Ô, Ramiro, o que aconteceu? É o Ramiro aqui. Só para ler uma nota divulgada agora pelo São Paulo, tá? Esclarecimento. O São Paulo esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista no Morumbis para a realização das entrevistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante. Vale ressaltar que na última partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores. Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos, fecha aspas, para essa nota oficial do São Paulo divulgada agora. Só pior, daqui a pouco sai uma terceira nota aí, viu? Só piora. E um detalhe, Pretzel, que esse local que o São Paulo está reclamando é a sala de imprensa do visitante. Pois é. Então tem o local para dar a entrevista coletiva e pelo que o Palmeiras falou, a zona mista não foi liberada para o Palmeiras utilizar a entrevista do Abel. O Soler, com a nossa experiência, o Abel poderia ter dado um tapa hoje. Vem cá, galera, vou falar aqui. Uma pergunta para cada um e vou falar. Pode botar o som que eu vou falar aqui. E acabou, e fala e deu, e vai embora, improvisa. Tem horas que a gente tem que também ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais dinâmico, respeitando o futebol. Aí o torcedor do Palmeiras ficou sem ouvir hoje o seu treinador, ou a sua diretoria. Também, sabe, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Tudo começou errado e tudo terminou errado. E vai seguir errado, viu? Agora a assessoria do São Paulo está batendo boca com jornalistas aqui na zona mista. Como é que é o negócio aí, Soler? Agora o pessoal da assessoria de São Paulo tá gritando aqui com os jornalistas na zona mista que estão tentando entender o que está acontecendo. Tá gritando por quê? O que está acontecendo aí, Ramiro? Agora, qual que é o problema agora aí com a assessoria de imprensa do São Paulo? O que os jornalistas têm a ver com essa falta de compostura dos dirigentes dos dois times, né? Com essas atitudes pequenas dos dois times. Sobra sempre para os jornalistas aí, né? Bom, mas enfim. Ramiro tá aí ainda ou já foi? Já foi, né? Eu tô aqui ainda, até o Soler que informou, ele estava mais próximo da situação. Eles estão discutindo aqui em off essa situação que aconteceu agora há pouco. Alguns jornalistas se juntaram aqui para falar com a assessoria do São Paulo sobre essa situação, Capri. Muito bom. Vou falar um negócio, viu? O Felipe Espíndola que é o responsável. Tá batendo boca aqui com geral. Viu? O Felipe é um cara de altíssimo nível. É só isso que eu tenho a dizer. Agora, tem horas que as pessoas, elas apelam para emoção. O futebol não é bem assim. Amanhã... Vocês querem ouvir a briga? Nossa senhora, vamos lá. Agora eu cheguei com o microfone aberto e eles pararam. Não. Isso ficaram tímidos. Vamos pra lá. Não, acaba com a briga aí, vamos embora, porque vai ser pior. Olha, eu imagino que São Paulo e Palmeiras vão fazer a final do Campeonato Paulista e tomara que eles repensem todas essas atitudes aí. Tomara que eles repensem isso tudo, porque vai ser ridículo se chegarem à final e estiverem com esses pensamentos pequenos, minúsculos, que vão tomando conta desse jogo. Eu repito aqui, nos anos 90, eu vivenciei muito isso, naquela década em que o São Paulo tinha um timaço, depois o Palmeiras veio e equilibrou com o investimento da Parmalat, e de lá pra cá,
Os dirigentes dos dois clubes trazem muitas coisas pequenas, coisas assim que nem na várzea se vê, nem no futebol de várzea se vê, coisas tão pequenas e que empanam o tamanho, o gigantismo dos dois clubes. Então, que eles botem a mão na consciência aí, tanto o Júlio Casares como a Leila Pereira, e repensem essas atitudes aí, porque se chegarem a uma final de Campeonato Paulista, vamos fazer dessa eventual final uma coisa gigante e não uma coisa tão mixórdia, não é tão pequena, tão insignificante como o que a gente viu hoje aí no Morumbi, né? Essa coisa de não permitir que um lado se posicione, de nota pra cá, nota pra lá, não vou falar, não vai ter entrevista, isso é tudo uma coisa, olha, E a verdade, né, Capri? É que assim, pra ser bem sincero, a boa parte das assessorias de futebol estão nem aí pro jornalista, não estão nem aí pra torcedor. A gente pega recentemente o caso do Corinthians, a Federação Paulista também que não tá nem aí pros jornalistas, esse é o fato. A gente há pouco viu, eu conversando com o Raoni da Federação Paulista de Futebol, pelo fato do Corinthians não ter dado uma zona mista, não ter feito uma entrevista ali à beira do campo, porque não tinha estrutura no estádio 1º de maio. Isso vai acontecer agora também, no próximo jogo contra o Água Santa e também na Copa do Brasil. E antes, no jogo anterior contra o Ituano, os jogadores tinham passado ali, saindo do estádio, saindo do gramado, o Ituano se organizou tudo isso, fez tudo certinho. A gente fez uma zona mista muito tranquila, os jogadores falaram sem problema algum, não mudou nada. Agora, aí conversando com o Raoni Pacheco, o Raoni da Federação Paulista de Futebol, ele disse o seguinte, rasgaram o regulamento quando deixaram os atletas falarem na beira do campo com vocês. Então isso não pode acontecer novamente. Ou seja, não estão nem aí para jornalista, não estão nem aí para torcedor, não estão nem aí para nada. Eles querem se resguardar e sempre utilizado do regulamento da Federação Paulista de Futebol, que segundo eles diz que, se não tem espaço adequado para zona mista, se não tem espaço adequado para coletiva, não é preciso ter isso. E até conversando com algumas pessoas agora da CESP, elas falaram, a gente vai ter que ver se de fato o Palmeiras vai ser multado, se vai ter algum tipo de solução, ou se o que alega o Palmeiras também é justo, enfim. É uma discussão que no fim a gente tem a única conclusão que ninguém liga pro torcedor, ninguém liga pro jornalista. Amanhã todo mundo já esqueceu isso aí, não vai acontecer absolutamente nada, infelizmente, porque o que vale aí é a arrecadação, é o dinheiro. Se tá entrando dinheiro, se tá tudo bem, tá tudo certo para todo mundo e dane-se o entorno, dane-se o resto. Valeu, Ramiro, tchau, Solera, até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Atenção, Alexandre Pretzel, 11h24, 3 minutos, em 3 minutos a gente volta com o gabarito do jogo. Hoje conteúdo exuberante, viu? Conteúdo, olha. Esse gabarito hoje, eu quero ver o que é que o senhor vai fazer com o gabarito hoje. Conteúdo contundente hoje, viu? Não, o senhor passou os últimos dias aí adquirindo conteúdo na veia, porque via oral já não estava sendo suficiente. O pior é que é verdade. Conteúdo na veia. Então, daqui a pouco eu quero saber se esse conteúdo aí tá suficiente ou não, se o senhor vai ter que fazer um reforço de conteúdo na veia. 3 minutinhos, a gente já volta aqui com o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Depois de São Paulo 1, Palmeiras também 1. Vem aí o gabarito do jogo, as notas do Alexandre Pretzel. Eu quero só ver, não saiam daí não, hein? Porque a segunda-feira vai começar com o apito final e a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Eu falei que era rapidinho, né? Nós já estamos de volta aqui com o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E mandar um abraço aqui ao Igor Nascimento, que está pilotando o nosso switcher hoje, mandando áudio e vídeo da Rádio Bandeirantes no YouTube da Bandeirantes. Completou 37 anos ontem o nosso corintianíssimo Gavião Alvinegro, Igor Nascimento, viu, Pretzel? Ele chora quando o Corinthians perde, quando o Corinthians não se classifica. Mas o Igor Nascimento está celebrando 37 anos de idade. Hoje, ainda bem que hoje eu tô longe, hoje ele não vai me xingar. Grande abraço, Igor Nascimento. Tô brincando aqui. Toca o hino do Palmeiras aí pra ele aí, Michel Lopes. Pro Igor Nascimento aí, que tá feliz da vida aí com o empate hoje. Boa, tá aí, grande torcedor do Verdão, Igor Nascimento. Pretzel, tá pronto pro gabarito aí? Prontíssimo. Então, vamos lá. Michel Lopes, solta a vinheta e vamos em frente. Gabarito do jogo. Você escolhe aí, Pretzel, você quer começar pelo mandante, quer começar pelo visitante? Mandante. Aí, já tá aí. Hino no ar para Alexandre Pretzel e as notas de São Paulo, um Palmeiras também, um e o goleiro Rafael. A nota do Rafael cai pelo pênalti. E aí é o seguinte, eu vou voltar naquela tecla. No meu futebol ideal, eu não daria esse tipo de pênalti. Mas com a tecnologia hoje, com o VAR, pegou na cabeça do adversário, o goleiro não atingiu a bola, é falta dentro da área é pênalti. Isso em qualquer lugar do mundo. Então o discurso do presidente Casares, ele foi inócuo em relação a isso. Então a nota do Rafael cai pela falta cometida por esse pênalti. Então eu vou dar uma nota 5 pro Rafael. Ah, você tem razão. Ele acerta a cabeça do Murilo. Não tem jeito, não adianta. Se é fora da área, é falta. Se é dentro da área, é pênalti. Não tem. Um internauta talvez diga, mas bola na grande área do goleiro. Não existe isso aí. Não tem nada disso na regra. No nosso futebol, né, Capri? Nós já falamos sobre isso. No meu e no teu futebol, a gente não daria esse tipo de pênalti. É verdade ou não? Mas hoje é falta, é pênalti. Não adianta. Falta, é pênalti. Não tem jeito. Pênalti do goleiro convocado para a seleção brasileira pelo Dorival Júnior. Tá num bom momento, o Rafael.
Acho que ele não vai para a Copa, não vai ser goleiro da seleção brasileira na Copa, Também mas está vivendo um bom momento aí, vai para a seleção brasileira. Atenção para a nota de Arboleda. Arboleda fez um jogo muito bom, principalmente no segundo tempo, 7. Diego Costa. Diego Costa sofreu com o Hendrick no segundo tempo, 6. Ferrarese. Entre os dois, 6,5. É um jogador que se recuperou a forma física, é um bom zagueiro. Igor Vinícius. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo cansou e aí foi envolvido, 6. Saiu para a entrada do Michel Araújo. Entrou mal, 4. Pablo Maia. Pablo Maia, um bom jogo do Pablo Maia, né? Merecia não, a falta que ele sofreu do Richard Rios era para lance de expulsão, no lance do gol do São Paulo, no primeiro gol, no único gol do São Paulo, mas o Pablo Maia jogou bem, errou alguns passes, mas mostrou muita personalidade. É um menino que, acho que a convocação dele, ela foi uma convocação interessante, uma opção interessante do Dorival para observar um novo jogador que atua aqui no Brasil. Vou dar uma nota 6,5 para o Pablo Maia. Eu também gostei da ida do Pablo Maia para a seleção. Rafael não teria levado, mas o Pablo Maia, eu acho que é uma boa convocação do Dorival, sim. Alisson fez o gol e perdeu o gol da vitória. O Alisson, ele teve essas duas bolas, porque no mais ele foi um jogador conservador. Ele foi um jogador apenas de posicionamento de marcação. Então ele faz o gol num oportunismo interessante, abre o placar para o São Paulo e perde o gol da vitória numa jogada maravilhosa do Rames Rodrigues. Ainda assim, ele foi um jogador importante para o jogo de hoje. Nota 7. Lucas Moura. É outra turma, né? Mas foi um primeiro tempo muito bom, amassou o Richard Rios, mas no segundo tempo ele demorou para entrar de novo no jogo. Por quê? Porque o São Paulo recuou muito. O São Paulo estava satisfeito com o empate. O São Paulo só foi ter ambição de vitória a partir dos 30 do segundo tempo, quando entraram o Rames Rodrigues e o Eric. Até ali o São Paulo estava satisfeito com o empate. Aí o Lucas sumiu nesses 30 minutos. E aí a nota dele cai, 6. Wellington, um jogo de muita entrega do Wellington, 6,5. Ferreira, o Ferreirinha. O Ferreira é o seguinte, no Grêmio ele tinha a mesma situação, por isso que a torcida pegava no pé. O Ferreira é um jogador que tem uma característica importante para o futebol atual, que é o 1 contra 1. 1 contra 1. Você vai para cima do teu marcador, você tem capacidade de vitória pessoal. Mas ele se complica sozinho. Se ele for simples e direto em direção ao gol, for ambicioso, parar de fazer firula, ele ainda tem tempo de se tornar um jogador muito bom. No Grêmio ele tinha altos e baixos tremendos por causa disso, né? Lances fáceis ele se complicava sozinho. E é o que aconteceu no jogo de hoje. Fez um primeiro tempo bom, mas um segundo tempo para esquecer. Então uma nota 5 pro Ferreira. Você definiu bem o Ferreira. Eu concordo ainda com a contratação do Ferreirinha por parte do São Paulo. Eu acho que ele é um jogador interessante, mas é isso. Ele tem um lance espetacular e um lance bizarro. Um espetacular, um bizarro. Quer dizer, espetacular também não, acho que é forte, né? Mas, assim, ele faz uma boa jogada, depois ele faz uma jogada ruim. Ele não consegue ter uma média, ele não consegue ter uma sequência. São boas jogadas, sempre. Né? É uma boa e uma ruim, uma boa e uma ruim, uma boa e uma ruim. Aí não dá, um jogador, é o cara da firula, ele tem que acabar com a firula. Se ele for prático, ele vai se tornar um jogador importante. Prático, direção ao gol, simples. Tabela, 1-2, chuta no gol porque ele bate bem na bola. Mas não, ele é firulento. Tem horas que ele tá com um baita do espaço, ele quer passar o pé por cima da bola. Ele se automarca, entendo o que eu quero dizer, né? Ele tem espaço e daqui a pouco ele mesmo se bloqueia e permite que o marcador chegue em cima dele. Então é isso. Hoje ele teve um lance que ele se enrolou todo com a bola. Exato, sozinho, hein? Tinha um espaço dentro da área. Sozinho ele se enrolou com a bola. Que coisa é essa, meu Deus do céu? É o Ferreirinha, né? Bom, ele foi embora para a entrada do Rames Rodrigues. É outra turma, né? Esse cara tem que jogar. Vai achar um lugar pra ele, não sei o que eu faço, não sei. É com o Thiago Carpini, com a diretoria, mas o Rames é outra turma. O Rames entrou e o São Paulo entrou no jogo pra ganhar o jogo. E se tivesse mais 5 minutos, tivemos 10 de acréscimo, talvez o São Paulo ganhasse o jogo. Ele deu o gol pronto pro Alisson, uma jogada maravilhosa.
e o São Paulo acabou não vencendo a partida. Mas ele entrou e mudou a forma do São Paulo jogar, nota 7 pro Rames. Gente, eu não vou conseguir entender nunca isso. Ano passado, nos 2 últimos jogos das eliminatórias sul-americanas, o Rames Rodrigues jogou as 2 partidas pela Colômbia, 90 minutos. Aí no São Paulo ele joga 15 minutos. E depois vem aí de uma pré-temporada, tá fazendo um trabalho físico aí, tá se condicionando à parte para jogar 15 minutos. Não pode, gente. Olha, se ele jogasse meio tempo, já ia ser um negócio, meio tempo. Pô, não dá, 15 minutos, esse rapaz precisa jogar mais bola, precisa jogar mais. Tá bom, vamos ver aí, vai, se vai conseguir ter um lugar aí no time, enfim, porque é isso, ele bate diferente na bola, claro, né? Ele é outro nível. Luciano, tem o pênalti que... eu revendo o lance, eu acho que é um lance bem discutível, dá pra dar como dá pra não dar também, de acordo com a interpretação. Eu sei que tu daria o pênalti, o Ulisses ficou aqui em cima do muro também vendo as imagens, muita gente acha que foi pênalti, mas o Luciano, ele teve esse lance como protagonista. No mais, ele não foi muito ativo no jogo, saiu até brabo, uma nota 5 pro Luciano. E o Eric entrou no lugar dele? Entrou mal, é um jogador bom. Eu acho que o Eric é um jogador útil, né? Ele tem um contrato longo com o São Paulo, que chegou agora. Só que esse tipo de jogo como o de hoje é jogo onde o cara tem que entrar e confirmar. Não adianta entrar só contra o Água Santa, com todo o respeito, contra outros times, para se consagrar. Então hoje ele entrou mal, faltou ambição. Pegou 2 bolas dentro da área sozinho, quando ele poderia partir para cima, recuou e acabou perdendo um pouco de espaço. Então nota 5 pro Eric. Nota do Thiago Carpini. O Carpini foi muito conservador. Acho que ele deveria ter soltado mais o time, ainda mais aproveitando o cansaço do Palmeiras a partir dos 25 do segundo tempo. Em determinado momento eu cheguei até a dizer, né? Tu lembra, né, Capri? Aos 35, o Palmeiras está satisfeito com o empate. Se terminar empatado agora, não vão ficar bravos, não. E aí o Carpini achei que demorou demais para soltar. Ele explicou na coletiva que não queria tirar um zagueiro, para não se expor demais, mas faltou um pouco de ambição. Acho que o São Paulo tinha condição de ganhar o jogo hoje se ele antecipasse a entrada do Rames Rodrigues e deixasse o time mais ofensivo, com o meio de campo mais encorpado também. Então acho que a nota dele cai por causa disso. Nota 5 pro Carpini. Muito bem, aí o gabarito do São Paulo Futebol Clube, a gente muda o hino, vira a chavinha e vai para as notas do Verdão. Atenção, Pretzel, começando pelo goleiro o Everton. O Everton é o seguinte, cara, eu mantenho a minha opinião. Eu vi o lance várias vezes, o gol que ele levou. 2 anos atrás ele pegava essa bola do Alisson com tranquilidade e agarrava a bola. Então ele dá a bola na fogueira pro Richard Rios, aí o São Paulo recupera, o Ferreira dá a bola para trás, o Lucas erra o domínio e o Alisson bate, mas não bate com força, bate colocado. Uma bola absolutamente defensável e a bola passa por baixo da mão do Everton. Então um goleiro desse nível, um cara que é multicampeão pelo Palmeiras, goleiro de Copa do Mundo, seleção brasileira, eu repito, o silêncio dele, eu também acho que falta um pouquinho de autocrítica para ele. Ele errou naquele jogo contra o Corinthians, quando ele falhou no gol do Rodrigo Gal, que ele tira a mão da bola, né? A bola estava na mão dele, ele tirou a mão e tomou o gol. E a partir dali, ele entrou numa falta de confiança e num declínio. Contra a Portuguesa ele também não foi bem no meio de semana, mesmo com a vitória do Palmeiras. Então eu acho que ele precisa de um pouquinho de humildade também, vem a público, explica o que está acontecendo, está numa má fase, pode acontecer com qualquer grande goleiro. E hoje eu acho que ele falhou no gol, falei isso na hora, né? Então uma nota 4 pro Everton. Eu não sei, né? O Everton, nesses anos todos que ele está à frente do gol palmeirense, ele nunca viveu uma fase como essa. Pode ser uma questão aí, eventualmente uma questão particular, o rapaz está passando por... Não sei, não é? Não é normal. Não é normal que o Everton está entregando. Essa não é a entrega do Everton. Ele é um baita goleiro. Goleiro de Copa do Mundo. Tava na última Copa, né, Pretzel? Tava lá. Exato. Tava lá. Goleiro de seleção, de Copa do Mundo. Então, essa não é a entrega normal do Everton. Não sei, eventualmente pode estar com alguma questão pessoal, particular, mas acho que aí seria o caso sim. Acho que agora
Algo chamou atenção. Hoje foram 2 falhas. Ele falhou na saída de bola, que o São Paulo apertou, recuperou a bola e acabou ocasionando no chute do Alisson, que foi pro gol. E na não defesa, né? Porque a bola passou muito perto dele, rasteira, do lado dele ali. Por baixo da mão, é só ver o lance por trás, por baixo da mão. Sim. E não é normal, ele não é um goleiro que... essa não é a entrega normal do Everton. Então talvez, né, de repente, seja o momento aí para eventualmente a comissão técnica entender o que está acontecendo com o Everton e tomar alguma decisão se for o caso. Marcos Rocha, mal, 4,5. Foi embora para a entrada do Mike. Bem melhor, 6. Luan, boa atuação, 6. Murilo, o melhor zagueiro do time do Palmeiras hoje. Convocação para a seleção, fez muito bem a ele. 7 pro Murilo. Piquerez. É outro que caiu de rendimento, hein? 5 pro Piquerez. Aníbal Moreno. Parece que joga há 2 anos no Palmeiras. Saiu só por cansaço, porque enquanto esteve em campo foi muito bem. Nota 7 para ele. E o Gabriel Menino entrou no lugar. Nossa senhora, 3. Meu Deus. Zé Rafael, o nome do jogo pra mim como num todo, né? Como um jogador completo do que ele fez na partida. Jogou como meia, jogou como volante, jogou na área. 7,5 pro Zé Rafael. Richard Hills, 3. Saiu pra entrada do Lázaro. Saiu porque tava amarelado, né? Ia ser expulso. Exato, ia ser expulso e depois que ele falha no gol, ele foi amassado pelo Lucas, né? O Lucas Moura deixou ele 2 vezes pra trás, assim, de maneira constrangedora, né? O Richard Hills é aquele peladeiro, né, cara? E aí você pode esperar um grande jogo dele ou um jogo horrível. Pode acontecer. Ele é um bipolar da bola. Hoje ele foi mal. E aí entrou o Lázaro. O Lázaro entrou bem no jogo, na função que o Abel pediu. E causou bastante incômodo pro Igor Vinícius no lado esquerdo do time do Palmeiras. Nota 6 pro Lázaro. Rafael Veiga. Veiga fez o gol de pênalti, viu? Mas bem distante do que é o Veiga mesmo. O gol aumenta a nota dele, pela personalidade. 6,5, mas ele não fez um jogo distante do que ele pode fazer. Caio Paulista entrou no lugar dele e reencontrou a torcida do São Paulo no Morumbi. E sentiu. 4. Hendrick, primeiro tempo bem marcado e ajudando na marcação de lateral, e aí ficou muito longe da área. Segundo tempo muito bom do Hendrick, mas muito bom mesmo, pegando e indo pra cima. Nossa, ele em cima do Diego Costa, o Diego Costa cansou demais correndo atrás do Hendrick. 6,5 pro Hendrick. Flaco Lopes. Pouco acionado, hein? Se fosse mais acionado, poderia ter feito gols hoje. Teve 2 cabeceios, né? Nota 6. Não, eu acho que esse jogador, ele cresceu com o Abel e é um jogador importante hoje. Ele foi embora para a entrada do Rony. Muita entrega, muita correria, um jogador de raça, né? O Rony é um jogador importante. 6. Técnico Abel Ferreira. O Abel, cara, escalou um time bem armado, um 4-4-2 bem formatado. Dominou os primeiros 20 minutos, jogando no campo de São Paulo, mas depois que tomou o gol, entrou um pouco na pilha, e as mudanças que ele fez no intervalo foram boas, com o Mike e com o Lázaro, mas depois com o Gabriel Menino, e também com o Gabriel Menino e o outro jogador que ele colocou aqui, o Caio Paulista, o time do Palmeiras perdeu muita força, principalmente no meio de campo. O Gabriel Menino entrou muito mal e o Caio Paulista também, e aí a nota do treinador cai, mexeu mal. Mexeu bem em 2 peças e mal em outras 2. Nota 5 para ele. E finalmente a nota do árbitro Matheus Delgado Candança. Eu elogiei ele. Esse árbitro, ele tem 26 anos. Ele vai ser um cara de... Ele vai ser um árbitro top. Ele tem muito tempo de arbitragem ainda. Hoje ele começou bem, mas depois ele se perdeu ao não expulsar o Richard Hills. Deveria ter expulsado. E segundo o Pablo Maia, a justificativa foi que o gol tinha saído o gol. Isso não é justificativa para nada, né? Ele errou. Esse é um erro. Ele deveria ter expulsado o Richard Hills. O pênalti a favor do Palmeiras aconteceu. O pênalti a favor do São Paulo reclamado. É um lance muito interpretativo, muito revendo a imagem.
dá para dar como dá para não dar, ele preferiu não dar, preferiu manter a convicção do que ele viu no campo, mas a nota dele cai também. Ele não deu um cartão claro pro Wellington numa falta em cima do Mike, e teve um lance também duvidoso, que eu sei que tu não leva em consideração, mas no início do jogo do Ferrarese em cima do Flaco Lopes, que eu já vi muito árbitro marcar pênalti naquele tipo de lance, mas tudo bem, passou batido. Então, a nota do Matheus Candancela caiu bastante, porque se ele expulsa o Richard Rios, o São Paulo ficaria com um jogador a mais durante quase 70 minutos. E isso seria uma vantagem muito grande num jogo tão forte, num jogo tão igual. Então, a nota dele cai demais, mas ele é bom árbitro. Hoje ele foi mal, mas eu não vou decretar assim que esse quer. Não serve. Muito jovem. Não, ele é um bom árbitro. Hoje ele foi mal. Nota 3 para ele. Valeu, Pretzel. O conteúdo aí foi adequado, hein? Conteúdo na veia aí nos últimos dias foi bom. E foi boa as tuas mensagens também. Te agradeço pelas mensagens. Principalmente aquela que eu te confirmei. Que os caras me internaram depois que eu comecei a falar de medicina no hospital. Até para não virar um concorrente, né? Ó, deixa esse cara internado aí, porque o conteúdo é exorbitante, né? Então, foi interessante isso, né, Capri? Sempre uma honra, viu? Valeu, Pretzel. Até amanhã no Esporte em Debate. Amanhã a gente fala mais do Esporte em Debate. Muito. Aí. E um abraço ao Michel Lopes, também grande figura, tá feliz com o empate do Palmeiras dele. É o Daniel Xingote aqui, meu parceiro, na cabine aqui no Morumbi. Um grande abraço. Valeu, muito obrigado. Nosso time técnico fantástico, né? O Daniel Xingote do Morumbi, Michel Lopes na mesa de som, Caiame Martins na central técnica, Igor Nascimento no switcher, Timaço Bandeirantes, que vai para o intervalo rápido e na volta o assunto vai ser a vitória do Bragantino sobre o Santos por 1-0 aqui no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. É isso aí, aqui não acaba não, aqui a gente vai embora aí. Vamos fechar esse domingo com chave de ouro. Já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Vem aí a 10ª edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão do Instituto Olga Cos. No dia 17 de março, às 7 horas, o percurso do Obelisco do Ibirapuera recebe a maior corrida inclusiva em uma edição histórica. Venha fazer parte desse movimento na maior cidade do Brasil e abrace essa causa. Saiba mais em @Instituto Olga Cos e faça sua inscrição. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp
Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. 21 minutos e meio, bola na esquerda, aliás, direita, ataque do Bragantino, Natan, pro Elinho, na área, Sacha, pra fazer, bateu de bico, é gol! Gol! Eduardo Sacha, Elinho domina pela meia direita, carrega a bola, põe dentro da grande área, Sacha primeiro que João Paulo, um biquinho, ela passa no meio da janela, entre as pernas do goleiro e entra, o Bragantino faz 1-0, Eduardo Sacha, Bragantino, Santos 0, João Paulo não tem jeito, tá feito, 1-0, Bragantino, Felipe Melo. Não tem jeito, Canhão, ele é o artilheiro do Bragantino na temporada, o 5º gol dele, Sacha no Campeonato Paulista, recebe a bola em condição, na saída do João Paulo, dá um totozinho pro gol, para fazer o gol do Bragantino, que abre o placar aqui no Nabi Abichedi, Eduardo Sacha, 20 gols com a camisa da equipe do Bragantino. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Já estamos de volta e agora para falar da vitória do Bragantino sobre o Santos por 1-0, jogo que o Rogério Assis transmitiu na Bandeirantes com os comentários do Cláudio Zaidan e as reportagens do Felipe Melo, que vem agora trazendo o trabalho nos vestiários lá no estádio Nabi Abichedi, o Nabizão, falando desta derrota santista. Mas o Santos já está classificado, já sabe que vai encarar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. E aí, Felipe, conta tudo pra gente aí. Boa noite, Capri. Grande abraço para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Santos conheceu a sua terceira derrota na temporada, jogando aqui em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. O Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino. O gol saiu no primeiro tempo, Eduardo Sacha, a lei do ex, funcionando mais uma vez. Sacha, que já foi jogador do Santos, agora defende o Bragantino e marcou o gol do jogo, o 5º dele na temporada, 20º gol dele com a camisa do Red Bull Bragantino. 1-0, o Santos no segundo tempo teve 2 jogadores a mais do que o Bragantino, que perdeu Lua Cândido, zagueiro, logo no comecinho do segundo tempo, e no final do segundo tempo o atacante Thiago Borbas foi expulso. 2 jogadores a menos e mesmo assim o Bragantino segurou o Santos e conseguiu vencer no Campeonato Paulista. O Santos permanece com 22 pontos, o Bragantino com 21, as duas equipes já estão classificadas. O Santos vai enfrentar a Portuguesa na próxima fase do Campeonato Paulista. A Lusa, que garantiu classificação neste final de semana, nesta rodada. A Portuguesa vai enfrentar o Santos e o estádio já foi definido. O técnico Fábio Carilli revelou que a Portuguesa vai jogar na Vila Belmiro, ou seja, o Santos vai receber a Portuguesa na Vila Belmiro. Não será na Neoquímica Arena. O jogo confirmado pela comissão técnica, pelo técnico Fábio Carilli. Jogo das quartas de final será na Baixada Santista. Já o Bragantino, classificado para a próxima fase, vai enfrentar a equipe da Internacional de Limeira. Vamos ouvir o que falou o técnico Fábio Carilli após a derrota aqui no estádio Nabi Abichedi, a terceira derrota do Santos na temporada. O técnico analisou o desempenho da equipe nesta rodada, nesta penúltima rodada do Campeonato Paulista. O que eu vou falar aqui é o que eu já falei com os atletas lá dentro. Achei muito desconcentrado, tomando decisões erradas dentro de campo, mesmo quando eles estavam com 11 jogadores. Tentamos mexer, tentamos mudar ali para que a gente fizesse um jogo mais vivo, não um jogo tão moroso, um jogo tão lento, né? A gente melhorou um pouquinho, mas tinha que ter sido mais, tomando decisões erradas, com um jogador a menos e muitas vezes lançando essa bola para disputa, sendo que a gente poderia ter rodado melhor. Nosso time é um time técnico, ter rodado mais essa bola no campo ofensivo. Infelizmente não fizemos isso, né? E o Bragantino, bem organizado, conseguiu anular aquilo que a gente propôs de jogo. Carilli aqui.
Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carille, eu queria que você analisasse a partida dos seus pontas. Hoje, Pedrinho e também Guilherme fizeram uma partida muito abaixo tecnicamente. Como ser menos afoito com essa bola? Como acertar o último passe, acertar o último chute ali na hora de concretizar as jogadas e se permite aumentar mais uma? Essa perda dessas oportunidades, você acha que aquilo que a gente comentava sobre o relaxamento por estar classificado aconteceu no jogo de hoje? Sobre a segunda eu não sei te responder, vou analisar melhor para te responder. Sobre a primeira eu não acho que foi só os pontas. Eu não acho não, eu tenho certeza. O time inteiro, de uma forma geral, foi abaixo. Como eu já disse, tomando decisões erradas, buscando o mais difícil, sendo que a gente tinha situações mais fáceis, tranquilas para gerar a bola com mais qualidade, né? Então, para mim, foi geral e não só os dois pontas. Fábio, boa noite. Mário do Correio de Atibaia. Como que você analisa essa partida e qual que foi a maior dificuldade que vocês encontraram contra o Bragantino aqui em Bragança Paulista? E como que você também vê essa semana para o planejamento contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro? Temos mais um jogo na competição. É momento de sabedoria, de entender, de analisar bastante. Que bom que está acontecendo no momento. Eu sei que é um grupo novo e daqui um pouquinho oscila, né, dentro de... Acho que não tem 2 meses de trabalho, está fazendo 2 meses agora, dia 6. É normal, eu sei que oscila. Então é momento de ter sabedoria, planejar bem a semana para a gente terminar bem essa primeira fase do Campeonato Paulista. Boa noite, Fábio. Álvaro Ribeiro, TV Altior de Bragança Paulista. Na primeira etapa, um jogo mais igual, onde no vacilo da defesa acabou tomando gol. Na segunda etapa, aos 4,5, com um homem a mais, não soube romper as 2 linhas de 4 do Bragantino. Porque essa ansiedade do time de apostar sempre na bola aérea, a bola queimando no pé e não finaliza. Um time que a gente não vê nem finalizar nem de média nem de longa distância. É isso que eu já falei na primeira resposta, tomando decisões erradas, né? E essa da bola longa com certeza é uma delas. Tínhamos jogadores para jogar curto, para entrar no campo do Red Bull Bragantino com a bola dominada e daqui a pouquinho optamos por uma bola longa, né? Mas depois é assistir o vídeo todo ali durante a semana, já começar amanhã a analisar para a gente não ter mais esses erros durante a competição, durante a temporada. Fábio, Felipe da Rádio Bandeirantes, queria que você falasse em relação ao adversário. O Santos você conheceu o seu adversário nas quartas de final, vai ser a Portuguesa, time que o Santos não enfrentou por estar no grupo, mas que estava lutando contra o rebaixamento e ao mesmo tempo lutando pela classificação, porque tem uma pontuação muito baixa em relação ao Santos, que tem 22 pontos e a Portuguesa apenas 10 pontos. Como você planeja esse confronto e se esse confronto, mesmo a Portuguesa sendo da capital, pode ser na capital? Assim, as coisas definiram ontem e a gente estava voltado para o jogo aqui. Então, assim, não tem planejamento ainda. Começamos a analisar a partir de amanhã, que agora já definiu o nosso próximo adversário. O jogo da Portuguesa foi ontem, conseguiu. Conheço bem o Pintado. É um time que vai ser aguerrido, um time que vai jogar muito no erro. Isso eu já tenho certeza por conhecer o técnico deles. Mas planejamento, o que vamos fazer muito cedo, né? Amanhã a gente começa a pensar na Inter de Limeira e, é claro, na Portuguesa também, que já está definido que vai ser nosso adversário nas quartas. Professor, a possibilidade de jogar na Neoquímica Arena lhe agrada? Eu gostaria que você falasse a respeito do palco definido, né? Desse jogo. Definido, Baixada. Está definido Vila Belmiro. Vila Belmiro. O próximo compromisso do Santos é contra a Internacional de Limeira e, para este jogo, o técnico Fábio Carille não poderá contar com o capitão Diego Pituca, que tomou o 3º cartão amarelo e está fora. Aderlan levou o 2º amarelo e será preservado. O técnico Fábio Carille já revelou, não pretende usar o jogador, porque se ele tomar mais um cartão na próxima rodada, fica de fora do jogo contra a Portuguesa. Portanto, será preservado o Aderlan. Em relação ao Juliano, será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos ainda nesta semana para saber se tem ou não condição de voltar nessa última rodada. Ele que está fora desde o clássico contra o Palmeiras, tratando uma lesão, já está na sua reta final de recuperação e o Santos vai ter uma definição do departamento médico para saber se ele está liberado ou não, para pelo menos ficar à disposição para o jogo final contra a Internacional de Limeira no próximo domingo. 2 jogadores voltam, o William Bigode e o Otero, que não participaram da partida hoje porque estavam suspensos, retornam e ficam à disposição
para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Valeu, Felipe. Tá aí o Felipe Melo com as informações dessa derrota do Santos. A vitória do Bragantino por 1-0 no Marcelo Stefani. Mas tá tudo bem porque o Santos, quer dizer, tudo bem entre aspas, né? Nunca é bom perder. Mas o Santos já está garantido nas quartas de final do Paulista para pegar a Portuguesa em jogo único. E com a informação do Felipe Melo, com as informações de Bragantino 1, Santos 0, nós estamos fechando mais uma edição do Apito Final, que vai voltar essa semana, né? Teremos mais Apito Final, certamente, aqui na programação da Bandeirantes. Então, olha, é o seguinte, ao longo da programação da Bandeirantes, nessa segunda-feira, você vai ter muito mais dessa rodada do Campeonato Paulista e um olhar aí adiantado para o que vem pela frente nessa semana de futebol aqui no Brasil. A produção do Bruno Puzóvio, com Michel Lopes na mesa de som, Caiame Martins, a central técnica, Igor